Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Segredo na Floresta, o nosso RPG que acontece todo sábado às 18 horas, onde eu e alguns amigos meus criamos uma história juntos. Eu sou o narrador dessa história, eu sou todos os personagens que não são eles, e eles são os protagonistas. Eles são os personagens principais que vivem aventuras e investigações muito loucas nesse meu mundo. Vamos então dar oi pro pessoal. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Como estamos? Vocês estão bem? Ih, peraí. Eu acho que temos um problema de áudio, talvez eles não estejam ouvindo vocês. Eu vou ajeitar isso em um segundo. Para de falar. Para de falar. Para de falar. Pode falar. Agora tá rolando. Agora tá certo. Então, hoje temos um membro novo aqui, um novo convidado. Seja muito bem-vindo, o novo ator do Thiago Fritz, que é um menino de 15 anos que eu achei na rua. E aí eu achei, mano, acho que você pode atuar o Thiago, acho que pode ser legal. Ele tá me empregando hoje, tava feliz. Caramba, mesmo lugar que o Hakim ficava, impressionante. Não, ele pegou meu personagem, é que o Hakim sumiu, aí eu falei, mano, vou ter que achar alguém, vai ele mesmo. Tela verde. Como estamos? Hoje temos alguns personagens que foram remodelados na caricaturazinha. Temos o novo visual do Joey e do Arthur, que nesse momento estão passando por um momento difícil na vida deles, onde eles acabaram de ser quase destruídos, mas isso aí a gente entra quando a gente entrar no nosso mundo. Que era puberdade. Não. Na puberdade tá o César, aparentemente. Brincadeira. Mais um... Não, eu não vou falar. Você quer falar isso agora, ou Calango? Você quer deixar pra quando acontecer, quando aparecer? Deixa acontecer naturalmente. Tá, deixa acontecer naturalmente. Ok. Bom, então... Sejam todos muito bem-vindos para mais uma sessão. Tô bem animado para a sessão de hoje. Acho que depois da última sessão, onde aconteceu apenas o caos e a morte, vai ser uma sessão mais pé no chão. Não sei, na verdade, não posso prometer nada. Pronto. Muito obrigado mais uma... mano, deixa eu comentar aqui. Não é nenhum anúncio oficial, mas é uma coisa muito legal que eu mandei pro pessoal aqui mais cedo. Começou e tá rolando oficialmente agora a Wikipédia da galera. A galera criou uma Wikipédia do Ordem Paranormal e do Segredo na Floresta, com todas as informações da Ordem Paranormal Segredo na Floresta. Se você jogar no Google aí, Ordem Paranormal Wiki, você vai achar. Tem muita coisa interessante lá, tem muita coisa legal. Muito legal ver a comunidade tá tão ativa e fazendo tantas coisas interessantes. Acho que vocês já escreveram mais do que eu sobre esse RPG, talvez não. Mas é muito legal. Muito obrigado por todo o carinho, por todas as artes, por todos os memes. Hashtag O Segredo na Floresta, sempre a melhor coisa de ver. E agora... Sabe o que é mais impressionante que isso? O quê? O Luba está falando mutado até agora. Mais de mês. Nossa, muito! Eu ia falar isso, Calango, você tirou as palavras das minhas bocas. Caralho! Foi mal. Oi, Luba. Nossa, eu falei muita coisa. Oi, Luba. Oi, gente. Pois é. Oi. Você quer falar uma mensagem final, Luba, antes da gente ir pra abertura e entrar no universo? Eu falei no começo, por isso que eu não faço a barba. Quando eu olhei pro Hakim, daí eu morri de ter 20 anos e eu gosto de ter um boomer de 30. Eu estou muito feliz com a minha idade atualmente. E eu falei que esse mestre hoje tá, ó. Então eu vou... É melhor... Marditinho, tá. Então a gente vai passar pra abertura aqui e voltando a gente vai direto entrar no universo de O Segredo na Floresta. Vamos nessa. Ai. Muito bem.
Depois de uma intensa e custosa batalha que vocês tiveram contra uma criatura maligna numa casa abandonada no meio da floresta, vocês saíram vitoriosos, mas teve um custo. Os Galdérios Abutres, a família inteira e praticamente a vida do Arthur foi assassinada por essa monstruosidade. Não só eles, como 2 de vocês também ficaram mortalmente feridos e tiveram que ser levados para um hospital. Depois de uma breve recuperação, vocês se dirigiram até o Sovaco Seco, que é o bar dos Galdérios, e se despediram dos membros da gangue. Durante todo esse processo, vocês também descobriram que algumas outras pessoas estão desaparecendo da cidade de Carpazinha, que é onde vocês estão, e que um túmulo no cemitério de Carpazinha está demonstrando alguns sinais meio estranhos. Depois de uma reunião breve que vocês tiveram no Sovaco Seco, vocês entraram no carro e foram em direção à casa abandonada na floresta mais uma vez para terminar de explorar o lugar e investigar porque ele foi abandonado às pressas. Onde a gente tá agora? Vocês estão saindo do bar e vocês entraram no carro e vocês estão dirigindo em direção à casa na floresta, nesse momento. Ô, rapaziada, checa aí quanto que tá o combustível. Quem tá dirigindo só me reafirma isso? É isso que eu ia falar. Isso aqui que a gente... Como é que Ó, eu vou botar os personagens de vocês aqui na mesa, com todos os documentos e tudo mais que vocês estão no carro também. E aí vocês podem se colocar, como sempre, na ordem que vocês estão dentro do carro, que é o que a gente costuma fazer. Joe, Arthur, Eu geralmente tô no meio, né? Thiago. Eu virei motorista oficial? É o que mais tem cara de quem dirige. Os tamanhos, dá uma ajeitada só nos tamanhos que tem uns muito maiores que os outros. Com menos vocês conseguem. Menos e mais vocês conseguem ajeitar o tamanho de vocês. O Arthur já tá tamanho real, já. Vai, vocês se ajeitam aí. Eu vou estar atrás. Tá, eu vou atrás também. Thiago, você dirige, meu querido. Ah, tá ligado. Vai no meio, Joey. Aí. Vocês estão ligados que eu, tipo, sou o pior motorista do grupo, vocês estão voltando pra dirigir o tempo todo, né? Ninguém tem dirigir aqui, eu acho. Luba, fala alguma coisa pra mim, por favor. Eu tenho mais Luba, fala alguma coisa? Som. Ok. Tá, eu só tenho que ajeitar uma coisinha rapidinho. Agora tá tudo certo, pode falar? Som, teste, som. Agora acho que tá resolvido, certo? Eu não sei. Eu acho que é pra tá resolvido. Tá certo, eu só tô confirmando porque aparentemente... Porque como eu tive um problema de fone na última semana, eu tô tendo que... o áudio... Tô falando que o áudio do Luba especialmente tá com eco. O meu tá com eco? Não sei porquê. Será que eu vou pegar o fone de ouvido então? Só pra garantir. Porque eu tô com caixinha de som, talvez seja isso. Não, mas acho que é o seu microfone no meu computador, é isso que eu tenho que ajeitar. Tá. porque pra nós não tem eco, É verdade. Talvez eu tenha que só ajeitar uma coisa aqui, peraí. Não tem problema. Luba, eu vou aumentar o seu volume. Fala uma coisa. Som, teste. Agora é pra tá Alô. certo, agora é pra tá tudo certo. Ok. Alô? Ô, de casa? Ninguém pediu pra ele falar nada. Alô? Alô? Tá melhor? Calma. É que eu continuo Tá, falando? o do calão. Pera, as únicas pessoas que estão boas. Puta, mano, pera aí, deixa eu ajeitar isso. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou aumentar aqui. Fale alguma coisa. Alô? Eu sei qual é o problema, já sei qual é o problema. Não se Boa, preocupa. mestre. Eu vou resolver isso aí agora. Muito boa, mestre. Rola um teste de inteligência aí pra ver se você Pra ver se você sabe mesmo. Vocês Teste de querem. computadores. Faz um escutar aí. Fazer escutar pra ver se você escuta o clique no meu mouse. Foi, tá, não, tá tudo certo. É pra ter resolvido. Alô? Alô? Tá certo agora, é isso. Tá bom. Continuando então, voltando. Tivemos um probleminha, mas já tá resolvido. Continuando onde a gente tava. Vocês agora estão indo em direção à casa no carro, com o Thiago dirigindo e o César do lado. E junto com vocês está todos os documentos e tudo que vocês encontraram nessa aventura até agora. Gente, só uma coisa, tem um monte de pistola aqui comigo, aqui no meu pé. Olha aqui, eu peguei Vocês tudo estão na casa. no pé do César, tem todas as armas que vocês juntaram dos assombrados que estavam na casa. Tem, no mínimo, tem umas 8 pistolas e
várias... e tem uma espingarda também. E dois revólveres. Pô, esse carro tá fedendo pra caralho também, hein, família? Nossa senhora. Então o carro tá bem sujo de sangue, sim. Ô, Thiago, quanto que tá a gasolina aí? Deixa eu ver aqui, ô senhor mestre, quanto tá a gasolina aí? Dá um teste... Deixa eu ver, na real. Teste de sorte. Eu vou tirar o teste pra vocês aqui. Nossa senhora. Tá acabando. Vocês dirigiram Vamos. bastante já e falta tipo uns 10%. Ô, rapaziada, tá na reserva, né? Hein, Thiagão, confere aí. Pô, se pá aqui... Nós temos que encher esse tanquezinho, hein? Vamos passar num posto e a Não, gente mas- aproveita e pergunta se eles não higienizam isso aqui. Porque, mano, imagina a gente ir na casa e precisar sair e não tem gasolina pra ir embora, entendeu? Mas calma aí, como é Vai pedir pra que... eles higienizarem esse carro cheio de sangue e arma? Tem esse porém, né? Tô vendo ali um pedaço de cérebro ali também, não tô nem brincando, mano. E se a gente pedir, então... Se a gente passar no mercado e comprar produto de limpeza de carro e limpar isso aqui? Pode ser. Eu só tenho um pedido a fazer. Posso ficar com a espingarda? Pode, eu acho. Por quê? Eu nunca usei um negócio desse na minha vida. Eu quero muito. Posso... Você falando desse jeito me dá medo, tio. Não, mas é em prol do grupo, Thiago Sensei. Você... Joey, Oi. você não fez treinamento de espingarda com a gente? Quando foi que você aprendeu a usar essas coisas? Eu tenho 30 na ficha. Nossa. Beleza. Na hora que ele pede, eu viro assim e falo, mano, eu ia pedir. Eu aprendi no Japão. Interessante. Tá bom, tá, eu não vou nem perguntar, eu te dou ela. Obrigado, gente. Você vê Aí então a o gente César, ele se abaixa assim, e puxa essa espingarda grande e te entrega, ele joga, bota assim pra trás. Apontando pra você, assim. Quando ele puxa a espingarda pra trás, ele meio que acerta a cara do Thiago assim, que tava dirigindo. Porra, foi mal, Passa pra trás. Ô, irmão, pelo amor de Deus. Foi mal no vídeo. Já tô todo fudido, mano. Ah, é Obrigado, verdade, vocês espingarda. apanharam gente. de uma porta, né? Oh, A gente não fala disso aqui. A gente não fala disso não nesse toca carro. nesse assunto. É perigoso. Não falamos sobre isso. Tá, muda a rota aí pro posto de gasolina, por favor. Ô, mano, eu ia chegar lá com o carro todo cheio de sangue, todo fudido, mano. O cara Vocês vai- indo em direção à vai falar. casa, vocês estavam andando fazia uns 2 minutinhos já. E vocês estão sem sinal no celular. Ó, alguém tem uma mangueira aí não, mano? E se Não, a gente fosse no pegar- posto do Getúlio, lá deve ter uma mangueira. e se a gente não pegar... Se a gente pegasse a gasolina das motos que ficaram na frente da casa lá? As motos de todo mundo estão lá ainda, não Boa estão? sorte pra tirar a gasolina. A gente, pra tirar a gasolina das motos, o Thiagão teve que fazer um negócio que eu Fiz nem uns sei como que ele corre, fez. fiz uns corre. A gente nem tem mangueira aqui, tem? Exatamente, a gente não tem nada. Agora, mano, o Thiago virou uma moto sozinho de ponta cabeça pra tirar a gasolina de dentro da moto. Ô, mestre, qual a chance de ter uma mangueira no porta-mala ali no kit de emergência do carro? Como correção... não, tá. No kit de emergência do carro, a chance de ter uma mangueira é 0. Mas como correção, me informaram, eu como não sou uma pessoa muito versada em motos, que toda moto tem uma mangueira embaixo por causa da gasolina. Eu sabia Ok, disso. eu tenho outra pergunta, mestre. Ia facilitar tanto o nosso trabalho essa informação. Qual a chance do carro ter uma película bem escura? Se você não... O carro, ele tava vazio. Vocês levaram os itens pra ele, o que vocês têm no inventário é o que vocês têm. Eu não tenho como... Não. O carro... ter película. Não foi o que muito vocês escura. buscaram. Eu deixo você dar um teste de sorte pra gente definir agora. Abaixo de 10% ela é bem escura. Abaixo de 10%? É. Vai tirar Fica 0 muita dela, sorte que esse confia carro em tem mim. uma pe- Acabei tem de uma ver película aqui todos escura. os futuros possíveis. Vou até mostrar meus dados aqui. 12! Puta que pariu! O Nossa! carro tem uma película 10%, normal. se Ele fosse não, ele não 120. é sem película, mas ele é uma película meio clara, assim. Ah, droga. Ora, bolas. Nossa, velho. Mas o que eu você acho que- esperava do HB20 de loirodonto, mano? É verdade. Azul ainda. Azul. Tá, então vamos fazer o seguinte, a gente vai conviver com o fedor do carro e vai abastecer com a gasolina das motos lá? Mano, eu acho melhor. Essa cidade já todo mundo desaparecendo, o capiroto aqui, mano. Eu não vou chegar o carro ensanguentado no postão, velho. Então, eu acho que a gente pode aguentar esse carro ensanguentado e... Porque a gente tem coisas maiores pra se preocupar do que um fedorzinho. A gente consegue A aguentar. gente...
E a gente já tá sem... Já tá sem sinal de celular, a gente nem vai encontrar um posto perto, mesmo que a gente queira. Então, acho que dá pra ser. Ok, então vamos direto pra casa? Vamos direto pra casa. Vocês Eu continuam topo. então seguindo na direção da casa na floresta? Sim. Vocês seguem em frente por mais ou menos mais uns 6 minutos e vocês chegam naquele grande outdoor com a marca de cerveja abandonada. Vocês saem, entram naquela pequena rualinha que agora é um pouco mais visível porque vocês ficaram passando de carro várias vezes ali nos últimos dias. Então dá pra ver um pouco melhor assim, já não tem que tacar um teste de dirigir, por exemplo. O caminho já tá um pouco melhor setado e vocês eventualmente chegam na grande casa abandonada dentro da floresta depois de dirigir por uns 10, 15 minutinhos pra dentro da floresta. Mestre, na hora que a gente tá passando, eu vejo a minha motinha lá escondidinha ainda. Você vê a sua moto e você vê todas as motos ainda estão ali. Eba. Princesa. Todas as motos estão bem estacionadas na frente da casa. E a sua que tava na direita tava escondida lá. Você quer pegar ela? Não, eu só quis olhar ela pela janela mesmo Tá. pra lembrar dos bons momentos. Sim, na entrada pra floresta tem a sua moto meio escondidinha que você botou umas plantinhas assim em cima. E agora, olhando com outros olhos, você viu que ela não tava escondida porra nenhuma, ela tava muito mal escondida. Foi o vento. Foi o vento que deixou ela desescondida. Ela tava bem escondida. Tava. Vocês então chegam e estacionam no meio de todas aquelas motos que estavam lá. Alguns de vocês, todos vocês na verdade, percebem que mais à frente da porta tem uma coisa que não tava lá quando a maioria de vocês saiu antes. Tem uma pilha de corpos queimados e uma fumaça leve ainda sai de cima deles. Uma pilha de quase 10 corpos. Ah, rapaz, olha aquela Thiago. pilha ali, Dá velho. ré. Completamente Nossa, que cheiro podre. a cinza assim. Foda, né, velho? Tá fedendo O mesmo. cheiro é bem ruim, bem desagradável. Uma atrocidade. até. Só ignora. Passa reto. Na hora que você estiver passando, eu vou... A gente vai entrar na casa? Calma. Vocês estão dentro do Vamos carro abastecer ainda o e a carro pilha de antes. corpos está mais perto da porta. Vocês estão dentro do carro, vocês não saem do carro ainda. Vamos abastecer esse carro antes, é melhor. Eu acho, pelo menos. Se a gente precisar sair em disparada, tá abastecido. Tá bom. Ok. É verdade. Vocês então Vamos. saem do carro e começam a mexer nas... vocês vão verificar as motos. Vocês veem que do lado dessa pilha de corpos tem uma moto derrubada. Por que tem Uma só uma moto. moto derrubada, especificamente? Rapaz. Então, Coisa de louco, né? Coisa de louco. não faz sentido. Uma moto derrubada? Acho que vou focar no que é importante, né? Vou pegar a gasolina. Às vezes mesmo. na hora de sair correndo alguém esbarrou, não sei. Não é, Thiago vou ficar. Sensei, Manda. você tá escondendo alguma coisa da gente? Eu não, Thiago? eu? Não. Não, jamais. Longe de Eles mim. estão de segredinho, eu acho, Joey. Ô, Arthur, você reconhece essa moto que tá caída? Eu vou te falar que não. Eu reconheço, mestre. dos assombrados. É uma das motos dos assombrados, igual várias outras que estão ao redor de vocês. É, uma moto dos assombrados. Mas você fala como, assim? Tipo, se eu reconheço o modelo, essas coisas? Não, você reconhece que é o mesmo não. modelo que tá ao redor de vocês. Não reconhece exatamente o modelo específico, mas você percebe que é um dos vários modelos que tem ao redor dos que os assombrados usavam. Não é o mesmo modelo que vocês usavam como Galdérios. Entendi. Thiago, Manda. como que vocês botaram fogo nesses corpos? Só pra... Então, né? A gente faz nossos corre. No fim das contas deu tudo certo. a gente não vale precisa se certo. preocupar com essa moto Tá caída, tudo então. bonito. Não, certo. tranquilidade. Ok, Águas passadas. entendi. Tranquilidade. Pode ficar relaxado, vou focar na missão. Vamos abastecer o carro então? César. Vamos. Vamos. César, Oi. vocês filmaram? O Joey, eu gosta desse juro que eu negócio, nunca né? mais vou cometer esse erro na minha vida. A próxima vez eu filmo. Ok. Obrigado. Vocês já saíram do carro? Sim. Tá. Sim. Então vocês veem, vocês conseguem ver que tem algumas motos que são um pouco mais leves. Essa que estava derrubada é uma dessas que era um pouco mais leves. E vocês começam a fazer o trabalho de reabastecer o carro, certo? Certo. Quem vai pegar as motos e faz um teste de força pra mim, por favor? Eu não, tô toda machucada. Tomar cuidado com essa moto aí, família. Essa moto é pesada. Eu posso fazer. Eu faço. Vocês também. conseguem meio Posso que ajudar também. levando as motos na mão assim, mas aí até um certo ponto só. Tá. Porque elas são pesadas mesmo assim.
E se não me engano, as motos, elas travam quando elas estão destrancadas, né? As rodas, elas não... Ou eu tô louco? O quê? Não entendo de moto. Não, mas Dependendo da não moto, tem ela não. não trava Acho que quando tá depende desligada? Acho que depende do modelo. Ai. Bom, Escolhe aí o que você quer. pra gente não ficar preso nisso, eu vou deixar que as motos, vocês conseguem levar elas até o carro de vocês com tranquilidade. Humilde. É pra fazer teste de força, então? Eu e o César, é isso? Se vocês dois estão carregando, sim. Parei. Como que você vai colocar essa gasolina dentro do carro, rapaz? Mano, eu Pô, tirei você- 3. Quanto? Eu juro. 3. Tá, Eu nem você vou consegue ajudar. então, você puxa a mangueira de baixo da moto, e o que você faz pra colocar a gasolina dentro do carro? Tem uma mangueira embaixo dessa moto? Tem uma mangueira embaixo da moto. Eu fui pesquisar no meu notebook e tinha mangueira embaixo da moto. Eu sabia que eu já tinha ouvido falar disso. E aí eu só conferi aqui. Aí é foda, né? Tá, a moto tá do lado do carro já, né? A moto tá lá do carro, sim. Eu tenho que levantar a moto um pouco pra gasolina tombar pela Eu acho que mangueira, não, porque a gasolina é por cima. Acho que é só... Eu tô Ah. de fundinho analisando a situação. Eu tenho Ô, que chupar a rapaziada. gasolina assim? Tem que chupar. Tá, então eu vou dar uma chupada. Vai. Você Peraí, eu coloca quero- então a eu quero mangueira no filmar buraco e você dá uma chupada e puxa até sentir um gosto muito forte na boca. Vai por mim, vai Você cospe assim. Eu vou ficar do lado assim. Ah, mano, o gosto é muito ruim, gente. Ô, não, não, eu vou conseguir, vai, vou chupar de novo. Não, mas Você está indo- você você consegue, está indo quando você muito bem, tira a boca, César. você vê que a gasolina tá sendo Ah, ela já cuspida tá pra fora. saindo. Tá. Boa técnica, Cezinha. Logo, bota pra dentro ali do carro. Tá vazando. Nossa senhora, eu boto. Bota pra dentro. Ok, você coloca e você começa a roubar a gasolina. Dura mais ou menos uns 20, 30 segundos. Você não sabe exatamente quanto de gasolina você colocou, mas você colocou uma boa quantidade. Essa moto tinha bastante gasolina dentro dela. Tá. Nossa, mano, não acabava essa gasolina, né? Então, eu fiquei muito tempo colocando aqui. Será que já deu? Vocês querem ligar o carro pra ver quanto deu? Já vê quanto que tem já dentro do carro. Lógico, não. Não. Você liga o carro e aparece o ponteiro de gasolina, ele sobe até 30%. Já estamos no 30%. Já é tá louco, bem, tá quase. bem. Dá pra ir daqui até lá na PQP? Ah, mas dá pra aumentar mais um pouquinho, não dá não? A gente pega mais de uma moto só e a gente já fica suave. Ah, é contigo que já tá experiente. Então vamos, faz mais uma você, César, porque você já tá bom nisso aí. Vamos lá buscar uma moto. Eu vou Tá, tentar buscar a moto. 26. Tá, você Vamos, faz vamos. mais uma vez, você leva a moto, você faz o mesmo processo, você chupa a gasolina, cospe quando o gosto ruim chega na sua boca. É o Arthur que tá fazendo isso, né? Não, eu tô É eu, com essa é eu, moto pra César, ele. tá, Ele só só trouxe dá a moto. mais uma chupada na gasolina Eu fico olhando assim. e coloca. E agora você consegue encher pra 50% de gasolina. Tá boa. Isso Cezinha. passaram tipo uns 10 minutinhos. Todo esse processo de puxar a moto, preparar, ajeitar, tirar outra. Cara, você tá com um bafo de cachaceiro. Foi só a chupada que eu filmei, tá tudo bem. Foi você que me filmou na escada, né, seu maldito? Aquilo lá era foto, não foi filme. Foi você! Eu sabia! Liz, você tá segurando a arma? Não esquece de tirar a arma. Só. Eu tô segurando a arma, tá assim. ok. E ela tá carregada. Não fui eu. Liz, calma. Tá. Não, momento Já agora, eu chupei a acho. gasolina. Depois vocês resolvem da foto, eu não tenho nada a ver. Boa sorte, Joey. Vamos continuar aí. Tem uns. O que? Eu acho que tem umas 4 portas que a gente não entrou ainda e a gente ainda tem que saber do paradeiro do velho doido, né? Vocês Ah, podem rapaz, já vou perceber entrar que a casa, ela tá com vários rastros de sangue no chão de onde estavam os corpos, e todos esses rastros de sangue levavam a essa pilha de corpos queimados. As pessoas que não estavam aqui no momento que eles foram queimados. Então vamos entrar aqui. Joey, segura a outra porta aí, senão o César e o Thiago vão assustar e tal. Não, rapaz, tá de boa. Porta. Vocês entram na casa, e quando vocês entram na casa, a madeira range, e vocês veem esse campo de batalha que vocês passaram antes, com um sofá jogado na frente do piano, a mesa levantada, cheia de marcas de tiro, sangue pra todo lado, gosma preta mais à frente, com aquela grande porta escancarada, com as correntes caídas ao lado e correntes na frente da porta também. Vários corpos de zumbis de sangue, meio que já virando meio que uma gosma uniforme, assim, vermelha, na frente da outra porta ao lado dessa. Onde tá a estante, na verdade, tem uma porta aberta, lembrando.
E a porta ao lado é onde tem esses corpos, que também tá aberta. E o cheiro... Buracão. Tem um tornado passando. Você sente um vento muito forte, Calango, passando pela casa. E ainda é possível ver uma fraca neblina na casa. Da mesma maneira que vocês viram da primeira vez. Gente, arma na mão recarregada. Aconteceram teve muito medo, sangue, violência e morte nessa casa pra ela não ter a membrana extremamente fraca. Gente, eu sou a favor de a gente limpar os quartos, mas se tiver qualquer chance do velho louco lá tá vivo dentro do porão, eu queria ir lá primeiro. Rapaz, pra ser bem sincero, eu acho que depois do que rolou, o velho já tomou pipoco, viu? Mas se o velho estiver agachado num cantinho, morrendo de medo? Ele morou... Até agora lá? Porque assim, vamos pensar pela lógica. Aquele quarto que ele tava cheio de colchão, então ele claramente dormia nessa casa. E se ele vivia nessa casa, ele tinha noção do que acontecia no porão, até porque ele tinha a chave do porão. Então existe a chance de ele não ter morrido pro bicho. Talvez o bicho, sei lá, ignorasse ele ou qualquer coisa do gênero. A chance existe. Se você quiser, a gente pode começar pelo porão, só pra ver se tem algum bicho lá, né? Mas o perigo de a gente entrar no porão é que se a gente entrar lá e tiver mais algum bicho, algum cômodo dessa casa que a gente não explorou, a gente tá preso lá dentro do porão. Eu pensei nisso, mas se o velho estiver lá, ele pode fugir quando ele ouvir os barulhos de a gente revirando os cômodos de cima. Ah, eu acho que se ele era pra fugir, já teria fugido quando a gente tava aqui tacando fogo nos corpos, né? Fazendo churras. Posso ficar de guarda. Eu ia falar, se uma pessoa ficar de guarda aqui em cima. Posso ficar de guarda na porta pra caso o velho louco suba. Eu não quero ficar sozinho enquanto vocês descem, não. Pera, deixa eu só uma coisa. Também, então, porque tá me dando uns calafrio aqui esse lugar. A espingarda que eu te dei, ela só tem 2 balas, tá? Eu não tinha mais balas no corpo do Rodolfo. Sem problemas. Eu vou comprar mais depois. Ia ficar bonito na Eu gosto parede dela. também. Ok. Obrigado por avisar. Então, nós três que estamos melhorzinhos, a gente desce. Pode ser? Vocês ficam de guarda aqui em cima, já que vocês estão mais machucados. Não, eu achei que fosse o contrário. Que Vocês querem descer? Não. Que vocês verificam aqui em cima, aí caso o velho louco ouça alguma coisa lá embaixo e tente correr, eu estou ali na porta do porão esperando. Pode ser também. É melhor porque a gente já fica mais perto. Eu acho que quem tá machucado tem que ficar aqui em cima mesmo. Tô bem, eu fico aqui em cima, eu vou lá pra porta. Não, Ok. calma aí, tio. Vai lá não. Já foi, rapaz. Você se aproxima da porta. E quando você se aproxima, Joe, você vai indo todo confiante assim em direção à porta que tava aberta, escancarada. E você olha uma escada que desce e a neblina parece ser mais forte lá embaixo. Você não consegue enxergar o que tem lá dentro. Nossa, Gente, eu já achei que o Joe ia de bem. A neblina é mais forte aqui, eu acho que eu não quero ficar de guarda sozinho, não. Eu vou me aproximando devagar aqui. Eu vou junto. Ô, menino, se aquieta o cu, mano. Imagina ter um bichão aí. Eu vou Eu tenho uma desviando espingarda. aqui das poças assim de sangue. Oh, Deus. Mestre, eu preciso saber o dano da espingarda. O dano da espingarda, vou pegar ele pra você aqui. Enquanto vocês podem ir conversando, mas eu pego aqui. Ok. Depende da distância dela. A distância da espingarda é de 10 metros para o maior dano, 20 metros para o segundo maior dano e 50 metros para o último dano. O maior dano, se você der um tiro dentro de 10 metros, você vai dar 4 dados de 6. 4d6. Em 20 metros, você dá 2 dados de 6. E acima disso, você dá 1 dado de 6. E depois disso você não causa mais dano. Ok, 22 dados 6 e 50. É 4, 2, dado. 1. 4 dados, 2 dados, 1 dado. Ok. Então se você tirar extremo com uma espingarda de perto, você dá 24 instantaneamente. Ok. Gente. Cadê o César e o Arthur estão logo atrás. Ô, gente. Chega mais perto aqui dessa porta. Vocês estão vendo essa neblina? Tô. Eu sou claramente a favor de a gente
Gente, limpar tenta o só não que quer que deixar a tenha mão ali em cima embaixo do bonequinho primeiro. de vocês pra dar pra ver vocês. Aí. O quê? Eu sou muito a favor de a gente começar pelo porão. Ah, tem porta barricada, as portas, a maior parte delas estão fechadas. Eu também acho que a gente tem que começar pelo porão. O porão tá aberto e a gente não faz ideia do que tem lá e a névoa tá muito espessa. Pro meu gosto. E aí? Ninguém vai falar nada. Vamos aí ou não? Eu tava prestando atenção na minha linda espingarda nova. Eu acho que a gente pode descer sim, se for a decisão. Só das vamos, pessoas show. mais experientes. Pelo jeito Ok. que tá essa neblina aí, tem alguma coisa aí sinistra. Mas eu sou a favor do Joe e do Arthur ficarem um pouco mais pra trás. Mas Pra eu não tenho tomar- espingarda pra ir na frente. Você sabe usar essa espingarda, Joey? Sim. Eu mostraria, mas só tem 2 balas. Eu acho que não tem muito segredo, é mirar e atirar. Você vê que o Joe tá segurando a espingarda com uma certa confiança, assim. Ele tá... Parece que ele não mente quando ele fala que ele ao menos sabe usar um pouco uma espingarda. Thiago, vai do lado dele. Né, do lado desse daí? Vai do lado dele. E esses bagulho disparar em mim? Thiago, Você dá me deu um um soco na costela. Dá um psicologia, por favor. Eu ou ela? Thiago. Rapaz. Deixa eu ver aqui. Tá, eu tirei 26 e eu tenho... 40. Não passei. Ok. Você percebe que o Joe, quando ele fala isso pra você da espingarda, ele tá muito feliz. Mais do que ele devia segurando essa espingarda. E ele tá meio que fazendo um pouquinho de carinho nela, assim. Ô, mano. Falar pra vocês que o moleque tá feliz no carinho da espingarda dele na nossa frente, assim, tá perigoso, mano. Na moral, eu acho que ele tá... Não sei, velho. Deve ter algum bicho nele. Thiago Sensei, eu não pude deixar de ouvir você falando que estava com medo de andar ao meu lado por causa da espingarda. Eu só gostaria... Com certeza. Não, só gostaria de dizer que eu preferiria atirar em mim mesmo do que colocar você em perigo. Não, bora atirar em ninguém, cara. Bora Tira ficar essa arma de boa. dele, pelo amor de Tira Deus. essa arma dele, mano. Sério que eu não recuperei nada depois dessa fala? Mano, As eu suas acho manias dificilmente vão te dar sanidade, elas vão mais tirar. Eu acho que o Luba off-stream, ele fica, tipo, criando várias frases default pra falar, pra tentar recuperar Meu seu plano para ganhar a sanidade hoje. um bloco de nota. Ok. Thiago, vai do lado dele. Ô, tira essa arma dele, pelo amor de Deus, velho. É um menino... Vai do lado dele. Ai, meu Deus do céu. Vai, vem, Joey. Ô, Ok. Tá, calma, não é nessa porta aí, Joe. Eu Essa vou atrás porta de é... você, Thiago. Você Perigo. A gente vai descer todo mundo então? Algum de vocês quer ficar pra fora pra ficar de guarda na porta? Eu acho melhor não. Mas A escada é um corredor fino e ele... O que eu esqueci de comentar, me perdoa, é que ele entra e vai pra direita. É uma escada que sobe pra direita. Ela, Desce. ela sobe ou ela desce? Ela desce... Tipo, Ok. tá vendo essa área com o tapetinho aqui? Embaixo dela é como se fosse um corredorzinho que vai descendo pra dentro. Ok. Por isso que tem toda essa área aqui mais grossinha. Então o corredor, as escadas descem pra direita. E é um ambiente fino, só uma pessoa pode descer em linha por vez. Vocês não conseguem ir 2 um do lado do outro. E é gente, família. um ar opressor olhar pra esse porão. Eu me preparo e vou agachadinho, com a espingarda apontada já. tá com papel lá. Você vai na frente, Joe? Eu vou na frente. Tá. E já vou preparado e vou agachado. Mira isso pra frente aí, fião. Joey. Joe, coloca, só marca na sua lista de armas a espingarda com 2 de munição máximo, só pra lembrar que você tá segurando ela. Porque eu gosto de ter vocês marcarem só pra saber quem tá segurando a arma e quem não tá. Eu vou e tirar quantas então, balas cada um de saca a vocês arma. tem. É importante pra mim. Coloquei e acabei de marcar. Tá. Tá, por conta do Joey tá segurando a arma desse jeito, eu fico preocupada, eu abro a mochila e coloco meu colete de volta. Eu visto Ok. meu colete. Isso demora Eu um fico pouquinho, o Joe já tá extremamente descendo, ofendido. certo? Não, calma, a gente tá do lado de fora ainda, Tá. né? Me digam exatamente quando vocês começam a descer. Tá, a gente tá do lado de fora ainda, né, rapaziada? Né, rapaziada? O Joe Né, ficou na metade da rapaziada? escada. Vamos. Ô, Joey, vai na frente aí, meu Joey, querido. fica balançando essa espingarda aí, meu Eu não Deus tô do céu. balançando, vocês não, estão... Não, fica balançando assim, ó. Vai que tem balançando. Só, Ai, ok, meu Deus do só céu, me dá toma cobertura. cuidado. Só me dá cobertura, eu vou agachadinho e vocês me dão cobertura por cima, ok? Tá bom. Tá, eu vou perfeito. ficar Pode com a arma ser, assim, pode ó. ser.
Deixa que eu vou no meio. Tá, quem que vai bem atrás do Joey? Pode Eu deixar posso que eu ir. vou. Você Ok. quer ir atrás? Eu vou atrás de você. Tá, Eu vou vamos. atrás da Liz. Só deixa. Só Eu deixa vou. a cabeça meio pro lado pra eu conseguir ter espaço pra tirar se precisar. Pessoal, vamos. Essa é a organizar fileirinha esse que negócio. desce, certo? A gente fica cada um de 2 em 2 degraus. Eu fico na frente com a espingarda. A Liz fica atirando por cima. Né, que Não, não era eu por faz- cima? Não. O Thiago por cima e eu logo atrás do Thiago. Pronto. Ok. Mas a gente faz escadinha de armas, aí todo mundo fica apontando a verdade. arma. Vai ficar muito Boa legal. ideia. Tá, então eu sou mais baixa, eu vou logo Só pra atrás deixar do claro, Joey. a parede, o teto vai descendo junto, então não é como se tivesse um espação Ave aberto. Maria. Pessoal, a É uma- parede, ele vai o descendo teto vai assim. descendo junto, não vai ser possível. Só vamos. Na Tá, teoria então isso vai aí, funciona. Thiago. Então vai aí. Tá, vamos, vai. Vocês fazem uma fileirinha e começam a descer. O Joey bota o primeiro passo no primeiro degrau. Aí ele bota no segundo. E vocês reconhecem que esses eram os sons que vocês ouviram logo antes da criatura surgir por trás da porta. Os degraus são bem velhos de madeira. O cheiro de mofo e podridão é horroroso. Tem alguma coisa podre aqui embaixo. Tem uma coisa nojenta aqui embaixo. Vocês vão descendo. E você vai entrando no porão. E eventualmente você chega lá mais embaixo, você entra nessa neblina, ela dissipa quando você entra nela e você se depara com um porão abandonado com duas Opa, aqui. celas cheias daquele mesmo símbolo em espiral desenhado com sangue. Na esquerda, você vê uma estante com uma cama mais pro lado. Você vê bastante do que parece ser aquele lodo preto seco. Você tá entrando ainda, vocês estão mais ou menos assim, ó. Pra direita, você vê uma mesa com vários... uma mesa com gavetas com vários instrumentos médicos. Mais uma estante pra esquerda. E na frente dessa mesa com instrumentos médicos, vocês veem um corpo caído, virado pro chão, com um sobretudo. Vocês veem... cheio de sangue, virado pra baixo. Deitado. O velho do bar. Pessoal, o velho louco tá ali. Será que ele tá bem? Não parece bem. Tá cheio de sangue. Pera. Vamos descer todo mundo no porão primeiro. Dá espacinho aí, Joey, pra gente Ok. entrar. Toma cuidado. Eu tô bem, eu tô bem. Com cana, Você vê que ele tá caído entre algumas outras folhas, assim. Tá, todo mundo entrou? Entra aí, devagarzinho. Tá, deixa eu tentar... Eu consigo visualizar se ele tá respirando? Ele tem alguma movimentação? Eu Dá um olhando de encontrar. longe, assim? Eu falei, moçada, Zé. eu tô mirando a arma nele. 000 é 100, né? 000 100. Eu tirei 100, eu falei. Você olha pra ele e você tem certeza que ele tá imóvel. Ele não tá se mexendo. Gente, pra mim ele tá morto. Alguém quer chegar perto pra confirmar? Cutuca com a espingarda. Pô, você tem mó canão aí na mão, tio. Já mete o cano nele. Ok, eu vou chegar perto então. Cuidado. Fica bem longe. Eu tô de ressaca, desculpa. Eu vou ficar mais pro lado aqui. Eu chego perto dele, cutuco um pouquinho assim com a espingarda, bem gentilmente. Quando você chega perto dele, você vê que ele tá segurando na mão um papel. Com a mão... Que isso, meu Deus? Você vê que ele tá segurando na mão um papel amassado, assim, no meio de vários outros jogados. Quando você... Nossa. Você chega perto dele. Você cutuca. E na hora que você cutuca, dá um teste de destreza pra mim, por favor. Bagaceira. Você cutuca e você... Ele se vira rapidamente e você vê o rosto dele. E o rosto dele não é mais igual ao do velho do bar. Ele tá completamente aberto, com dentes rasgados assim e com os olhos completamente brancos. Ele tenta te acertar. Você tem... Me dá um teste de destreza pra ver se você conseguiu reagir mais rápido que ele. Deu bom. Deu bom? Deu bom. Você pode atirar nele antes. Deu bom. Eu posso atirar nele antes? Você tem uma vantagem por estar queima-roupa com a espingarda.
Ok, eu quero atirar então. Pode dar o tiro. Você tem um dado de vantagem. Meu Deus do céu. Desculpa, gente, eu achei que ele tava morto. Calma aí que tá rolando ainda. Deu normal. Normal? Pode dar o dano. Vantagem é jogo 2 vezes e é o melhor, né? Sim. Pode dar o dano. São 4d6. Nossa senhora, mano. Nossa, mano. Joga só um. Machucou. Caralho, a gente não vai nem conseguir uma informação. Ô, você vai falar com zumbi, cara? Formação que os 12 de dano, total. Quanto? Ah, 12. Você acerta em cheio, ele vira em você, já tava com a espingarda, você só puxou o tiro e plau, você explode o torso inferior dele, você separa ele no meio e quando você faz isso, o casaco sobretudo dele voa pra cima e você vê que nas costas dele tava tatuado, enorme, o símbolo em espiral. Dá mais um tiro pra confirmar, Joey. E ele cai no chão, separado em dois com o seu tiro que pegou mais ou menos na cintura. Nossa senhora. Eu não sei se ele tá vivo ainda, eu acho que ele tá vivo ainda. Dá mais um, Agora dá eu- mais um. Não, vai gastar a última bala. Gasta, vai. eu quero me aproximar do corpo. Certo, você se aproxima. Quando vocês veem o Joe dando esse tiro no susto, voa sangue pra todo lado. O casaco dele sobe e ele cai duro no chão assim. E aí é claro, porque o casaco dele subiu pra tapou a cabeça dele. Vocês veem esse símbolo enorme nas costas dele. E ele tá imóvel, tá sangrando pra caralho pelo buraco que você fez na cintura dele. Pessoal, vocês viram o símbolo nas costas dele? Quem desenhou esse símbolo? Eu quero... Ele tá ainda meio... Ele acabou de cair e tá Quero dar uma imóvel, checada, tá completamente vou dar uma imóvel. checada pra ver se ele tá morto mesmo. Eu tô pertinho, eu saco minha faca de sobrevivência e furo a cabeça dele, Dá assim. um dano, por favor. O dano da faca é... 1 milhão. Ah, é um D4. Calma. D4 aqui. 4. Você enfia a faca nele sem reação. Ok. Você tira a faca cheia de sangue. E você vê também aquela folha de papel que ele tava segurando voando. E dentro do casaco dele você vê que tem alguns bolsos. Dentro de um desses bolsos você consegue ver, sobressaindo um pouco, uma outra folha toda amassada. Dentro desse bolso escondido. Gente, alguém vem aqui e começa a revistar os bolsos do casaco. Eu quero começar a analisar o rosto dele. Como que ele tá, assim, exatamente. Como que é a fisionomia Você dele. vê o resultado do que você já viu antes similarmente em outras pessoas, por exemplo, no Gonzales, o policial dessa outra missão, um rosto deformado por exposição prolongada de um cadáver à membrana fina. Ele começou a ser possuído lentamente pela membrana, os dentes começaram a ficar mais afiados, a boca começou a se abrir mais. A carne dele começou a ficar mais visível e mais vermelha. A pele dele começa a ficar meio... não diria ressecada, mas mais mole e com ondas assim visíveis antes de se tornar aquela gosma vermelha que ela eventualmente se torna. Ele tava no processo de se tornar um zumbi de sangue por estar ali morto há muito tempo. Eu já tô olhando o bolso do casaco. Vendo se tem alguma coisa. Você vai então checar qual bolso? O bolso que tá com esse papel? Quero checar todos ao mesmo tempo pra recolher tudo. Tá, Dá um dá um encontrar pra mim, ou- por favor. É esse momento. Eu posso ir agindo também, não? Todos podem agir, não é uma batalha. Vocês já acabaram o encontro. Eu quero olhar isso aqui, ó. Eu tirei 47. Você sobe até a estante? Tá, já falo o que tem. Você tirou quanto? Bom. 47. No Me caso, diz sempre o sucesso quanto é bom. isso. Bom? É bom. Você então você repara que a maioria dos bolsos desse sobretudo estão vazios. Você encontra um pequeno cantil todo sujo, bem fedido. E você encontra nesse bolso que tinha esse papel sobressaente, que foi o primeiro que você chegou para chamar bastante atenção. Você acha algumas coisas interessantes. Você acha primeiro uma pequena chave
Cadê a chave? Opa. Nossa, ela tá Você acha? gigantesca aqui, hein? Pequena grande chave. Essa carta, amassada, completamente amassada. E você acha uma coisa que... Você sente um plástico meio duro. Você acredita que é um cartão de crédito. E quando você puxa, é só isso. É um cartão completamente preto. Dos dois lados. Ele é de cartão de plástico, aqueles cartão... É de que plástico. Tipo de cartão que é? Ah, rapaz. Lembra bastante o cartão de crédito. É como se fosse um cartão de crédito sem informação nenhuma, assim, é o mesmo todo formato. completamente e tal. preto. Tá, aí... Vocês veem o é Thiago, restante. então, dropando essa aqui do bolso dele. Nice. Vai lá. Mais um cartãozinho e esse papel. E é isso tudo que você encontra dentro dos bolsos dele. Mas mais ao lado, você vê caído a folha que ele tava segurando. Que é essa daqui. Ele tava segurando firme na mão antes de vocês mexerem nele. Olha. Você encontrou alguma coisa aí, Thiago? Ó, encontrei uma página aqui escrito Parasita, nananã, um bocado de rabisco. É um bagulho meio louco, né? Encontrei o cartão aqui de crédito sem números, infelizmente. Uma chave grande e pequena. Aqui. E ele tava segurando esse papel aqui, ó. Se você quiser ler, Liz, tu que manja? Me alcança aqui. Manda aí. Ei. Vamos lá. Você então, o Thiago te entrega esse papel antigo. Gente, isso aqui parece mais um pedaço do diário da esposa do Virgulino. Enquanto isso, César, quando você foi checar essa estante, o que você encontra nela são muitos e muitos livros antigos, bem antigos, sobre psicologia, transtorno mental, medicina. São vários livros bem velhos, assim, bem empoeirados, sobre psicologia e tratamentos psicológicos e terapêuticos mentais. Transtornos mentais. Muitos livros, assim. A estante tá cheia só de livro disso. Tá. Não tem nenhum livro em específico falando sobre a esposa e a filha, não, né? São livros acadêmicos, não. Ah, tá. Gente, vocês querem juntar aqui? Eu quero ler isso. Pra vocês. Ok. É mais um pedaço do diário da esposa do Virgulino. E tem um mapa no final que guia a gente pra tal da caverna. Aquela Você não que quer a ler, gente... você não quer ler o diário? Calma, eu vou ler. Nós fomos até a caverna pintar a entrada hoje. Ela é realmente diferente. Parecia ter vento saindo de dentro dela. A Aninha quer explorar a caverna amanhã. Eu acho que o plano dela é esconder as pinturas dentro da caverna e fazer uma surpresa pro Virgulino, levando ele lá no aniversário. Levar o Virgulino lá? No aniversário? No aniversário dele, né? Mas... Então, vocês lembram a outra carta que a gente encontrou que falava que elas foram pra caverna e elas voltaram, tipo, completamente malucas, desenhando símbolo e falando da caverna. E se o Virgulino nunca foi levado pra lá, no final das contas? Ou se elas falaram tanto da caverna que o Virgulino foi verificar o que tinha lá? Talvez no processo de elas terem ido na caverna já pintar a entrada, elas já foram submetidas ao processo de ficar loucas e isso foi meio que gradativo. Talvez quando essa página do diário foi escrita, elas já estavam sob o efeito do paranormal, não? E aí, com o passar do tempo que foi estar gravando... Olha bem, a escrita dela tá normal, ela parece muito bem escrevendo essa página do diário. Elas só foram, tipo, até a entrada da caverna e fizeram um mapa de como chegar à caverna e... Tudo tá normal, a letra tá normal, o estilo da escrita tá normal. A carta seguinte, que é quando elas entraram na caverna, tá escrita de um jeito completamente transtornado. Vocês trouxeram as cartas ou vocês deixaram no carro? Tá na minha mochila. Você pode puxar Tá então, comigo. se quiser. Mano, Ok. eu tenho... Sobre esse... Eu quero falar um bagulho que eu tô sentindo sobre esse velho. Esse símbolo até agora, a gente tá sentindo que é um símbolo como se fosse de possessão, certo? Quando você tem esse símbolo, alguma coisa dentro do seu corpo te controla. E se
esse símbolo gigante na costa do velho que foi tatuado nele foi pra colocar a alma do Virgulino dentro dele. Porque pra ele tá segurando isso daí com garras e dentes e tá querendo proteger essa casa, salvando essa casa, parece que o Virgulino tá querendo proteger isso tudo. Longe de missão. Mas o problema é que a gente não sabe quem é esse velho. Ele tem uma identidade, ele é alguém, mas a gente não sabe quem. Ele nunca falou, ele não tem língua. E nessa folha, ele fala pra não se render ao símbolo. Talvez tava tendo uma batalha dentro. Entre o velho, o Virgulino e o que quer que esteja tomando conta do corpo do velho, que tava tentando tomar conta do corpo do velho. Mestre, eu quero voltar a tocar o corpo do velho no chão. Eu quero especificamente nas costas dele, no símbolo. Ok. Esse símbolo, ele parece que tá tatuado, ele parece que tá ali há muito tempo. Tipo, já teve uma cicatrização onde tá o símbolo, ele parece algo fresco. Você dá um teste, dá 2 testes pra mim, por favor. Primeiro, me dá um teste de sanidade. Ai. Normal. Não... E segundo, me dá um teste de análise forense. Ciência forense, né? Ou biologia. Eu tirei... vou de ciência forense. Eu tirei... Bom. Você percebe que isso parece que foi queimado nele há muitos anos. É uma cicatriz meio de queimadura. Que cicatrizou há muitos anos atrás. Não é algo recente. Gente, presta atenção no corpo dele. Vocês estão vendo o símbolo aqui? Tá grande. Olha só, ele já tá cicatrizado, ele já convivia com esse símbolo há muito tempo. Então ele tava há muito tempo não se rendendo pra esse símbolo. Talvez ele fosse mantido aqui dentro como um tipo de cobaia, talvez. Pera, quando você tirou no dado, qual foi o seu teste no forense? Liz, desculpa. No forense foi bom. Foi bom? Você sente que que faz cerca de, tipo... De 3 a 5 anos que isso tá nele. Ok. E isso aqui tá muito bem cicatrizado. Tipo, não é um negócio... Queimadura demora muito pra cicatrizar. Fazer uma cicatrização legal. Isso aqui, com certeza, tá há alguns anos nas costas dele. Não muitos anos, mas alguns anos. Então, todos esses anos, ele talvez tenha sido mantido nessa casa. E todos esses anos ele foi a única, ou talvez uma das únicas cobaias que não se rendeu ao símbolo. Ele conseguiu segurar. E por isso a folha rabiscada. Talvez seja por isso que eles arrancaram a língua dele, pra ele não falar pras outras pessoas como segurar. Será que existe alguma coisa que faz o símbolo ser ativado? Eu não sei, ele tava lutando há muito tempo com o símbolo, mas... Eu não sei se tem algo específico. Mas olha, volta na folha que tava... Que tá cheio de rabisco, vem aqui. Se vocês olharem aqui no topo da folha, ele fala ferreiro. Ele era um ferreiro? Ou alguém era um ferreiro? Ou foi um ferreiro que marcou ele com o símbolo? Porque a gente tem ferreiro escrito num cantinho da folha. Santo, talvez referência ao Santo Berço. Cientista, ó, bem grande no meio da folha, meio rabiscado mal também, mas cientista. Então ele foi queimado por um ferreiro ou... Ele foi queimado pelos cientistas, talvez? A gente precisa descobrir quem esse cara era, o passado dele. Pra gente tentar descobrir como ele não se rendeu ao símbolo, como ele conseguiu não... Eita! Olha o canto de baixo da folha. Parasita. Tá escrito em vários lugares mesmo, parasita. Rapaz. Será que ele sentia... Ele sentia o símbolo como um parasita? A gente precisa descobrir o que esse símbolo faz no corpo, porque se algum de nós passar pelo mesmo problema de novo, de alguém tentar controlar a nossa mente ou tentarem desenhar esse símbolo na gente, a gente precisa saber como combater, a gente precisa saber como ele combateu. Assim, eu acho que esse símbolo aí só funciona quando tem aquele lodo preto por perto, né? E eu acho que talvez aquilo que ativa isso daí. E se o símbolo só funcionar onde a membrana já tá muito fragilizada mesmo? Mas então, esse símbolo... A gente precisa descobrir o que esse símbolo significa. Mestre, o símbolo, ele tá bem nítido nas costas do... Sim, tá bem
Dá pra ver, tipo, até os símbolos menores ao redor dele. Ok, eu analisando esse símbolo de perto, pelos meus conhecimentos e pelo meu estudo, eu consigo correlacionar ele com algo que eu já tenha visto na faculdade? Tipo, eu tenho algum tique, alguma... Tipo, eu acho que eu já vi isso na faculdade em algum momento. Dá um teste de exposição paranormal. Ok. Quanto que eu tenho de exposição paranormal? Não passei. Você nunca viu nada parecido com isso antes, não. Ok. Os símbolos ao redor, eles parecem até lembrar alguns símbolos de alquimia antigos, mas você sente que esses especificamente, eles são muito circulares. Dá um teste de história pra mim. Eu não sei quanto que eu tenho de história. 20. Eu tirei normal. Você reconhece que esses símbolos lembram alguns símbolos de alquimia, mas eles não são nenhum símbolo de alquimia específico. Parece que do seu conhecimento da ordem, assim, esses símbolos lembram mais o que você viu na escola Nostradamus do que os símbolos de alquimia de fato. Mano, eu tava olhando aqui pro papel, uma olhada, e eu vejo aqui escrito bem pequenininho ali, falando, eu sou o ferreiro. Então não foi o ferreiro que escreveu, que fez isso nele, provavelmente porque ele é o ferreiro. E também tá escrito Nosso Deus. E ao meu ver, pra ter tanta coisa escrita assim, eu acho que comprova a teoria de que esse símbolo ocupa a mente e a alma de vários seres diferentes. Porque se ele tá falando Nosso Deus, eu não acho que ele tá falando sobre nosso grupo de pessoas. Ele tá falando nosso, tipo, os espíritos estão dentro dele. Então isso daí pra mim é alguma coisa que tá tentando possuir todo mundo. Ok, gente, abaixa aqui e dá uma olhada no símbolo. Thiago, você, especificamente. Mano. Você... Não sei se você lembra tanto quanto eu, mas eles parecem um pouco do nosso caso da escola. E... Pessoal, uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, desculpa, sobre caralho, quando vocês param de nível. O nível, o quanto vocês se exporam a paranormal já, é um D10 a mais pra todo mundo na exposição paranormal. Ok. Só pra vocês terem mais... D10 a mais? Todo mundo ganha um D10? Um D10 pra upar a exposição paranormal. Ok. Mas 2. 2 vezes, então são 2 D10? Não, só um D10. Só pra upar direto. Ok. Tá. Vocês estão, tipo, vocês foram muito expostos ao paranormal já, vocês uparam um D10. Qual é? A rapaziada da primeira missão ganhou mais um D10 também? Lembrando que quanto mais você sabe sobre o paranormal, menos sanidade você pode ter. Eu não sei nada, então. Eu também. Bora esquecer, Então, se vou você dizer a primeira tiver, se missão você aí. tiver 20 pontos de exposição paranormal, a sua sanidade máxima é 80. Tá. Justo. Ok, justo. Então, gente, esses símbolos pequenininhos, os bem pequenininhos, eu não sei se vocês já viram símbolos de alquimia antiga, eles são bem triangulares e tal, tem símbolo pra água, fogo, terra. Esses símbolos, eles não parecem símbolos alquímicos, pelo menos nada que eu já tenha visto, mas eles têm uma estética similar. Eu acho que a gente poderia fazer uma boa pesquisa na biblioteca sobre isso, talvez revirar os livros antigos da biblioteca e tentar ver algo, porque eu vi muito pouco sobre isso na faculdade. Mano, isso daí tava lá no labirinto que eu tava quando eu tava dentro da aranha. O símbolo aí tava no meu pé. Não tava tudo branco. Então, Não exatamente no seu pé, Raquinho. Aquilo significava que que era um estado que você só conseguia imaginar aquele símbolo. Eu só consegui imaginar aquele símbolo lá. Tava esse querendo ocupar minha mente. símbolo? Se a gente descobrir o que os símbolos menores realmente significam, talvez eles sejam o caminho pra gente descobrir, talvez, de onde vem o lodo ou como é feito o controle mental. Afinal, é uma inscrição de símbolos, então você inscrever os símbolos no corpo é o que afeta o corpo. A gente precisa descobrir o que esses símbolos significam, pra gente saber como lutar contra. Eu acho que é o nosso primeiro passo a partir daqui. Ok, eu concordo. Mas antes, eu sei que pode parecer estranho o que eu vou pedir. Mas, César Kun, eu preciso que você tire a roupa. Quê? Joey? A gente tá falando sobre controle mental. Pelo que eu bem me lembro, ele me deu um tiro. E se esse símbolo tiver no César em algum lugar no corpo dele? Só pelo Não monstrão vou tirar, ter olhado desculpa, pra ele. Joey.
Não é pela Thiago. vergonha, é que tá muito O frio. ambiente tá realmente frio. O ambiente nesse porão é mais frio do que lá em cima. Ok, pode ser no carro, eu vou contigo. Não, mas... Eu não quero tirar, tá de frio mesmo, eu não tô... Por favor, o Thiago E o tira. Virgulino, e se O o Joey é Virgulino muito... for o Se vocês ferreiro junto com quiserem ele, ir no tudo é mais quarto- de um ferreiro. Gente, O Thiago é tira. puramente... Pagou jantar primeiro, Joey. Ô, Joey, sim. Thiago, Eu acho que ele ia ficar mais confortável se você tirar a roupa também, sei lá, o moletom de preferência. Thiago, você se importa Do quê? de tirar a roupa pra gente ver se você tem o símbolo em algum lugar? Você também foi controlado, não foi? Rapaziada, Me- eu não me importo não, tá ligado? Começa a tirar a roupa. Então vamos. Eu filmo. Alguém quer ver Não, se eu tô com símbolo Joey. também? Eu dou um tapa no celular do Joey. Pô, o cara tá filmando eu tirando a roupa, mano. Ô, na moral, Joey. Ai não, Joey, calma lá. Ok, deixa eu dar um teste de furtividade pra ver se filmar escondido. Vocês querem ver se eu tô com símbolo também? Porque ele me bateu e tal. Por que Eu você não quer tirar acho a roupa, que- Arthur? Segurança. Se for pra ter desconfiança, todo mundo fica pelado agora. O Arthur já. O Thiago tira então, ele tira a blusa, ele tira a camiseta que ele tinha por baixo. Agora o Thiago tá sem camisa e vocês não veem nada no peito dele, nem nos Só por causa braços. das cicatrizes mesmo, todo fudido, tá? Vocês veem várias cicatrizes na área do peito dele. Vocês veem que Ah. provavelmente ele fez alguma cirurgia nos pulmões. Além de várias cicatrizes de garra que ele tem. Mas nada. Caraca. Nada não, família. Mas nada lembrando o símbolo. Essa cicatriz aí enorme é daquela vez lá? Não, é lá mesmo. Caralho. O bichão meteu uma agarrada monstra. Então, é o seguinte, eu vou virar de costas aqui na parede, você tira a calça e a rapaziada aí se vira. Não, ixi. Tá bom, né? Joey! É nóis. Ô, Liz, quando você vai pra perto dessa estante, você vê que tem nela vários pequenos embalagenzinhos de remédio, todos sedativos bem leves, e tem uma foto daquela família lá em cima, que é um homem e uma mulher e uma menina, uma foto bem antiga, e eles parecem estar bem felizes e sorrindo na foto. Qual das estantes? Da minha esquerda ou da direita? esquerda. Ok. Dentre também mais livros de psicologia, transtornos mentais. Tá. Essa foto, como é a mulher e a menina? Desculpa, eu acho que eu já pedi isso, mas... A mulher e a menina são... Você vai me fazer puxar, mas eu acho que elas têm o cabelo loiro as duas. Deixa eu puxar aqui. Enquanto isso, eu tô lá, eu te dou uma viradinha aí, família. Viu alguma coisa aí? Tô de boa? Posso botar roupa? Tá frio pra caralho. Dá uma viradinha primeiro. Dá uma viradinha. Tá de boa? As duas analisando têm o por cabelo mais loiro claro, Tá, liberado, o loiro, liberado. Valeu. mais comprido assim, e a mãe tem o cabelo mais cacheado, loiro. E a menininha Ok. tem, tipo, uns 16 anos nessa foto. E eles são os três na frente da casa, assim, sorrindo. Ô, Joyce, A todo mundo lá tá casa do na celular, te foto mete a parece porrada. muito mais bonita e limpa. O jardim é bonito. Apesar da foto não ter cor, você consegue sentir vida vindo dela. Você tava de cueca, tá tudo bem. E convenientemente, Joy. ao redor dessa foto é onde mal tem neblina. É como se tivesse uma pequena proteçãozinha, assim. Eu quero pegar essa foto e eu quero colocar ela no meu bolso. Eu vou só guardar ela. Ela tá dentro de Eu um vou ficar retrato. com ela... Ela tá de retrato? É um retrato, é. Eu coloco ela dentro da minha mochila, então, e deixo ela dentro da mochila. Eu vou, Ok. vou guardar como uma proteção. Eu noto essa... Quando você pega o retrato, você olha de trás assim, tá escrito Família Batista 1915. Perfeito. Perfeito. Eu guardo esse retrato comigo, então, na minha mochila e boto a mochila de volta nas costas. Ok, pode colocar no seu inventário aí. E aí, rapaziada, vai todo mundo aqui agora? Vamos fazer isso daí? Eu acho que já dá pra ver, eu tava sangrando coisa preta pelo olho. Vamos de boa, então. Todo mundo tá confiando em todo mundo. Eu acho Tá. que tá tudo bem. Você botou a roupa já? Eu já posso virar? Já tô de boa, tô de boa. Vê se eu tô com Opa. alguma coisa, daí eu vou tirar a blusa assim de costas. Tá de boa, Arthur. Eu não vi Você nada. tem alguma tatuagem, Não, alguma com coisa, medo. Arthur? Seu corpo é um templo também. Não, eu tenho uma tatuagem de asinha aqui, ó. Você tem asinhas. Ok. Tenho. Vocês veem ele tira assim, ele tá todo se expondo assim, ele ó.
Ele mostra, ele fica até um pouco mais de tempo assim, tentando mostrar a tatuagem, pra ver se alguém nota. Tem nada não, Arthur. Tá de boa, Arthurzão. Tá de boa, não tem nada. Que medo, eu não quero ser Você vê que ele tem um corpo bem tatuagem. definido, assim, ele tem um corpo bem sarado, ele tem um six-pack. E apesar de ser baixinho, ele é bem definido. Ô, Arthur, quantos anos você tem mesmo? 28. Ah, legal, interessante. Por que essa pergunta? Nada não. Você manda a foto que eu tirei enquanto ele mostrava ali. A tatuagem. Nada Pera, não, o símbolo. Como que tá essa estante além dos livros e da foto? Tinha mais alguma coisa? Não, ela tem menos livros que a outra tava mais cheia, mas... Gente, vocês Ok. querem ver aqui essas celas aqui? Ou acho que não tem nada? Vamos explorar tudo. Ô, Tiagão, Fique à vontade. Manda, sabe aquele cartão de crédito que você achou? deve ser pra abrir alguma coisa. Então, ou será que pode ter alguma coisa escondida nesse cartão, sei lá? Ou Ah, será já que passa? se colocar assim no escuro, aparece alguma coisa? Eu acho que vai ser pra abrir alguma coisa lá na caverna, mano. Será que é uma chave de alguma coisa? Será que a casa... Mestre, eu quero verificar essa cela aqui. Você entra na cela, você sente um ar pesado nela, você tem todos esses símbolos embaixo de você, os símbolos espirais, você se sente mal nesse lugar. O porão inteiro é um lugar que tem a membrana fina, é um lugar que é um lugar que traz um sentimento ruim, mas especificamente entrando nessas celas, você sente ainda pior. Você vasculha, você vê que tem bastante daquele lodo preto seco nessa cela, mas você não encontra nada que te chame muita atenção. Eu quero dar Além disso. um encontrar na outra cela, assim, o Pode dar um encontrar. mestre. Pronto, meu momento de brilhar. 69. Passou? Passei. Nice. Tá, você busca, você é bem cuidadoso assim, olhando todos os lados, você vê esse símbolo em todo lugar. Parece que esse símbolo estava sendo desenhado várias vezes, mas você não encontra nada de relevante que você acha. Ó, rapaziada, não tem nada aqui dentro não, mano. Acho que o que tinha pra achar, a gente achou, né? Acho que o que tinha aqui a gente já vasculhou o suficiente. Espera aí. Eu vou pra perto dessa estante aqui do lado, que tem os equipamentos médicos. Sim. É mais Eles uma mesinha parecem- mais baixinha, assim. Eles parecem equipamentos primitivos ou Eles são... parecem, eles são todos bem enferrujados, mas tem alguns equipamentos que não são antigos, tem alguns bisturis, alguns alicates, e você encontra mais vários sedativos leves junto com uns livros de terapia ao lado. Sedativos Eu quero leves olhar bem a data antigos, de- juntos com... Não, é só isso, na verdade, que você encontra nesse instante. Eu quero olhar a data de fabricação dos sedativos no potinho. Eles são todos com mais de 100 anos de idade. São todos de 1917, 1918. A maioria é de 1918. Ok, desses equipamentos que parecem mais novos, eu quero olhar esses bisturis, essas coisas, pra ver se São todos eles bem estão... manchados de sangue, martelinhos. Você vê o que parecem ser aquelas coisas de couro, coisas de segurar de couro, sabe? Eu esqueci, não é algema o nome, mas enfim, esses straps de couro. Mexendo. Dá um encontrar pra mim, por favor. normal, eu acho. Normal. Vasculhando nas gavetas, você encontra várias. Como eu posso dizer? Vários tipo. Como quando você desenha uma parte do corpo isolada, não é. Tipo. Uma Anatomia ficha. separada. É tipo uma ficha de partes do corpo diferente, tipo um braço com o esqueleto, os músculos, algumas anotações, alguns cálculos, uma setinha saindo dessa parte do corpo. Você vê a parte do crânio com todas as partes diferentes do cérebro demarcadas, mais alguns cálculos jogados pra direita. É como se eles estivessem registrando várias coisas diferentes em vários lugares do corpo, com cálculos que você não entende. A não ser que você dá um teste de matemática aí, ciência matemática. Ou física. Putz, aí é 1%, né? Não. Você não Não entende esses cálculos, eles são muito avançados pra você.
Esses papéis, eles têm o mesmo aspecto de velho, tipo os do diário? Os papéis não, esses papéis não. Então eu quero pegar esses papéis e levar comigo. Botar na mochila também. Ok, você tem vários papéis da anatomia humana. Com os cálculos também, eu quero levar os cálculos. Sim, então, eles estão na mesma página. Tá, Os cálculos estão em perfeito. cima dos desenhos. Perfeito. Ô, gente. Alguém aqui manja de física, matemática, era um bom estudante? Ou fez uma graduação, assim, que usava cálculo? Não? Não. Tá, né? Minha reza a lenda que eu tenho muita educação, né, mestre? Na ficha. Não sei se isso daí se aplica. Ah, não. Putz, meu querido. É física Inteligência não? Aí não, é que não se aplica mesmo. Ah, meus queridos. Enquanto tá falando isso, eu tô, tipo, olhando essa pocinha de sangue aqui na cama e, tipo, Bom, fechando a o gente- olho, abrindo, fechando o olho, abrindo. A gente tenta interpretar isso na biblioteca. A gente pega uns livros pra ajudar. Vamos embora. Vocês olharam tudo nas celas? Eu já olhei ali naquele sala ali, ó. Aquela ali aponta pra aquela sala que tinha cama, não tinha nada ali não. Eu não vou entrar ali, não. Essa que eu entrei tem um ar bem pesado. Pior que esse lugar inteiro. Tem névoa nessa cela aí, nesse lugar aí? O lugar todo tem uma névoa fraca, assim. Não fraca, mais forte que tava lá em cima. Mas tem Depois que a névoa, gente, sim. depois que a gente finalizou o velho louco, aconteceu alguma coisa com a névoa? Ela ficou Não. mais... Tá. Eu acho que esse lugar específico é um lugar muito pesado, porque olha a quantidade de símbolos desenhados no chão. E o que aconteceu aqui durante centenas de anos, ou uma centena de anos, sei lá, é um lugar complicado. É só tragédia que aconteceu aqui, né? Desde que tem muito tempo que acontece só tragédia aqui, pelo que a gente vê nos documentos, né? Então a membrana aqui deve estar mais fragilizada que tudo que existe. Mas eu gostaria foda. de arrastar a estante de volta pra tentar tapar pelo menos um pouco essa porta antes da gente explorar os outros cômodos. Falando Se em estiverem arrastar... de acordo. Não, mas falando em arrastar a estante, eu queria verificar essas estantes aqui pra ver se tinha alguma coisa atrás. Você Uma olha, coisa você não vê nenhum tipo de marcação no chão, você tenta puxar ela um pouco, você consegue, você vê que é só parede atrás dela. Em todas, Ok. Você Por quase debaixo derruba a das- estante, assim, se segura de volta e tá tudo certo. Caíram alguns livros assim no chão, Mas tudo bem, mas pessoal. você vê que tá tudo certo. Por debaixo das camas, a gente vê alguma coisa? Eles já exploraram bastante, os encontrados dele Tá. não resultaram em nada. Ok. Qual que é desse cartão? Não tem nada desenhado nele, gente? Mano, isso daqui vai dar... Eu prefiro guardar isso daqui, mano. Que se tava aqui vai ser relevante. Tava dentro do bolso do velho, deve ser algum lugar que ele ia. Parece aqueles cartão que tu passa em hotel, faz bibi e abre a porta, tá ligado? O cartão, esse preto do cartão que tá colorido, que ele é preto, assim, ele parece que foi colorido ou ele realmente já... Parece que ele já é preto de natureza? Você não sabe dizer, você pode dar um teste de inteligência pra saber se você consegue entender esse processo ou não. Tá, ô Thiagão, você me presta aqui rapidinho um cartão na moral? Vai na fé, papai. Toma. Tá, eu pego minha lanterna do celular e coloco no cartão pra dar uma olhada. Teste de inteligência. Nossa, não vai conseguir ligar a flash, meu amigo. Foi normal, 45. Parece ser um plástico preto. Você não consegue achar nenhuma especialidade nele. Você não sabe dizer Ele se tá ele tão foi fácil, pintado com nossa, spray é. depois, mas ele é plástico e ele é preto. Tá. Provavelmente é a chave de alguma coisa mesmo, eu devolvo pro Thiago. Tá, deixa no bolso. Ô, mano, eu tô afim de ir naquela caverna, velho. Depois eu dessa não- casa aqui. Não era melhor a gente Thiago. comprar bala pra espingarda que a gente tem e a gente não consegue? Não, se tiver na mão do Joey, não. Sem ofensas, Joey. Mas ele mandou mó bem, ele matou o bicho. O cara tá alisando a espingarda, velho. Ele tá, tipo... Ele tá muito louco. Você nunca Essa teve espingarda. uma arma que você teve um cara... Mas- Eu alisei, não. Ah, então você não Mas- conheceu a arma certa. Tiago, não é uma boa ideia a gente ir na caverna ainda. A caverna ela parece ser o centro de tudo, onde tudo tá acontecendo. Se a gente for lá sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento, sabe-se lá o que a gente vai encontrar na caverna? Não faz nenhum sentido. Se aquele bicho tomou pipoca, a caverna também toma. Mas quantos bichos a caverna reserva contra a gente? Bora comprar munição pra espingarda do Joey, a gente vai então. Ok, eu concordo com esse plano. Tá, mas antes Não, vamos não. olhar o resto da casa, né? Tem Bem. muita coisa pra gente olhar na casa aqui. Enquanto isso, eu Vamos. tava, tipo, olhando Ok, pro eu vou na Joey, frente com a espingarda. E aí eu ficava tampando, assim, o corpo dele, olhando pro rosto e destampando, assim. Eu tô meio confortável. Ok.
vamos embora. Eu sou a favor de ir embora. Vocês então saem, sobem a escada rangendo mais uma vez. Vocês chegam, vocês estão nesse salão cheio de sangue e tristeza. Nossa. Ô, mano, eu tô com muita sede, gente. Acho que eu vou ver se na cozinha tem água, velho. Alguém quer vir comigo? Eu vou com Eu ele. vou junto, eu posso ir na frente com a espingarda. Tá, então eu vou ficar aqui. Ah, então vai. meu Na Deus. frente da cozinha, vocês passam, tem essa mesa levantada, tem um sofá na frente da porta. Ah. Alguém tira e eu aponto a espingarda. Caso tenha alguma Pode deixar que eu tiro. Eu confio em você, Joey. Dá um chute Tirei. no sofá. Eu vou ficar aqui. Alguém fica de olho no Joey, eu não confio nele, não. Eu vou fico puxando. do ladinho aqui do Joey com a Glock. Eu vou puxando. Thiago, sem ser Teste de Por força? favor. Eu falei. Você começa a tentar puxar, mas ela meio que engata numa das tábuas que tá mais levantada que a outra. E você não consegue puxar sozinho, você tá tendo dificuldade pra puxar. Ô, Cezinha, dá uma ajuda aqui, velho. Esse sofá daqui tá pique aquela porta. Opa! É nóis, chega aqui pra ajudar. Bora. Teste de força com Vem. vantagem. Os dois? Não, só você. Eu falei. Eu Com furtivamente vantagem? levanto o celular assim, Ah, é com vantagem? É. É porque você vou malhou. abaixando a espingarda. Eu falei. E, literalmente, Tudo que a gente faz junto dá merda. Os dois ficam puxando. Os dois ficam tentando puxar. E não Eu sai forço. do lugar. O sofá tá emperrado em alguma parte da tábua. Eu Tá, quero eu posso tentar forçar, ajudar? velho. Eu A posso virou com tentar essa ajudar ou não dignidade, cabe? velho. Eu não Pera, vou o que forçar, foi, não. Arthur? Eu posso tentar ajudar ou não cabe Você mais pode gente tentar ajudar, ali? mas aí ele tem que sair da frente. Não, eu tô aqui no cantinho. Eu vou pegar no cantinho do sofá e vou dar uma erguidinha com o braço Teste e de vou força tentar... com 2 vantagens. Com 3 vantagens? 2. 2. Tomara que fale 3 vezes. Não é possível. Eu tirei bom, eu tirei bom, Ah, eu tá. tirei bom. Você percebe, do seu ponto de vista, que tá os dois tentando puxar com toda a força. O Thiago tá aqui em cima puxando o sofá. O Sérgio também tá puxando. Mano, esse sofá é muito pesado. Aí você olha meio de lado assim. Você vê que o pé entrou num buraco. Eles estão tentando puxar assim e tentar levantar. Aí só. Você levanta o sofá e eles. Os dois caem pra trás assim, trazendo o sofá junto. E tomam 6 de dano. Nossa senhora, velho! Que sofá forte, mano. Olha esse vídeo. É... Pô, na moral, os objetos dessa cidade são tudo tenso, mano. Nossa senhora, os objetos são nosso maior inimigo, mano. Tem nem os objetos são... tudo paranormal. as portas do sofá. Ô, Liz, Vê se sabe tem um o que eu símbolo vi, nesse tá? sofá aí que Ô, tava Liz. possuído. Sabe o que eu fiquei imaginando? Imagina esses dois com a porta. Da mesma forma que eles estavam com o sofá aqui. Oh, não fala Mano. disso, mano. Vocês se fico levantam fora. então que vocês tinham Tudo certo. caído e voltam até triste. onde, né? Aonde vocês voltam? Ar- Se coloquem aí. Arthur, eu tô na mesma posição. Tá aqui, ó. Arthur, certeza que eles ficaram chutando a porta e não viram uma chave que tava em algum lugar próximo. Ou às vezes tava destravada já e ele só... Para de falar desse assunto! Desculpa. Opa! Eu não tava falando nada. Rapaz, a gente sacrifica contra a porta e você trata a gente assim, velho. Não é possível, mano. Mas era só uma porta. Só uma porta. Só uma porta. Devia ter 57 desses símbolos na porta, a gente não viu, mano. Era a porta de Satanás. Vamos entrar aí, vamos entrar. Eu vou A entrando porta bem da devagarinho, cozinha tá passo fechada por e ela é passo. de madeira. Ah, tá fechado? Tá fechada, sim. Ok, eu tento abrir. A porta abre e você consegue empurrar ela pra frente. E aí você percebe que aquele sofá não tava adiantando muito, porque a porta abria pra trás. E quando você abre a porta, aos pouquinhos você vai vendo um monte de lixo jogado no chão. Um monte de coisa, garrafas, um monte de caixa de pizza jogada pra tudo que é lado, uns pedaços de pizza podre. O cheiro de mofo é forte, o cheiro de comida podre é forte, cheiro de lixo, parece que tem um chorumão assim. Tem um monte de garrafa de uísque, cachaça. E mais pro fundo, vocês veem alguns barris com alguns sacos, vários sacos empilhados mais lá na frente. Ô, vocês estão sentindo esse cheiro de uísque? Tô sentindo um cheiro de um chorumão. É, o uísque é com um monte de lixo. Eu só senti o uísque, desculpa. Eu vou entrando. Eu vou entrando também. Vocês entram, vocês vão passando por meio de todo esse lixo e você percebe, Joey, passando que você olha assim de relance, no meio de um monte de panfleto de pizzarias diferentes, você vê uma das páginas daquele diário. Oh. Ó, tentar abrir a torneira enquanto isso, mestre, pra ver se tem uma aguinha pro bebê que tá foda. Você vai até a torneira
nada acontece. Dá Você uns encontra tapa, dá um essa tapa página que sai. aqui. Opa, não encontra não. Você encontra essa página aqui. Não. Não, se encontra que eu mandei mesmo. Vocês já tinham essa. Eu tô louco. Você encontra essa li, mas página não li, aqui. viu? Eu li, mas não li. Essa é a página, essa é a página, essa é a página. Eu chamo a Liz, a hora que eu vejo a página. Pra mim não carregou ainda, mas eu chamo ela. Eu tô aqui, tô aqui. Liz, isso aqui parece ser mais uma daquelas páginas. Ok, ela tem data, isso é bom. Isso é bom. Ok, Lê pra junta gente. aqui. Vocês veem a Liz então pegando essa folha e todos vocês se juntam ao redor dela pra ver. Imprevistos, dia 8 de outubro de 2019. A noite anterior foi mais intensa que esperávamos. Uma gangue de motoqueiros locais parece utilizar, riscado, muito mais rudimentares que as nossas. Estudando o local e as entidades, riscado, manter algum tipo de... tudo riscado. Enfraquecimento da membrana para entretenimento. Típico do que se esperaria dos ruralistas dessa região. O Dr. Mick... Ei! Vocês lembram que faltava um nome de um doutor? É verdade. Vem cá. O Mick Jagger. Acho que é Mickey. Alguém já puxa... a gente não tem... A gente tem sinal de celular aqui, mestre? Não, definitivamente não. Ok. Nem o meu. Nem o seu. Ok, o Dr. Mickey, tudo riscado, uma estratégia para suborná-los e evitar, riscado, precisássemos economizar dinheiro. Bom, a gente descobriu o número do último doutor, gente, eu acho. O número? O nome do último doutor, gente. Quinto doutor. Então os assombrados queriam enfraquecer a membrana pra se entreter? Os caras gostavam desses mal daí, mano. Tudo louco. Na verdade, eu... Eles são Opa, uns lixos, mano. peraí, a Alice ficou surda por um segundo. Porque ela sentou. Tá tranquilo, Arthur. Relaxa, Sabe que a nós já Liz- meteu a pipoco Liz neles derruba tudo, o velho. papel Opa. assim, ai caralho, cadê esse Opa. papel? Opa, deixa eu... Desculpa, a Alice ficou surda por uns segundos aqui, deu um... É ressaca. Não entendo. Então, eles falam que eles encontraram essa gangue e eles basicamente iriam iniciar alguma coisa. Tipo, eu acho que a intenção desses doutores era enfraquecer a membrana, fazer algo pra enfraquecer a membrana. E de quebra eles conseguiram o apoio dos assombrados, porque eles faziam criaturas pra entreter os assombrados. Como, por exemplo, a questão do zumbi de sangue com o Gregório no banheiro. Eles Sim, jogavam um zumbi de sangue em alguém e isso entretia os assombrados de alguma forma. Foi isso que eu pensei na hora também. Eles tinham, tipo, uma troca. As pessoas que eram capturadas pelos assombrados, os assombrados tinham o direito de, sei lá, se entreter com essa pessoa. Mas, tá, eu chego perto da Liz aqui. Eu dou uma olhada aqui. Uma gangue de motoqueiros parece utilizar rabisco muito mais rudimentares que as nossas. O que seria isso? Seria magias do terrorista? Muito mais rudimentares que as deles? Será que os assombrados já sabiam usar algum tipo de Eu acho magia? que deve ser os métodos que eles utilizavam pra enfraquecer a membrana. Eles devem utilizar de uma forma mais metódica, uma forma mais... Mas, Né? calma. Vocês Deus. lembram que... Vocês lembram que eu falei que os o símbolo nas costas do velho, ela já estava cicatrizada há anos, certo? Certo. E pelas cartas que a gente encontrou, essa equipe de doutores se estabilizaram aqui há pouco tempo. Foi no final de 2019. Como que aquele velho tinha aquele símbolo há tantos anos nas costas se essa equipe de doutores chegou aqui no final de 2019? Pá, que tava rolando alguma coisa antes, não? Esse doutor pode ser alguma tentativa de alguém que já tava aqui antes de utilizar o Santo Berço. Será que esse método rudimentar que eles estão falando é o método que os assombrados usavam para torturar as pessoas? Porque, pensa comigo, a Aninha e a mulher do Virgulino, a Lourdete, as duas foram parar na caverna, enlouqueceram. O Virgulino trancou elas no porão e tentou, sei lá, curar elas de alguma forma. E tem aquele símbolo desenhado pelo chão várias vezes. Elas enlouqueceram, elas já sabiam como era o símbolo, elas já sabiam como funcionava. E se os assombrados que chegaram aqui depois, eles tentaram utilizar esse símbolo pra alguma coisa, e esse era o método rudimentar deles pra fazer as coisas. Eles torturavam o velho louco usando esse símbolo ou algo do gênero. Não, acho Afinal, que tipo, faz sentido. o Rodolfo, o líder dos assombrados, ele já conhecia esse lugar
há muito tempo. Tanto que eles definiram esse lugar como base há muito tempo. Pelo menos pelo que o Brulho tinha falado pra nós. Ô, Arthur, quando que os Assombrados foi formado? Desculpa aí. Te relembrar isso tudo. Foi antes de eu nascer, mano. Os Assombrados? Não, pera. Meu pai, ele separou do Rodolfo um pouquinho depois de eu nascer, e aí os Assombrados foram criados. Foi, tipo, bem rápido. Uns 26, 25 anos, talvez. Não, mano, eu acho que eles não estão há 26 anos fazendo essas loucuras, mano. Eu acho que eles só foram utilizados como meios para um fim, né? Acho que estavam sendo utilizados. Mas o Rodolfo, quando se separou do Brulho, o Brulho já tinha comentado pra gente de que o Rodolfo apresentava uns comportamentos meio exoterroristas de espalhar lendas por aí. Vocês lembram Na disso? verdade, o Brulho mencionou especificamente que o Rodolfo adorava essa construção aqui, quando eles eram amigos ainda, há muito tempo atrás. O Rodolfo era fascinado com esse lugar. O Rodolfo, ele sempre foi um psicopata loucão, aí meu pai, ele quis manter distância. Talvez só os Assombrados passaram muito tempo aqui e demoraram pra descobrir a porta secreta pro porão. É uma grande possibilidade. Afinal, é uma porta muito bem escondida, com a estante na frente e tudo mais. Outra coisa, vocês lembram que nos rabiscos do Velho Louco tava escrito que ele era provavelmente o ferreiro? Talvez ele tenha sido entregue pelos doutores para os Assombrados pro Velho Louco transformar as pessoas em zumbis de sangue. Mas ele era o ferreiro desse lugar. Sim, eu acho que os Assombrados eram usados justamente para enfraquecer a membrana o máximo possível para os cientistas saberem utilizar da forma correta, né? No caso, da forma incorreta. Gente, vamos terminar de explorar esse lugar? Concordo. Vamos. E a gente junta todas as informações que a gente tiver, porque as pontas soltas não vão se conectar se a gente ficar desse jeito. É verdade. Esses barris antes. Oi. Quero verificar esses barris aqui neles. Você chega perto desses barris e esses sacos, e você vê que são vários sacos de produtos agrícolas e pecuária. Tem vários sacos de sementes, fertilizante, vários sacos de... a maioria é fertilizante, semente e algumas outras coisas que você não reconhece exatamente porque você não é desse meio. Nossa, veio um espirro e ele foi embora. Desculpa. Então, e todos eles são da mesma marca, Verdante. Eita. Como é que você tá vendo aí, ô Joey? São vários sacos de coisas de agropecuária e... O interessante é que são todos da mesma marca, Verdante. Mas pra que eles usariam coisas agropecuárias? Olhando com mais atenção essa Uma embalagem, gangue. você percebe que Verdante, Produtos Agrícolas, São Paulo. Não, os caras foi... Os caras Verdantes, isso daí é o quê? Tá, eu quero me aproximar pra olhar também. Não vou aproximar também, pera aí. Vou ficar de longe aqui. Que é isso, Eu consigo né? sentir Eita, foi mal, algum cheiro, tipo, específico de algum químico, alguma coisa? São fertilizantes e são produtos agrícolas. Você conhece produtos agrícolas? Você tem... Então Não. você não conhece. Ok, mas não tem cheiro de nenhum químico além de... Não, são só Tá. produtos agrícolas de verdade. Ok. E alguns deles estão meio abertos assim. Mano, São tipo uns 2, 3 sacos. Uns 5 sacos, assim, contando. Não é nada muito, não tem muita coisa. eu como repórter na minha vida, senhor mestre, talvez eu tenha feito alguma pesquisa sobre produtos agrícolas em São Paulo? Inteligência, por favor. Curiosidade, na verdade. Curiosidade? Nossa, eu nem sabia que existia isso. Isso existe? Existe atributo das habilidades, não é atributo. Cadê? Curiosidade? Nossa, eu nem acho aqui, cara. É algo que você pega, tipo, aleatoriamente ou todo mundo tem isso? Deixa eu pegar Não, na acho- ficha. Curiosidades. Eu também não tenho, não. Eu vou pegar. Não. São aquelas perícias que você tem que ver na listinha. Vixe, acabou então. Eu posso falar minha educação 90, que eu tenho 90 Conhece, aí, ó, nunca usei na minha vida? eu vou te dar. 112 de curiosidade.
Você tem algum ofício de jornalismo, ô Thiago? Mano, eu tenho 90 de educação, velho. Eu estudei muito. Eu sou burro, mas sou estudioso. Isso já não se aplica. Eu deixo você fazer um teste de inteligência pela sua memória, então. Tá bom, então. Pelo seu trampo de jornal. Então, eu pensei e não me lembrei de nada. Você tenta buscar na sua memória. Você nunca foi de ler o artigo, a área rural do jornal. Você nunca foi muito amigo do pessoal da área rural também. Verdade. Você tenta, mas você não lembra exatamente desse nome específico. Só Complicado. Paulo. Eu ia comentar isso, olhando aqui de pertinho, esses produtos vêm de São Paulo, mas... Será que eles foram trazidos pelos doutores? Será que os doutores são de São Paulo? Eu quero... Peraí. A ficha da Eva Van Gloss e do Dr. Eric Dior, eu quero pegar ela na minha Pode mochila. puxar. Você consegue puxar ou você quer que eu puxe? Puxa, por favor. Eu tentei salvar os arquivos antes, mas eu não consegui. Obrigada. Gente, foca aqui. Se a gente realmente estiver falando da doutora Eva Van Gloss e do Dr. Eric Dior e dos outros doutores junto com eles, calma. O Dr. Eric Dior estudou em São Paulo. Provavelmente ele veio de São Paulo. Provavelmente com a Eva Van Gloss, já que eles estavam trabalhando juntos. Vocês acham que foram eles que trouxeram esses produtos pra cá? Ou foram eles que pediram esses produtos de São Paulo pra cá por algum motivo específico? É possível. Mestre, eu quero botar minha luva e eu quero meter a mão dentro de um desses barris pra ver se eu encontro algo anormal dentro do barril. Você enfia a mão, dá um teste de sanidade. Tô brincando, não. Você só puxa um monte de semente. Você puxa várias sementes, assim. Elas estão meio... elas não estão exatamente podres, assim. Acho que semente deve durar um bom tempo, né? Então, elas estão ok. São sementes de verdade. e a carrapato? O que diz na embalagem é o que tem dentro. Porque sementes? São só sementes. Eles não contrabandearam nada dentro dos barris. Por que escolher uma empresa tão específica pra comprar produto agrícola? Será que tem mais coisa no fundo? Você já fuçou tudo ali? Eu meti a mão aqui dentro, mas só sai semente, cara. Talvez eles estavam contrabandeando alguma coisa. Você quer chutar o barril no chão e esvaziar ele pra ver se tem alguma coisa? Mas Às vezes já tinha alguma coisa aí, mas eles já tiraram, sabe? Tipo, lá dentro, ó, eles já tiraram, já porque era contrabando. Joey. Dá um tiro! Não! Mano, Mano. será que isso não tem nada a ver com aquele lodo lá, não? Que reza a lenda que eles usam lodo também junto com agricultura, essas coisas. É verdade. Vai que, né? Mas será que eles produzem o lodo ou será que o lodo é gerado pelo símbolo? Vocês acham que eles produzem esse lodo? Eu imaginei o barril como algo pra contrabandear algo específico dentro. Afinal, eles não pediriam uma empresa tão específica pra entregar produtos agrícolas. A gente tá no sul, o que mais tem é área rural e produto agrícola aqui. Provavelmente essas sementes aí tem um tempero do chefe, né? Que a gente não sabe. Sabe as palavras, César. E se a gente explorar o resto da casa, hein? Vamos continuar, eu também sou a favor. Eu Ô, César. tenho ansiedade. Tô ansioso pra ver o que tem. Ô César, mano. Quê? Deixa eu te falar um negócio. Depois que aconteceu tudo isso, mano, eu tava no carro com o Joe, eu tava sentindo um desconforto olhando pra ele. Aí eu tava pensando, será que é ele? Só que aí eu cheguei aqui e toda hora que eu olho o sangue, eu fico meio desconfortável. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Daí eu fiquei tampando, assim, pra ver se era a blusa dele. E é a blusa dele, eu não sei o que tá acontecendo. Quando eu vejo vermelho, eu fico desconfortável. A blusa dele? Quando eu vejo a cor vermelha, eu fico meio, sei lá, dá uns arrepios, não sei. Posso dar um escutar? Sério? Fecha um olho, mano. Pode não escutar. Pra tu ver. Bom, você ouviu. 99. Não ouvi nada. Por um momento... Ai! Alô? Você não tá nem ouvindo mais nada. É foda, né, Sabe Joey? quando do nada dá um bum e fica abafado? E do nada, foi o que aconteceu com você. Tá. Tudo bem, gente. Tá, Baixou a pressão. Eu acho que... Você quer que eu fale com ele, Arthur? Eu posso pegar a blusa dele pra mim, tá meio frio. Mas
Ué, se você puder, mas é porque eu não queria, sabe? Eu acabei de chegar e aí eu vou falar que a blusa dele tá me incomodando. Que tipo de pessoa faz isso? Mano, eu acho que o tempo é importante, eu vou dar uma checada no último cômodo aqui na esquerda, mano. Se alguém quiser vir Na comigo. esquerda. Eu já tava pra Enquanto fora eles aqui. conversam, vocês estão indo pra lá. Enquanto eles estão conversando. Vamos indo, Arthur. A gente vai resolvendo no caminho. Tá, se você puder falar com ele depois, então... Eu boto o vídeo que funciona na porta, viu, senhor mestre? Escutar. Só o vídeo que funciona. Joey. Nossa, passei. Você ouve 92. Tá, peraí. só o vento. Ô, esse pack não tem nada aqui não, viu, família? Já vou... Vamos tentar abrir antes. Tá vendo? Eu tô do ladinho aqui, pode abrir se quiser. Eu vou abrir miradaço já no Pixel. Chuta ela. Não, Não. hoje não. Chuta ela. Eu aposentei. Você então por abre a que você não quer porta? me chutar a porta? Não, longa história, não é mesmo? Quem abre a Deixa porta? eu abro. Você então... Miradaço, tá? Você vai abrindo devagarinho, mas a porta abre na direção oposta. Ela abre pra direção da Alice. Então quem tem um ângulo melhor é a Alice. De Você boa. vai abrindo lentamente e dentro vocês veem algo que surpreende vocês. Essa sala tá muito bem cuidada comparado com o resto da casa. Deixa eu ver. Ela parece que tá mais limpa, parece que ela é a sala uma das salas mais usadas. Nas estantes, tem várias estantes, tem vários livros antigos, ultrapassados, de medicina e psicologia. São bem empoeirados. Na parede, logo à esquerda, vocês veem uma pintura de uma paisagem bonita na floresta. E lá na distância, vocês veem algumas cavernas meio que pintadas. Essa pintura é assinada no cantinho por Ana. Embaixo desse quadro, nessa mesa jogada com vários livros e papéis, vocês veem uma folha que chama a atenção. Tá, eu tô pertinho, eu quero pegar ela. Eita, preula. Lê pra gente. Lê pra gente. Nova folha, novo diário. Fiquei muito feliz ao ver a Aninha se interessando por arte, assim como sua mãe. Tão inteligente e gentil quanto seu pai. Fiquei feliz de ver um pouquinho de mim nela. Ela parece empolgada com a ideia de explorarmos juntas a floresta para achar novas paisagens para pintarmos. Ela quer fazer um quadro para o aniversário de Virgulino e ele com certeza vai ficar muito feliz ao saber disso. Esse aqui com certeza foi escrito antes da folha que a gente encontrou agora há pouco. Deixa eu ver. Eu chego perto. Eu encosto assim. Ela é a página 1, olha. Putz, obrigada por ver os números, eu não tinha visto até agora. De nada, de nada. Obrigada, eu não tinha visto até De agora. nada. Valeu, agradeço. Aí eu olho o Thiago aqui, Thiago, mano, você tá Tiago, pensando você no foi negócio? direto a essa mesa, certo? Não, Você vê que tem esse símbolo grande desenhado no chão. Foi. Dá um teste de sanidade pra mim, por favor. Tá na hora. Ah, mano. Relaxa. O cara pisa no negócio. Tudo bem. Daqui a pouco, você tá acostumado. Você vê em cima da mesa um livro de medicina aberto na página da anatomia muscular humana, que tá jogado mais um pouquinho pro canto. Nessa página tem várias anotações, cálculos no corpo humano, assim, no corpo inteiro, não só nos braços e nas pernas isolados igual antes vocês viram. E nessa página tem riscos de caneta preta que surgem do rosto e vão descendo e se entrelaçando com vários cálculos ao redor deles que parecem formar uma silhueta bem similar ao efeito que gerou aquela criatura que vocês conheceram. Jogado do lado dessa página, desse livro, tem uma página que vocês podem ver. E essa aqui. Cara, vai lá mesmo, ó. Ô, rapaziada, achei uma página aqui cheia de hipotenusa quadrática invertida Pitágoras aqui. Ih, Do Thiagão, lado, calma aí. mais jogado também, tem o que parece ser um print do Google Maps ou alguma foto de satélite de uma floresta do lado de uma estrada com um círculo vermelho marcado num pontinho meio marrom. Calma, foi muita informação de uma vez só. Vocês podem me Você perguntando falou muita coisa. Vocês podem me perguntando aos pouquinhos. Descreve de novo o Você papel, pode escrever por favor. em slow motion. O papel do mapa Isso. é uma foto de satélite vista de cima de uma floresta com o que parece ser uma área um pouquinho mais aberta e um pontinho meio marrom. A foto de satélite é de baixa qualidade, mas
dá um teste de inteligência. Era pra essa foto na tela, só pra saber, porque Não. pra mim não Quem? parece. Não, Tá. não é. Quem é pra dar um teste Quem que vai dar de da inteligência? O Thiago, eu acho que tá vendo. É, quem bom. pegou. Então eu. Caralho! Passei bem, hein? Agora eu Você tô deduz inteligente. que isso é uma foto de satélite marcando a casa no mapa. Ô, rapaziada, tem uma foto aqui do Google Maps mostrando exatamente onde a gente tá. Vem pra cá mostrar pra gente. Não, pera aí, vem você. Pior que eu não- mano. Você pisou nesse símbolo aí, cara. O que você tem na cabeça, velho? Mas eu já tô imune. Eu consigo pegar essa almofadinha aqui, mestre, do meu lado? O que você quer pegar? Essa é uma almofadinha aqui. É uma lata de lixo. Eu pego essa lata de lixo e taco no negócio aqui, no símbolo. Dá um Ô, arremessar aí. tio! Dá o quê? Arremessar. Eba. Não passei, velho, falei. Você arremessa até metade do caminho e a lata começa a rolar assim, ela chega na bordinha do símbolo e volta um pouquinho. Aí eu faço. Você tentou tacar isso em mim, mano? Não, eu tentei tacar no símbolo e chegou. Eu chego bem perto do Arthur e pergunto o que aconteceu. Ai. Eu tipo, fico desviando o olhar, assim, eu não olho pra ele. Eu queria tacar no símbolo. Joey, vem cá. O que? Vem aqui. Eu ignoro. Arthur, aconteceu alguma coisa? Vem cá. Vou apagar esse símbolo aqui no chão, não, mano. Eu vou até o Thiago, O mas símbolo eu tá não bem não apagado, piso ele no tava símbolo. só. Vem O cá. símbolo tá bem apagado assim no chão, não é Rapaz. tão Eu forte vou- quanto tá aqui. Eu vou até o Thiago, mas eu não piso no símbolo, eu fico na bordinha. Assim. Precisa não, fica não. Esse daqui é tenebroso. Joey, o Arthur, ele veio falar Mas, ó. comigo mais cedo. Eu acho que ele, sei lá, ele foi tanta coisa que aconteceu aqui, muito sangue pra tudo que é lado aqui. Pode Eu acho tomar que ele, a foto eu acho que ele tá com, Opa. sei lá, algum Opa, que Eu fico olhando uma eles cor assim, vermelha. Obrigada. de nada. Como assim pra cor vermelha? Não sei, acho que a quantidade de sangue que tá aqui, ele, sei lá, agora ele falou que tá se sentindo meio desconfortável quando ele vê a sua blusa, assim. Nada a ver. Arthur! Eu chego mais perto dele de novo. Arthur, dá um teste de sanidade pra mim, por favor. Ah, Celso, na moral, mano. Eu não sabia que era teste. Ah, passei. 22 Ok, e eu tenho ok. 28. Nossa senhora. Você viu o Joey vindo. Tipo assim, você tava. Aí você olha e só vê vermelho do nada. Aí você se toca que é a blusa do Joey, assim. Ô, menino, é um touro, velho. 28 anos, porte grande, giga desse tamanho com medo de vermelho? Você tá falando isso pra mim? Você sabe disso? Eu não sei se ele sabe. Como é que você sabe? Não, tô vendo. Eu você saio tá- da sala. Eu percebi isso tudo, eu saio da sala e eu tiro minha blusa vermelha e eu jogo fora. O que você tem embaixo dela? Ah, eu vou pegar. Eu tenho uma camiseta preta. Então vocês veem o Joey jogando a blusa dele vermelha fora. E aí ele fica só com No, uma no camiseta cantinho aqui preta. assim, ó, tipo, pra ele não ver. Eu vou pegar. Ah, Pega- César. ok, você vê o César indo pegar a blusa no chão, assim. O que você quer minha blusa? Eu tô com frio, eu vou colocar por debaixo desse agasalho cinza. Ah, ok, era só ter pedido, César. Tá bom. Pode pegar. Aí eu chego perto do Arthur de novo. Oi. Agora ele tá com uma camiseta preta, não tá mais com a blusa vermelha. Aí eu coloco a blusa vermelha assim e coloco o agasalho cinza por cima e fecho o agasalho assim. Tá. Eles. Você esconde. Aí eu fico felizinho assim. Tem um pouquinho de vermelho ainda subindo, porque a gola era alta, mas você consegue esconder. A sua gola também é alta do cinza, então só tem tipo uma bordinha vermelhinha assim, bem suave. Tá. Nossa, eu tô com muita blusa na hora de parar de botar a Você blusa. tá. Mas você se sente confortável, você não sente o calor não te incomoda por causa do frio. Tá. Ô, Liz, você que tá memória boa, braba. Ah, Esse cálculo aqui, dia 10 de novembro de César, 2019. quantas camadas de roupa você tem? Eu tô com a minha blusa de gola alta, tô com meu suéterzinho por cima, que é regata, tô com a blusa do Joey e mais o agasalho cinza por Você cima. tá com um de armadura. Yes! show! Ô, Thiago, meu querido, já que você pisou nesse símbolo aí, dobra a página que tá marcada no livro e pega esse livro pra levar com a gente. Pego, tá na mão. Mas, ó, você lembra de alguma coisa, quando eu comentei que fala dia 11 de novembro? Que falando aqui no cálculo, dia 10 de novembro de 2019 foi quando... Calma, deixa eu ver. Isso aqui, falando só mais um dia de cálculo. Então, acho que Dia é 11. uma treta. 10 de novembro de 2019, os cálculos estão certos, tudo está certo. Eu os fiz e refiz.
Eu não preciso dormir, eu preciso continuar calculando, recalculando de novo e de novo. Mais um dia calculando, só mais um. Se eles continuarem dando certo... Santo Berço. Bora ver o que aconteceu dia 11, que dia 10 faltava um dia 11, ainda dia 11. Tá, calma, vamos juntar todas as informações, mas a gente precisa ir num lugar mais calmo depois pra alinhar todas elas. Guarda... Dia 11? Coloca na minha mochila aqui, eu viro de Arthur. costas. Abre minha mochila, enfia esse livro e esse papel aí. De boa. Obrigada. Esquece dia 11. Ai, meu Deus. O que aconteceu no dia 11? Eu vi o Arthur falar isso? Você foi por algum motivo, quando você fala dia 11, o Arthur... Dia 11, dia 11. Ele só... Dia 11. Que porra dia 11, Arthur? Só quem gosta de rock vai saber. Dia 11? Dia 11. Caralho, Arthurzão não ficou bem mesmo, hein? Foi na cabeça, né? Eu tô melhor agora, na verdade. Toma uma patada na cabeça. Foi carinho. Gente, não quero estragar a felicidade de vocês, mas a gente tem a pior sala pra explorar agora. Qual é a sala? Vocês lembram de onde veio aqueles zumbis de sangue da outra vez? Os 3? Rapaz, lembro. Mas não vai dar Uma coisa... E o bestial? Liz, Eu aprendi. só uma coisa, Liz. A gente, todos esses documentos, a gente consegue ter uma noção de quem escreveu? Foi a doutora Eva Van Gloss que escreveu? Então, eu acho que se a gente juntar todos os documentos, separar eles por datas e tentar fazer uma linha temporal, a gente vai conseguir entender quem tava fazendo os relatos e quem tava fazendo os experimentos. Mas eu acho que isso eram papéis dos 5 cientistas. Eles registravam o dia a dia do processo experimental deles. Todos os documentos acho. é a mesma letra? A mesma caligrafia? Mestre? São todos da mesma caligrafia. Mesmo tipo de ok. papel. mesmo- Mas... E se a gente pesquisar o que aconteceu na cidade, lá na biblioteca, no dia 11 de novembro, velho? Que claramente é uma data marcante. Tá escrito aqui só mais um dia de cálculo. Então acho que foi logo depois desse dia que rolou uma doideira, velho. Só faltava um dia? Eu topo, mas eu acho verdade. que a gente tem 2 coisas importantes pra fazer. A gente, depois de explorar essa casa toda, a gente precisa ir no túmulo do Rafael Montes, porque o policial relatou coisas muito suspeitas daquele lugar. E Caralho. eu também acho que a gente precisa ir na biblioteca alinhar tudo e tentar entender o que tá acontecendo na caverna antes da gente ir pra lá. Pronto. Bora antes daquela sala lá cabulosa que tu falou, meu querido. Eu vou lá, vou na Vocês frente. vão então, aquela porta já tava com a porta aberta. Vocês veem esse corredorzinho que segue até uma área mais aberta. E no meio desse corredor tem uma bolinha de papel. Vocês não vão vir, não? A bolinha! Vocês não vão vir, não? Eu tô indo! Joey, acorda! Ô, Joey! Desculpa, eu tô aqui. Nossa, ele foi muito mais rápido que a gente. Esse corredor só cabe uma pessoa por vez. Pode Ele deixar passa que eu vou por na- baixo, assim, Peraí. do... Ô, Joey, Eu vou na frente. É um túnelzinho. você que tá com a 12, vai na fé, papai. Eu Vou na confio. frente, pode deixar, pessoal. Vocês estão vou todos ficar pisando dentro, naquela gosma vermelha que eram os corpos dos zumbis de sangue antes que estavam ali. Vocês pisam... Vocês estão Ah, andando, vocês olham assim, tá tudo vermelho embaixo do pé de vocês. Sujou meu boot, velho. Esses 3 zumbis, depois de a gente ter matado eles, ter passado um tempo, o corpo deles começou a voltar um pouco ao normal Não, eles ou nada? começam a virar gosma. Ok, e a gosma, ela tá, tipo, se mexendo, ela tá dando Não, aquela... não, é só uma gosmona assim, eles vão meio que virando sangue eventualmente. Tá. Perfeito. Corem, Eu vocês vou vão? logo atrás do Joey. Vou encostar aqui na porta. Vou abaixadinho também. Ok. Você segue em Personagem frente baixadinho. e vocês atravessam o corredor olhando com atenção pro lado. Você vê mais à frente de você tem um livro jogado. Mais ao fundo tem esse lugar tá cheio de sangue. Apesar de não estar pintado aqui na miniatura, ele tá cheio de sangue pra todo lado. Um monte de gosma vermelha também. Sangue, tipo, bastante sangue seco. Não tem gosma vermelha, mas tem bastante sangue seco. E... Aqui. E no fim tem 3 barris em cima do símbolo que vocês estão vendo. Pessoal, tem mais barris. Ô, Parece que- rapaziada. Tem vários crânios também, de animais diferentes. Crânios de humanos, crânios de animais jogados, esqueletos, ossos. Será que era aqui? Ao aquela redor de um dos diabo? barris. Tem tipo vários ossinhos ao redor de um desses barris. Ô, gente, entra aí, na Sim, moral, sim. que esse corredor tá escuro, tá com medo. Aqui, Opa, aqui. desculpa. Ele tá pisando no pé. Será que era aqui
briga de galo desses... que eles Espera, fazem? Thiago, não chega tão perto. Taca a bolinha. Eita. Eu queria só fazer um adendo. Imaginem que a equipe Kelvin foi atraída pra esse lugar. Foi trazida pra cá. Foram capturados, foram pegos pelos assombrados e pelos cientistas. Os 3 zumbis de sangue que a gente matou. E se eles forem a equipe Kelvin? Aí feels bad, né? Mas não tinha como a gente saber dessa informação, né? Eu já vi nessa Mas- missão já em mente que provavelmente eles já estavam mortos. Mas se for a equipe Kelvin, a gente tem que olhar muito atentamente se a gente não encontra algum pertence deles aqui. Ou alguma pesquisa, alguma investigação, algo. Tá com a foto deles aí? Assim, se eles forem inteligentes, Tô deixar sim. uma mensagem pra nós aqui, né? Tô sim, tá tudo na minha mochila. Eu coloco no chão e puxo a foto da equipe Kelvin. Eu sou novo nesse negócio de paranormal, mas equipe Kelvin, se vocês estiverem aí, dê um sinal. Acho que não é pessoa não, mano. Não é assim que funciona, Arthur. Ah, não. Talvez seja. Ah, Tá gravando o áudio? Não, eu tô Cuidado, filmando, se vai fizer que algum barulho, eu alguém vou sair apareça. correndo, já vou falando. Mano, não vai aparecer nenhum fantasma do chão. A caverna. Não vai, não. Para, vocês estão enfraquecendo a membrana. Daí do nada eu dou um tapãozinho. Boto uma palma autona. todo mundo faz um teste de sanidade. Desculpa. Ok, Pegou a foto aí? Ô, eu quero ver peguei. aquele... Mestre, você pode pegar a foto da equipe Kelvin, por favor? Você tá sem ela? Tá. Eu tô com ela na mochila, mas a minha mochila, ela... Sabe como ela é, né? Ô, mestre, eu chego bem perto, assim, do barril, mas não piso no bagulho, tá ligado? Tô, tipo, no cantinho do circo pra não pisar. Tô só Tá, dando uma olhadinha pra ver se sabe. Você chega no cantinho, você vê que os barris, um deles tá meio entreaberto e dentro dele você vê o que parece ser um amontoado de pedras e metais diferentes, assim, em formato rochoso. Um desses barris tem mais ossos e caveiras ao redor dele. E parece que dentro dele, meio que nas achaduras, você consegue ver o que parece ser ossos também. Parece que ele tá cheio de ossos. E o outro tá vazando lodo preto. Ô, rapaziada, tem um barril com osso pra caralho, tem um barril com pedra pra caralho, e tem um barril com aquele bagulho preto que sai do meu olho, do Cezinha e do mal. Sério? Ali. Eu chego perto. Dá licencinha aqui. Eu quero pegar essa madeirinha que tá encostada aqui na Você parede. pode pegar. Eu quero tentar derrubar o barril que tá com o lodo preto sem pisar no símbolo. É isso usando que essa tá bem madeira. na direita. Você dá um teste de força, por favor. Que ele é bem pesado. Bate igual uma pinhata, Liz. Normal. Você consegue se empurrar e ele cai e espalha por cima do símbolo. Ai, Thiago, dá um teste de destreza. Vai cair agora um guaxinim em cima dele. Falhou. Cai um pouco em cima da sua calça, do seu tênis, assim. Você se sente um pouco estranho. Dá um teste de sanidade. É o lodo? É. Beleza. Ai, Explode bastante lodo por cima do símbolo. Boa, falhei. Falhou? Você toma 2 de sanidade. Você Boa. se sente familiar de novo com aquele símbolo, com aquele sentimento estranho que ele te traz. E você se tem ficou uns perto. flashes do labirinto. Você tem uns flashes do símbolo. De Olhe. o que você sentiu quando você queria bater na ele Liz. ficou com a calça toda Ô, suja agora? Tiagão, Eu vou falar um bagulho na moral, Liz. Tu derrubou o bagulho na minha calça, tô ficando doidão. Vai ter que... você pisou na borda ali do negócio, que culpa eu tenho? Eu já falei pra você ficar longe desse símbolo. Derrubou o bagulho preto, tava saindo uma hora de volta na minha perna, tio. Tô ficando Thiago, doidão. ô Thiago, tira a não, calça. Não discutam, Puta por que pariu, favor. Thiago. Thiago. Fica pelado de novo, então. É, tira daí a não cai calça, mais porque- nessa roupa. Não discutam, Caralho. não discutam. Eu não sei o que fazer quando vocês dois discutem. Só tira a calça que você não vai ficar doido. Você não vai ficar doido. Ela e a Para de falar pra eu tirar a calça! Eu não aguento mais ficar pelado na frente de todo mundo. Mas você tá todo cheio de gosminha. Minha casa não é nada, a gente morrer, você vai ficar pelado. De novo. Você tá ficando doida. Você tá ficando doida. carinha, sou eu que Ele já tá ficando doido. Pode gritar! Vou ver a outra sala. Chega! Chega! Eu tô ficando maluco. Para. Ai. Vamos cortar a calça dele fora pra ele não ficar sem calça. Corta! Vamos cortar e fazer um short então. Só tirar esse negócio aqui. Cortar um pedaço aí Foi de só tiro. a região da Pode ser. perna direita dele.
Eu tô querendo te canela ajudar, pra baixo, assim, da calça. Viu? Eu só quero te ajudar, não quero tirar sua calça. A faca que eu te amo mesmo, corta. Tá, mas tinha canivete. Eu vou até virar de costa. Tô te incomodando, né? Ou, será que vocês podem parar por um momento e perceber o que realmente importa aqui? O lodo, ele é fabricado, gente. Esse lodo são materiais dentro dos barris que são colocados no símbolo e o lodo, ele é fabricado. O lodo é feito. Ele é produzido. Ele não surge. Ele é produzido, o lodo. Mas ele é produzido com base na alquimia? Não sei. Mas é a ação do símbolo agindo em com determinados componentes, com esse esterco, com essas coisas. O lodo é fabricado com a ajuda do símbolo. Sim, acho que o mais importante é que a gente sabe que o lodo é produzido. Agora, como ele é produzido, a gente não vai saber agora se é com base em algum tipo de magia, ou se é com base nos próprios princípios básicos da alquimia. Enfim, não tem como a gente saber muita coisa sobre isso, mas pelo menos a gente sabe que... Mas isso é ótimo, porque para existir grandes quantidades de lodo, precisa existir grandes quantidades de material. A gente pode pedir pro Senhor Veríssimo procurar as últimas vendas dessa empresa. E ele vai ajudar a gente a rastrear de onde todo esse lodo veio e quem comprou. Os 3 barris, será que eu consigo fazer isso? Rapaz. Os 3 barris estão com lodo, é isso? Não, só um deles. Eu quero tentar Cadê outro cutucar. que é isso, família? Eu quero tentar cutucar os outros 2 barris e tentar derrubar um componente em cima do outro. Pô. Não faz isso, não faz isso, não. Pera, primeiro que você não tem ângulo pra... Você vai ter que entrar no símbolo e aí tá cheio de lodo onde você quer ir. O que você quer fazer? E se a gente estourasse esses 2 barris? Pra ver se, tipo, a mistura dos 2 componentes, um por cima do outro, dentro do símbolo, eles formam o lodo. Eu só tô com medo de invocar o diabo, mas... Mano, foi assim que as minhas superpoderosas surgiram. Cuidado, mano. Vamos... Pera, a gente faz isso depois, então. O que vocês acham? Eu queria atirar no barril. Vamos ver outra salinha. Pelo amor de Deus, velho. Já tem um lodo preto tudo que tá canto na sala. A gente cortou a calça do Thiago já? Uma porta fechada de madeira. Vou na frente. É uma porta mais velha. Eita, preula. Eu tento abrir ela. Ops. Você consegue abrir com facilidade, ela não tem nem maçaneta. Você só vai empurrando. Ela vai... Eu empurro com o pé e tô apontando a espingarda. Oh, solta aqui! O que foi? Eu empurro com o pé Ok. e tô apontando a espingarda. Tá. Você vai abrir... E dentro dela vocês veem um depósito com várias tábuas, caixas vazias, roupas velhas jogadas. Tem ferramentas, tem alguns machados num canto com alguns troncos cortados velhos e apodrecidos. Tem uns alicates, uns martelos, uns pregos e tem mais 3 barris. Tá tranquilo, pessoal. Eu não vou chegar perto do barril de novo. Eu me aproximo dos barris. Você vai em direção aos tentar ver o barris, que tem. você vê que um deles, pelas tábuas, você consegue ver que tá cheio de pano, tecido. Tem um monte de panos, alguns com várias marcas de tinta. Os outros estão fechados. Eu quero pegar minha faquinha de sobrevivência e com a ponta da faquinha tentar erguer a tampa do barril. Você consegue um dos barris, você levanta e você vê que ele tem tipo uma gosma, mas você reconhece como tinta seca há muito tempo. Era um barril cheio de tinta que foi secando e evaporando e agora só tem meio que o que sobrou de uma tinta muito antiga. De que cor, mestre? De cor preta. Preta não, desculpa. Seria uma cor mais esverdeada. Talvez que tenha perdido a cor pelo tempo. Você não sabe reconhecer exatamente que cor era essa. E o outro barril, quando você levanta, você sente um forte cheiro de álcool e você percebe que dentro dele ele tá cheio de um líquido roxo. É vinho. Ok. Estranho, mas ok. Gente, não tem nada específico nesses barris. Um tem vinho, um tem tinta. Sei que o outro tem uns panos com restos de tinta, né? Sim.
Eu consigo reconhecer se esse vinho é bom, Selbit? Se o vinho é bom, o vinho tá trucidado, tá horroroso. Ah, Tem outra porta aqui? Tem outra tá porta. ruim, hein? É uma Eu quero já ir porta abrir de madeira um pouco mais bem cuidada do que essa aí que vocês acabaram de abrir. Eu quero já ir abrindo a outra porta. Cuidado aí, Tiagão. Tá de boa, tô mirado. Quando você abre essa porta, você se depara com uma galeria abandonada, um estúdio de arte. Vocês veem várias pinturas que um dia já foram lindas pinturas de paisagens, de florestas, várias pinturas de animais jogadas, mas hoje, pela degradação, pelo mofo, pela falta de cuidado, elas estão parcialmente ou completamente destruídas. Mas o que mais chama atenção de longe é a pintura da mesma caverna, várias vezes desenhada exatamente na mesma posição. Só que essa pintura, a cada quadro que vocês olham, ela muda um pouquinho. A cada pintura, as cores que são amarronzadas mais claras e leves, elas vão se misturando a uma tinta mais pesada. A cada quadro, ela usava mais cor preta. A cada quadro, a caverna ficava cada vez mais escura. E as paredes internas e mais volumosas com tinta preta, como se tivesse algo saindo de dentro dela. Os quadros finais, os últimos dessa fileira de quadros iguais de caverna, mostram como se a tinta preta estivesse saindo de dentro da caverna e consumindo a natureza ao redor dela, em um formato circular. O último quadro é como se alguém tivesse pintado uma caverna muito bonita e tacado um balde de tinta preta em cima dela. Mas não é só um splash de tinta, é como se alguém tivesse pego um pincel e ficasse girando com tinta preta por muitas e muitas vezes, cobrindo quase todo o quadro. Rapaziada. Fazendo uma análise. Além dessas pinturas, vocês também veem vários livros de arte jogados assim bem velhos, uns materiais de pinturas, pincéis, tintas diferentes, panos, telas vazias. E no meio dessa loucura, vocês encontram mais uma página. Mano, eu tô achando que aquela caverna ali não é coisa boa não, velho. Agora que você tá achando? Eu tô achando agora. Me arrepiei. Eu tô um pouco arrepiada também. Aconteceu. Ok, elas foram à caverna, gente. Será que foram mesmo? Eu não sei. Não sei, fica a dúvida aí. O que tá escrito, Liz? Eu não tô lendo. Não tá vendo aqui, não tá vendo aqui. Eu só aponto a folha pro Arthur. Ó, tá aqui, ó. Mano. Nossa, elas foram pra caverna. E eu acho que foram mesmo, hein? Liz, Oi. em uma das páginas não dizia que elas conseguiam ver a caverna? Então, se a gente juntar as páginas, a Aninha ficava observando ao longe cavernas e ela queria desenhar essas cavernas. Depois a mãe dela levou ela até próxima à caverna pra elas desenharem. Aí a Aninha queria entrar na caverna. Elas marcaram de entrar pra esconder o presente de aniversário do Virgulino. Aí elas entraram, elas foram pra caverna. E tem aquela carta depois de ir pra caverna, que elas voltaram completamente malucas e elas falam do Santo Berço e... Então elas... Será que não dá pra ver a caverna dessa janela aqui? Talvez. Eu vou da janela junto. Encontrar? Eu tirei bom. Você só vê árvores. Eu tirei bom. Não parece ter Que horas são agora? Vocês saíram do sovaco seco, era umas 4, deve ser umas 5. Eu quero dar uma encontrada nessa estante aqui, mestre. Pra ver se tem alguma coisa de. É só aquilo que eu falei, essa é a estante que tem os materiais tinta, pano, livros de arte, algumas referências, alguns rascunhos dela, de todas as paisagens, animais, natureza morta, assim. Natureza morta no sentido de, tipo, frutas, árvores, não morta. Entendi, ó. Mestre, eu queria olhar o primeiro quadro, o que tá menos rabiscado de todos, e procurar uma assinatura no canto do quadro. Lourdete. Ok. Uma Gente, caverna repara bem aqui. bonita pintada. Repara aqui, essas pinturas não foram a Aninha que fez, então esse estúdio de pintura provavelmente era da esposa do Virgulino.
A menina acho que vinha aqui, fazia um negócio ou outro. Você percebe, né, por analisando as incentivo da mãe. assinaturas, agora que você buscou, que a primeira tem a assinatura da Lourdete e aos pouquinhos ela vai cada vez menos se preocupando em fazer uma assinatura decente e as últimas ela não nem assina. Ela só as que estão mais consumidas pela tinta ela não assina mais. Ok. Eu acho que esse lugar era o lugar da Lourdete, ela fazia as pinturas dela aqui. Talvez ela tenha trazido a Aninha aqui pra pintar algumas vezes. Era o lugar onde elas passavam tempo juntas. Então... eu acho que é por isso que tá mais bem cuidado. Talvez os assombrados nem tivessem nunca nem passado por aqui. Afinal, não é de interesse de nenhum deles. Bom, agora que a gente já explorou toda a casa, a gente pode dar a nossa primeira pausa do RPG. A gente pausa por 5 minutinhos, vai pegar uma água, um banheiro. E quando... um banheiro, vai no banheiro. Pegar um banheiro. Pegar um banheiro. banheiro. E em 5 minutinhos a gente volta pra continuar a investigação, pra ver pra onde isso vai agora que toda a casa na floresta foi explorada. Okidoki. Nossa senhora. Vejo vocês em 5 minutinhos. Até já. Beleza. Até já. Estamos de volta! Muito obrigado mais uma vez a todos os artistas incríveis que compartilham com a gente um pouco do talento de vocês para ajudar a visualizar e participar desse mundo. Vocês são tão importantes quanto a gente nisso. Muito, 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 muito obrigado. E estamos de volta Estamos de volta para continuar nossa investigação. pra continuar nossa investigação. Aí, vazou nudes meus na live da Gabi. Desculpa, eu fui fazer... Mano, eu fui fazer xixi, desculpa. Devo admitir que fui eu que vazei. Muito obrigado, muito obrigado. Eu saí correndo e aí eu esqueci de trocar a câmera e eles viram Não o importa, mestre fazendo parkour e o Joey trocando a câmera. Ah, tá, sim, eu preciso. Eu tenho que fazer. Quando a gente vai pro intervalo, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Parkour. Me perdoa, Mas... foi sem querer. Eu Perfeito, não posso, estamos então de volta à nossa casa com bastante informação na tela. Muitas coisas que vocês encontraram, muitas coisas que vocês exploraram. É até estranho ver essa casa inteira explorada depois de tanto tempo. Mas chegamos aqui e vocês se encontram dentro do estúdio de arte da Lourdete com todos os documentos que vocês podiam ter achado nele. Ô, Tiagão, Manda a visão. há um tempo atrás a gente conversou, você tinha falado que em algum momento vocês viram um teste de gravidez. Foi nessa casa, não foi? Sim, a gente viu, eu lembro até o quarto, foi no andar de cima. No andar de cima, Era mas seu, deve Liz? ter saído do lado esquerdo olhando pra casa de frente. É o quarto que tinha uma aranha, né? Foi, cara, me deu uma... Eu queria que você pegasse esse teste pra eu levar pra eu tentar analisar ele. Pode deixar, deixa eu... Acho que tá comigo o teste, tá não? Acho que não. Ser Não mestre? sei. Você tá com o teste, sim. Não vou fazer ele subir lá de novo. Ah, eu vou subir lá, eu vou subir, eu quero subir. Tá, Legal. então beleza. Você tá com o teste sim. Você pega o teste de... um teste de gravidez que tá positivo. E você positivo. entrega pra Liz. Um testezinho de plástico desse que você compra em farmácia. Eu posso subir lá na moral? Você Opa, pode subir, obrigada. pode ir, você tá Espera aí. subindo. Quando eu vejo o César indo, eu posso pegar o quadro que a Alice estava analisando? Você pode, fica à vontade. Tá, eu pego, faço assim. Daí eu pego, coloco debaixo do braço e vou atrás do César aqui. Qual quadro? O quadro bonito ou o Pera, quadro qual todo quadro? bonito? O bonito. Tá, o mais bonito Tá na deles. minha mochila, querido. Nossa, você enfiou esse quadro inteiro É um na sua quadro muito mochila. grande pra mochila. É um quadro... Não, calma, qual Nossa, dos cara, quadros? não tem Não, como. eu pensei que era o retratinho do porão, desculpa. Não tá na minha mochila, não. Tá, Vou pegar. Eba. Ele leva então esse quadro todo da caverninha e segue o César. Peraí. Tô aqui com a galera. Com a espingarda na mão ainda. Vou colocar o quadro aqui, ó, na porta da escada. Vou ir atrás do César. Eita, rapaz, o cara já foi? Ok. Tá, você chega então no quarto onde você encontrou o velho louco César. Você foi acompanhando a gente? E onde o que você quer fazer aqui? Eu quero pegar meu spray de pimenta de volta que eu tinha jogado. Você vê o seu spray de pimenta que tava na frente daquele colchão. O colchão, na verdade, tá aqui embaixo porque o Thiago tinha levado. Mas você vê o spray de pimenta no chão, você pega ele.
Tá. Que é isso aí, César? Você vê que olha pra trás, você vê que o Arthur tava te seguindo por algum motivo e ele trouxe um quadro, deixou o quadro. O que você tá fazendo, Arthur? Por que você me seguiu? Ué, você vai vir sozinho aqui, tá doido? Ah, tá bom. Obrigado. Tá tudo bem. Eu só vim pegar o bagulho que eu esqueci aqui, mas Tá bom. Agora você que me segue, vamos trocar. Tá, enquanto eles voltam, o que vocês fazem aqui embaixo? Gente, eu queria aproveitar que a gente tá sozinho aqui. Vocês lembram que eu falei que eu liguei junto com o César pro policial lá, pro policial Victor, né? Sim. O policial falou do corpo do Rafael Montes e tal, que as pessoas estavam falando que o lugar era assombrado e tudo mais. Vocês não desceram tão rápido assim, não, pode parar. Vocês deram uma demorada. Dá uma multa aí, se for caminho de ir e voltar. Multa por tipo 1 minuto. Multar por 1 minuto, tá? Beleza, eles não multam pra saber que ele pegou spray. E tá, a gente tem essa questão do corpo. E eu acho que o melhor momento pra ir lá é à noite. Eu não sei se tem alguma relação, mas as pessoas sempre relatam aberrações, fantasmas, etc. de cemitério à noite. Então talvez à noite a membrana fique mais fraca ou algo assim. E é muito mais provável de a gente encontrar a criatura ou o que quer que esteja lá embaixo. O que vocês acham? A gente pode ir, mano. Aproveita e já embala no dia de hoje. Já tá ficando de noite mesmo? Eu só queria comprar mais bala pra minha espingarda, se possível. Eu acho que dá tempo. Mano, não é possível, cara. Ô, Joey, tô falando agora na moral, velho. Você tá me deixando com medo com essa espingarda aí, filho. Thiago Sensei, eu destruí aquele cara. Cara, tu destruiu, mas tu tá alisando a espingarda, a gente fala de sei lá o que, tu fala da espingarda, tu tá literalmente, não larga essa menina, velho, você fica dando carinho nela enquanto a gente tá trocando ideia sobre o bichão, você tava alisado na espingarda, tio. Tô prestando atenção, eu tô servindo de guarda. Chegamos, gente, chegamos. Assim, eu apontei a concordo. espingarda pros dois bem rápido, assim, porque eu levei um soco. Eu concordo que a parte de alisar a espingarda não precisava, né? Eu acho que tá um pouco além, assim. É só o Arthur e o César. Voltamos. Não, tá vendo? O cara já tava quase me espingarda de vocês aí, tio Todo, a gente tava aqui Pra trocando ideia proteger com vocês dois. porque- proteger nós dois, deles dois? O quê? Você tá muito psicopata com essa espingarda, tio. Não Tá, grita você com me dá um ele. tiro? Eu tô gritando, mano. Você viu que eu fiquei doidão? Deu um soco na tua costela, fia. Aí o menino lá ficou doidão, deu um tiro na cara do outro. Você não tem foi nem mal, vergonha mano. de falar que me socou na costela, né? Não foi Bicho, não culpa briguei. minha, cara. O bichão entrou na minha mente, mano. Meu corpo foi utilizado como artifício para as infidelidades do monstro que está perante mim. Então não foi minha culpa. Eu e Não. a espingarda nunca faríamos isso. Mano, eu não fico confortável, cara, com essa pegada gigante. Só uma dessas você toma pipoco. Eu falo bem baixinho pra ela, assim. É preciosa. Tá vendo? Eu ouvi isso daí. Como Não escutar de... ouviu. Dá uma escutar, É dá uma ruim. escutar, dá uma escutar. Deixa eu dar uma Eu escutar de quero um dar um ouvido. escutar também, eu tô pertinho. Com desvantagem, porque o Thiago é surdo. Você Eu tem consigo ouvir vantagem. também, tô do ladinho. Eu vou falhei, colocar. eu falhei. Eu vou dar Conseguiu escutar. normal com desvantagem? Normal com desvantagem. Tá, você escutou que ele sussurrou alguma coisa, mas você não sabe o quê. Você viu que ele fez... Mano, o cara tá sussurrando pra espingarda dele, filho. Ele tá falando com a porra da espingarda ali. Ele tá falando da espingarda. Ele sussurrou pra espingarda. Eu viro pro Joe e sério? falo. Eu tô Eu meditando. Eu viro pro Joe e falo, às vezes eu falo. Pra espingarda. Às vezes eu falo com a minha moto também. Mas, mano, a sua moto é um estranho. objeto de transporte. Ué, mas qual que é a diferença da espingarda? Você tá sendo preconceituoso. Isso é bem Ô, estranho. Quem é que Tiagão. fala o próprio E dirigível? se a gente continuar a investigação sozinho? Deixa Ô, eles ali. louco! Ô, Não, louco, Liz. Um fala com a espingarda, o outro fala com a moto, o outro Não, fala mano, com o computador que tá jogando fala o joguinho. seguinte, Que isso? Joey. Ei, ninguém tá atacando ninguém aqui, Não, ué. vamos falar agora de um jeito de boa, um jeito moral, um jeito tamo junto. Se liga, Joey. Nós não nos sentimos confortável com você com essa arma de destruição na sua mão, sussurrando e alisando ela perante nós e gostaríamos que você deixasse ela de lado. Ah, eu tô de não boa aliso com ela. mais ela. Eu não aliso mais, pronto. Não é questão de alisar. Questão do que? Tu acabou de falar que era por questão de alisar e eu... Hoje tu alisou, tu falou, amanhã tu tá disparando lá pro céu, falando, olha minha espingarda. Mas se moça, ele me disparar pro céu, acaba as balas e não vai ter problema, então fica tranquilo. Não, é um perigo, cara. E se acabar em você, tio? Olha a tua cara como é que já tá, imagina a espingardada. Aí ia ficar bonito também a cicatriz. Nem ia sobrar nada. Não ia nem ter cicatriz.
Tá, vamos continuar aí o bagulho. Deixa o Joey com a espingarda, ele sabe usar. Vamos pegar a bala. Pega a bala da espingarda. Não, Tá bom, vamos continuar. Ai, gente, enquanto vocês estavam fora, a gente tava falando de ir no cemitério e a gente quer saber o que vocês acham. Vamos lá, tô indo, hein? Vou partiu. Nossa, mas vocês mexem com um negócio paranormal e vão em cemitério? Ah, eu tô indo atrás do César. Ninguém vai vir, não? Eu Tá bom, ignorei, eu vocês fui atrás do todos César. passam então uma última vez. Vocês passam pelo corredor, vocês passam pelo hall todo que nojo. cheio de sangue. Espera! Vocês lembram das batalhas que tiveram aqui, das mortes que tiveram aqui. Mestre, eu fico um pouquinho pra trás. Vocês veem um quadro, por algum motivo, escorado ali no meio. Meu quadro! Eu pego assim, vou logo bater o braço. Você vê que o Arthur pega um quadro de uma caverna. Por que você tá levando isso? Minha casa tá sem nenhum quadro na parede, eu achei que ia combinar. E eu que sou estranho. Mas eu nunca tinha pedido Tô ficando com estranho. medo de vocês, velho. De verdade mesmo. Tem que fazer uma reunião de família depois, eles, todo mundo aqui, velho. Nossa, onde que o Thiago tá falando? Ele tá falando com a estante ali, ó. Sozinho lá, defendendo aquelas malucas. Ele falando com a estante, a gente tem que fazer uma reunião depois. Isso foi muito bom. Cara, mano do céu. Esse episódio tá muito Death Flag. Mano, que Alice, incrível o que foi você veio isso. fazer aqui? Mestre, como são as paredes aqui dessa área? São bem do jeito que você tá vendo mesmo. É tudo de tijolo. É, de concreto, tá, velho, perfeito. Eu venho aqui na portinha. Ô, Thiagão! O Thiagão volta aqui de dentro. Você viu que ele tava olhando pra estante assim. E voltando meio estranho, ele vem pra cá. Ô, Thiagão, manda um isqueiro aí rapidão. Nossa, eu tô suando. Cara, tá na mão. Depois devolve, por favor. Obrigada. Aham. Pode deixar comigo. Mestre, eu quero pegar essa madeira aqui que eu tinha usado pra Tá em empurrar cima o do barril. lodo. Tá, eu quero botar fogo na pontinha da madeira. Ô, louco. Pro Tá, pera, fogo você se pegou espalhar até o essa lodo. outra que tava aqui na... Tá, você deu a volta, Pode ser. o lodo tá todo onde você tá aqui, você vai dando a volta por aqui, aqui não tem lodo, aí aqui, ó. Eu vou desenhar com a Alice onde tá o lodo, ó. Olha a perna de cima dela. O lodo tá tipo assim e vem até aqui, Perfeito. tá? Que esse filho, vai tacar fogo Vou em pela tudo. beiradinha, então. Vou botar fogo na tábua e vou colocar a tábua em cima do Você lodo. pega um isqueiro, você pega essa tábua velha, você não tá conseguindo tacar fogo nela desse jeito. Você tá ela só, tá- tipo, ela tá vai ficando úmida? preta assim, mas ela não taca fogo, não é uma tocha. É uma tábua velha. Eu vou voltar. Eu pego um pedaço da calça que eu rasguei, mano, sem Tá enrolar. ali no isso chão, aí tá na perto do chão jogado ali. Se enrolar isso aí na ponta, não dá pra fazer uma tochinha não, Liz? Ô, Liz, por que você não afunda isso aí no vinho? Você tá Ah, o Arthur foi pra lá. Acho que vindo pra Não pega, não? Não, mas vai ficar. A tábua vai ficar muito úmida, ela não vai pegar fogo. Não vai não, vai não. Ah, então eu vou Ela voltar vai pra ficar lá. muito úmida. Eu quero pegar bem na pontinha, assim, na parte que não tem lodo na calça. Do pedaço da calça. Quero Tá. colocar assim na pontinha da tábua e botar fogo na. Você dá uma volta assim, quando você liga o isqueiro nessa parte com a gosma, você ouve e um cheiro forte sobe. O mesmo cheiro que você sentiu no sanatório, quando você tacaram fogo naquela cela. E a Ok, calça eu pega jogo- fogo facilmente. Jogo no lodo. Você joga no lodo, e quando você joga no lodo, você vê que o fogo tem um efeito bem forte no lodo, e ele começa a borbulhar e evaporar, e ao redor da chama, assim, o lodo meio que se espalha, e ao redor da tocha não tem mais lodo. Tá, Ô, Liz. Eu dou um passinho pra trás. Eu começo a dar uns Eu passinhos falo pra trás. eles aqui em cima, mano, a Liz tá E o tentando cheiro é botar bem fogo na forte, é tábua lá. horroroso esse cheiro. Ô, Liz, bora ligar lá pro Sr. Veríssimo e pedir 5 lança-chama. A gente entrou na caverna de 5 lança-chama, não tem história, vai pra isso aí. O que, mano? A gente vai andar igual os Ghostbusters, assim, com os tanques nas costas e os Isso é, chama? mas claramente fogo é importante. A gente pode pegar um desodorante, pegar uns skeletos. Beleza, aí alguém dá uma virada pro lado, assim, sem querer, e explode os 5 com os tanques nas costas. Então 4, não dá pro Joey.
Aí eu concordo, aí pode ser. Eu não ouvi, né? Não. Não, você tá aqui em cima. Tudo bem. Aí a gente pensa sobre isso. Eu acho muito perigoso, mas a gente pode cogitar. Tá, eu vou chegar aqui. Oh, tá demorando aí por quê? Nossa! Foi mal, meu querido. Vocês vão ver a voz do César ecoando por esse corredorzinho aqui que ele gritou. Tô indo, desculpa. Não, bora lá. Vem, Thiagão. Ó o seu isqueiro, desculpa. Pega aí. Ah, tá de boa. Arthur e Joe, quando vocês viram, agora que vocês estavam conversando mais de perto com o Joe, vocês separaram uma coisa que vocês não tinham reparado antes. Vocês estão vendo crescendo no rosto dele um Do começo César. de barba, assim. Dá pra Do ver César, um você pouquinho, falou do um pouquinho Joey. de barba meio que por fazer. Do César ou do Joey? Você Do falou César, do Joey. desculpa, do César, não do Joey. Ah. Nossa, Velho, César. Cezinha. Você... Nossa, Eu sou César. velho. Mano, é muito bom que o Thiago, sempre que ele fala, ele tá em outro cômodo, lá longe. Tô ficando doido. Cheguei. Mano, olha o César ali, ó, já tá ficando quase igual eu. Mas Eu sou mais velho que você, Arthur. Mas eu tô falando da barba. nem a pau. Ah. Tu é mais velho que Nossa. ele? Ô, Ele- Thiagão, eu Você tem aposto quantos anos? 10 que é mentira. Eu aposto 20. Que é mentira também. O quê? Que ele é mais velho que eu? Nossa, 10 que é mentira. Eu aposto a espingarda. Eu aposto... Mentira, eu nunca faria isso. Eu aposto no meu quadro novo. Aí eu levanto. Ninguém quer esse quadro. Mas eu tô apostando. Ele é amaldiçoado. Tá, eu pego minha identidade no bolso. Assim. Tu tá pegando o cara de uma chacina, mano. Ah, beleza, o cara consegue rastrear todo mundo e não vai conseguir fazer uma identidade falsa. Ah, eu não sou novo, assim. É um excelente ponto, Arthur. É, não tem como eu refutar isso. Eu conseguiria fazer uma falsa se eu quisesse. Tá, vambora. É Parabéns legal que pela ele nem barbicha. tentou argumentar. Eu ganhei 10 Pode mandar aí. É verdade, ele tá devendo um quadro novo pra mim também. Ninguém apostou contra. Não, mas ele era o contra, era só a gente contra ele. Tá bom, ganhamos então. Ganhamos, ele, tadinho. Vamos no cemitério agora então, família? Não, a gente vai na loja comprar munição pra mim. O que você falou, Thiagão? Aí do fundo não dá pra ouvir. Vai. Eles são muito rápido, mano. Eu imagino ele virando assim, e com ele é surdo, ele não vê ninguém saindo. Aí ele vai ficar falando sozinho assim. Vocês então Galera, saem muito da chato, casa velho. e vão em direção ao carro que tá estacionado. Nossa, nos carros parece uma folha. Legal, parece uma folha. Tá, vamos... Então o plano é o seguinte, a gente vai passar na loja, comprar munição pra espingarda, comprar o que mais tiver que comprar, e aí A gente vai pro a gente cemitério. vai pro cemitério. Tá, ok. Vocês entram no carro então, em qual formação? Ah, eu quero sentar na frente não. hoje. Tá bom, 7, 3 desculpa, quartos. pra Ó, eu trás, vou pedir então, pra foi mal. vocês, vocês têm permissão agora de salvar os objetos que eu dou pra vocês, então salvem os objetos e aí vocês vão poder puxar na mesa de investigação depois, que eu vou puxar vocês agora. Eu tá tenho bom? certeza, porque da última vez eu salvei todos, uma por uma, e eu não consegui consultar nenhuma hora. Você consegue agora você pode. Então, é que tem que nomear um por um. A gente pode fazer isso depois? Eu acho que vai demorar muito então tempo. demora. Tem que nomear todos os objetos. Se importa mesmo. Tô Vocês colocando que 1, 2, sabem, 3, eu vou 4, puxar pra então. mesa e vocês puxam depois, os objetos vão sair. Deixa nessa Tá. sessão você... Calma, o que você falou? É que Não, os objetos ajuda são a de gente só nessa vocês. Eu sessão posso aqui. puxar toda vez, mas é preferível que vocês puxem do inventário de vocês. É, não, faz isso só essa sessão agora, na próxima a gente já A tá com gente todos salva salvos pra tudo, gente é. faz em Eu off. vou puxar vocês pra mesa. Talvez já. Obrigado. Então é só preciso que um de vocês puxe caso esteja faltando um. Pronto, Talvez estamos na tudo mesa de novo Tá bom. com todos os itens de vocês. Ah, agora... Ai. Aqui, galera, eu salvei, ó. E então vocês entram no carro, coloquem a formação de vocês nos personagens, por favor. Aí você arrancou o nosso personagem. É, não... Vocês não têm os personagens, tá? Salve o personagem. Ao menos o personagem de vocês podem salvar. Eita, não tá aqui mais Ó. não. Aí, É ó. verdade, agora eu Entendi. consigo, pode crer. Tá, Pode Theo, crer. tô pronto. mas eu por que tenho toda vez muita- eu spawno Pera, tem dois pequenininho? Joe, eu botei dois Joe sem querer, calma aí. The fuck? Nossa, eu tô diferente hoje. Thiago, Liz. É um titã. Salve. Pronto. Eita, eu tô muito giga, véi. É, Tá, vocês têm vou só cortar- que ajeitar vou o cortar a tamanho de nuca vocês dele. nesse quesito. Mas de resto tá tudo certo. Mas nós não é desse tamanho, não, vocês estão muito pequenos. Ah, eu vou no ombro do César aqui, ó. Eu vou aumentar Pronto. vocês, eu vou aumentar aqui, ó. Pronto. Aí. Não sei aumentar. É o mais do lado Mais, do mais. backspace.
Tá, ok. Eu tô atrás, né? Tá. Você quer ficar na esquerdinha, no meio? Eu quero ficar na janela, eu gosto de ficar olhando pra janela quando eu tô no carro. Não Bom, vai. no meio. Eu aumento pra você. Ô, mano. O Obrigado. que aconteceu com o Joey aí? Você quer ficar no meio, John? Pronto. Peraí, eu vou pro lado de... Calma. Pronto. Aí. Tá lá. Quer ficar no Posso meio, ficar John? no meio, sem problema. Tá bom. Mas eu Vocês também então espingarda no meio entram no do carro e se dirigem Pode ser. Tá, pra onde? então vamos aqui. Pra eu... Vocês querem comprar balas, meus queridos amigos? Sim, vamos indo em direção quero. à cidade até eu conseguir o sinal pra eu pesquisar aqui, se vocês quiserem, onde é que é a loja. Pode ser? Ô, rapaziada, eu tava abrindo aqui as mochilas sem querer e acabei vendo aqui um dos avisos aqui que a gente tem de folha, mano. Isso aqui, ó. E queria levantar uma teoria interessante que tava pensando sobre lá no asilo, velho. A gente acabou de ver o Lodo se mexendo, certo? Sim. Quê? Eu não vi. Vocês viram o Lodos? A gente viu. É, o Lodo parece que tava vivo até. Quê? Que horas? Vocês atiraram nele? Ela tá com Ok. fogo. Vocês lembram o barril lá que eu derrubei? Lembro. Eu taquei fogo no lodo pra tentar, sei lá, dissipar o lodo pro lodo morrer. E ele tava vivão, ele tava borbulhando, ele reagiu ao fogo. Então, O bagulho é doido. eu tenho certeza que é um lodo que poderia ser utilizado pra alguma criatura. E se eu vi aqui do aviso do paciente 71, que ele tava com comportamento bestial e tava tentando coçar o próprio estômago, certo? E se a galera lá do asilo tava dando esse lodo como uma refeição pros pacientes, velho? Porque ele tava tentando tirar o próprio estômago, tá falando que tinha bicho dentro do estômago dele? Talvez fosse tipo algo que tava sendo alimentado pros pacientes, velho. A gente já saiu de carro ou não? A gente tá no carro Vocês estão dentro do conversando? carro, Tá vocês no entraram no carro. carro, não ligaram ele. Ah, ufa, é porque eu ia falar, se passar perto da moto, você me avisa, mestre. Ave Maria. Vocês não saíram ainda. Ô, Tiagão, você pode ligar o carro e ir dirigindo e falando, né? É, pode Mas ligar. tá mó difícil, tô falando até constante hoje, velho. Tá paia. Nossa. Não. Bora Só com girar pra calma, direita. Uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. Vamos. Ele liga o carro, ele dá a volta no meio todas aquelas motos que vocês abriram. Com um pouquinho de dificuldade, porque tem duas motos bem perto, mas ele dá uma ré, faz uma baliza boa e começa a sair. Então vocês vão conversando enquanto vocês saem, tem tipo 10 minutinhos até vocês chegarem na estrada. E na moto do Guaxinim, do Arthur. Ó, não fala esse nome. Que nome é esse que eu falei sem querer? Não, depois daquele loto tacando na minha perna, eu tô todo doido hoje. Foi mal, rapaziada. Tá fogo. Mas, Tiagão, esse aviso do paciente 71, lá no sanatório, é que você não tava por causa dos escombros. Tá mesmo Mas não. Mas esse cara, esse paciente 71, ele tinha um buraco, né? Era o rapaz do que dava choque. Ah, era Um buraco no Lembra meio aquele dele. bichão imenso que você viu no chão quando você chegou? Não é, Era o paciente 71, ele meio que criou uma boca no estômago, sabe? Ele tava meio que sendo corroído de dentro pra fora, assim. Talvez tenha sido algo que ele tenha sido alimentado com, mas ele não tinha o lodo. Mas Ele só falou- era um animal elétrico. A gente lembra de lodo nesse monstro específico? Não. Não, mas eu só tô vendo aqui que tem que limpar o intestino de mais um paciente do chão, então quer dizer que não é o primeiro, talvez. Tem alguma coisa no intestino dos pacientes lá. Deve ser esse jeito. Eles devem ter achado esse lodo antes, alguma forma de produzir esse lodo, e estavam fazendo isso lá um tempo atrás. E eles estavam tentando reproduzir isso agora de formas diferentes. Então, mas o único lodo que tinha no sanatório, o único, era dos corpos da Aninha e da Lourdete, que eles meio se juntaram e viraram o lodo. Talvez elas tenham morrido dentro da cela, ou sei lá, e os corpos delas viraram o lodo e causaram tudo aquilo. Mas talvez o lodo seja até algo recriado para tentar se replicar justamente isso que eles usaram em 1900 e caralhados lá atrás. Talvez eles conseguiram aperfeiçoar o que quer que seja, que esse daí o paciente 71, ele tá fazendo um teste do Dr. Verhoeven. Talvez o que a gente esteja vendo agora seja a versão aperfeiçoada do que eles estavam fazendo há muito tempo atrás. Tanto é que eles poderiam estar dando pro paciente ingerir antigamente, eles aperfeiçoaram e fizeram um lodo melhor do que eles fizeram antigamente. Eu acho que o lodo precisa de um recipiente vivo. Com certeza. E eu tenho uma teoria, mas eu não sei até onde ela vai. Porque vocês lembram que o Verhoeven, o dono do sanatório, ele tava procurando uma cura pra um tipo de esquizofrenia da mãe dele, certo? Uhum. Ou seja, ele enlouquecia pacientes propositalmente, ele causava esquizofrenia usando LSD e outros componentes químicos alucinógenos
pra deixar as pessoas malucas pra depois tentar curar elas. E se a mãe dele não tivesse esquizofrênica? E se a mãe dele tivesse sofrendo por conta do lodo? Ela teve a mesma interação com o lodo na Áustria e ele fugiu de lá com a mãe dele pra um lugar bem longe e sem governo incomodando, montou um sanatório ali que sabia que ninguém ia encher o saco e tava tentando procurar uma cura pra mãe dele, mas a mãe dele não tava esquizofrênica. Ele acreditava que ela tava esquizofrênica, mas a esquizofrenia dela, na verdade, era causada por essa interação com o lodo, essa obsessão pelo lodo, e ela falava o tempo inteiro da caverna e do lodo. Talvez ela nem tivesse esquizofrênica, e talvez ele soubesse que ela não tava esquizofrênica. E ele tava botando o que quer que seja que deixou a mãe dele louca e outras pessoas também pra tentar descobrir, né? Porque deve ter feito eles digerirem isso. Talvez Será que algum dos doutores que a gente achou os documentos agora também é austríaco? Sei lá, talvez o Mick Jagger ou o doutor... Outros doutores, algum deles será que é austríaco também? Vocês chegam na entrada pra estrada e onde tá a moto do Arthur. Precisa! Eu abro a porta assim, vou correndo pra ela. Ele Assim. meio que abre meio com o carro andando ainda. Tá merda. Para o carro, Thiago! Que isso? Daí Dá um eu teste de tiro as destreza, plantinhas. Arthur. Destreza? Tá bom. Eu fiz no freio. Ele vai quebrar a 31, perna. 31. Deixa eu Esse ver é o quanto quê? eu tenho Esse de é bom? destreza. Bicho doido. É bom. Você sai. Você meio que se esqueceu, porque você tava tão empolgado em ver sua moto que você esqueceu da porta, você saiu. Ai, caralho! Mas você se segurou na porta e aí você foi até a sua moto. Ai, peraí. Aí eu vou lá na moto, tiro as plantas de cima e abraço ela assim. Ai, desculpa ter te largado. Gente, esse Arthur tá ficando maluco. Ai, Mano, o maluco pulou do carro em movimento. Ele Aí pegou um quadro lá atrás e ficou levando e falando, olha aí um no quadro carro. novo. Eu vou voltar e falo, ô gente, Ô. eu vou deixar o carro aqui, o carro não, o quadro aqui, ó, no carro, aí eu vou seguindo vocês com a moto, pode ser? Oh, não. Esse quadro com os negócios preto desenhado aí, não. Alice, por favor. Esse não tem, esse só tem a caverna bonita. Não tem Caverna as coisas bonita. pretas. Ah, a caverna tá bonita, não tem nada É preto. o primeiro deles. Ele pegou o que É menos tão tinha coisa bonito, preta. olha. Mas é a caverna. Coloca no porta-mala, então. Tá bom, abre pra mim, Thiago. Alguém abre lá pra ele? Mas você apertar o botãozinho. Tá no motorista aí. Não sei se esse carro aqui tem, não. Acho que esse daqui não tem não, família. Então manda a chave, manda a chave. Ah, Vocês abrem o porta-malas e colocam o quadro lá dentro. Obrigado. Só tirar no quadro. Ô, gente, ai, para. Ô, gente, vocês não acham melhor a gente descansar, não? Porque, pelo que eu lembro, o César tá sem dormir até agora. Não, a gente vai na loja comprar bala. Depois o César dorme. Eu já Tá bom, fiquei 8 dias sem dormir. Nossa senhora, tá bom então. caralho, Eu vou- Cezinha, mas não tem Duvido. problema isso, não? Como que tá a minha cara, mestre? Como que eu tô cansado? Eu tô com... Ele, tipo, pela barba, ele tá com um pouquinho de olheira, mas vocês não diriam que ele tá um dia inteiro sem dormir. Parece que ele realmente peita ficar. Ele tá bem acostumado a ficar noite sem dormir mesmo, assim. Ele não parece Ha! Isso não faz 8 dias sem César, dormir. não. Eu Isso não faz duvido. bem. Os- É, eu sei que não, mas eu não tenho, você a gente não sabe tem que tempo não- pra dormir. A gente não tem tempo pra dormir agora, né? Eu acho. Claro que tem. Dormiu aqui. Hã? Vai dormindo. Dorme no carro enquanto isso, enquanto a gente vai pra lá. Boa ideia. Você fica jogando aquele low? Não. Enquanto você vira, tá. Eu vou pra moto, vai. Eu vou seguindo vocês. Aí eu subo na moto assim, coloco meu capacetinho. Como é que é o seu capacete? Ele tem várias. Ele tem uma caveira daqui, uma caveira aqui e atrás escrito Arthur. Tá. Boa. E aí eu ligo a moto. Perfeito. Então o Arthur liga a moto, faz um ronco bem alto. E ele sai meio que deslizando, assim, querendo se mostrar pra vocês. E pra onde vocês vão? O cara é brabo na moto, hein? Vamos seguindo aqui a estrada até eu pegar sinal pra pesquisar onde é a loja? Ok, vamos na direção da cidade pela estrada, então. Tá, Vocês peraí que Do seguem outro lado. por cerca de quase 10 minutos. Quando vocês acham que vocês estão chegando perto do sovaco seco, vocês todos recebem uma... Menos o Arthur, que tá na moto. Você pode mutar, Arthur? Com certeza, meu amigo. Na real, eu vou só pedir pra ele não... Voltei. Você pode deixar desmutado, só lembra depois de interpretar que você não sabe. Pra você não ter ficado bom. sozinho. Vou ficar assim, ó. Todos os celulares de vocês tocam ao mesmo tempo.
Tá, eu tô no passageiro, eu já puxo a tenda. Quem atende Destreza primeiro? pra ver. Destreza pra ver quem atende primeiro. É, destreza pra ver quem atende Tá primeiro. bom, pode ser. É o Big Fone. Eu tirei bom. Eu eu tirei falei. bom também. Eu falei dessa porra. Eu tirei. Ah, Você tá dentre dirigindo, Thiago... Oi? caralho. Eu tirei. Verdade. Você tirou um? Nem tocou, ele atendeu. O Joe tava sentado assim, aí... Ele já atendeu. Eu vi isso? Alô, senhor Veríssimo? Alô, senhor Veríssimo? É um código? O que é isso? Senhor Veríssimo, é assim que Senhor nós... Veríssimo? Esse é o nome que nós usamos, Senhor Veríssimo, para não usar Bota no nome, Senhor Viva Veríssimo. Voz! Xixi, eu não tô ouvindo! Ok. Coloquei no Viva Voz. Ok. Ah, Senhor Veríssimo, a gente tem algumas informações sobre as pesquisas que vocês passaram pra gente. Ok. Eita. Vocês pediram informações sobre um homem chamado Walter Luz, que poderia estar relacionado à equipe de exoterroristas que estão investigando. Sim. E algo sobre uma pessoa chamada Paula. Isso. Ok. O que nós encontramos na nossa equipe de pesquisa, Senhor Veríssimo? Nós encontramos Walter Luz, um médico, doutor em medicina de 42 anos, com doutorado em especialização em infecções humanas, parasitas, vírus e bactérias. O que chamou a atenção é que ele se demitiu do cargo dele de professor na USP em julho de 2019. E sobre Paula, nós não conseguimos achar com informações tão rasas. Vocês têm alguma outra informação que vocês podem passar para auxiliar a gente? Ou outras coisas que vocês precisam que a gente pesquise? Na verdade. Esse médico sim. aposentado ainda mora em São Paulo? Nós não temos informações dele desde a sua demissão, em julho de 2019. Senhor Veríssimo? Ok. Na verdade, eu tenho uma informação a mais, senhor Veríssimo. Essa doutora Paula, ela pode ter uma relação com um tal de Dr. Mick. M-I-C-K. Dr. Mick. Ok. Esses 5 doutores, eles aparentam estar relacionados de alguma forma ou trabalhando no mesmo projeto exoterrorista, mas talvez essa doutora Paula tenha alguma relação com esse Dr. Mick. Dr. Mick. São todos doutores, certo? Sim, todos doutores. Ok. Irei investigar e voltar assim que tiver mais informações. Mais alguma coisa? Qual a possibilidade de você conseguir mandar com urgência lança-chamas pra cá? Zero, Senhor Veríssimo. Nós não temos recursos, vocês sabem disso. Mas, senhor Veríssimo, por favor. Eba! Ninguém nunca desligou na Rapaziada, minha sem cara. nossas chamas. Vamos ter que fazer uns molotov, hein? Eu animo fazendo uns coquetel molotov. Deve ter algum tutorial no YouTube, né? Não, só colocar um paninho na ponta e acabou. É verdade, não é tão difícil, né? Não, coloca um paninho, coloca assim, tuc. Pega vocês fogo então na finalmente ponta. chegam passando no sovaco seco. Tem sinal agora? Tem sinal. O sinal, Tem. quando acontecer o sinal, vocês receberam a ligação. Caso a gente... Tá. Eu vou pesquisar onde é a loja de caça, alguma loja que possa vender munição de 12 aqui em Carpazia. O que você quer procurar? Vou procurar a loja de caça. Ok. Você Carpazinho. procura e você encontra uma loja de caça de Carpazinha. Quanto tempo daqui, de onde a gente tá? Cerca de 20 minutos. Ela fica do outro lado da cidade. Quantas horas que são agora? Só 6. Eu consigo, na hora que a gente tá passando... Eu passei também, né, junto pelo sovaco Sim. seco. Eu consigo ver se a Ivete tá por ali? Não, você não vê a Ivete, mas o carro dela tá lá. Tá bom. Gente, tem a loja aqui de caça de Carpazinha. Fica 20 minutos daqui. É do outro lado da cidade, aparentemente. Vambora. Tem problema, vamos lá. Tiagão que vai tocar o barco aí. O barco não, né? César, faz uma pesquisa, na verdade. Vê o quão longe essa loja de caça é do cemitério de Carpazinha. Ok, eu faço isso. Eu farei isso. O cemitério de Vou fazer agora. Carpazinha fica justamente naquela direção. Vocês podem... a loja é caminho pro cemitério, que fica um pouco mais fora da cidade. É caminho. A gente vai passar pela loja e aí depois da loja tem um cemitério. Perfeito. Vambora. Ok, eu quero ligar de novo pro número.
Você tenta ligar pro número que não tem. O número não aparece, não existe número. É sempre um número privado. Droga. Não dá, né? Não tem como você ligar de volta. Eu queria muito lança-chama. Ele não vai dar um lança-chamas pra gente, Joey. Eu acho que a gente precisa ter fé. Pode crer. Vocês então andam de carro por 20 minutinhos e vocês chegam numa pequena lojinha com um homem gordinho de boné, uma boina cinza assim, com a barba sem barba assim, a barba bem feita. Ele tá fechando a loja dele. Aí a loja é uma loja bem pequena mesmo, você consegue ver um balcão lá dentro com várias armas de caça, airsofts e outras coisas que você esperaria ver numa loja de caça, alguns animais empalhados. Gente, ele tá fechando, vocês querem que eu vá? Peraí. E a placa diz loja de caça de carpazinha. Tipo, caçadores de carpazinha. Aí tem 2 armas e um alvo. Ou vocês vão correr lá. Eu acho que eu tô mais limpo, Tiagão. eu vou. Vai. Pega, compra 100. 100! Tá, eu saio do carro assim. Eu tô Ele tá aqui do lado, fechando, saio do assim, carro. Um e homem vou. gordinho, baixinho de boina. Ô, sim, senhor. Tá fechando, não tá fechando, eu queria ficar pra... Quem que foi? Hã? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tá fechando aí já. Eu queria ver se tinham como eu fazer umas compras aí. Não tem como? Olha a mestre, hora. Tá bom. Eu paro a moto e saio, eu reconheço O que ele. que tu quer? Ele entra no balcão assim, começa a puxar as coisas. Só porque eu tô de bom humor hoje, vai. O que que tu quer? Tá, calma, o Arthur entrou também, não? Não, eu saio da moto, eu só perguntar, eu reconheço ele, porque a cidade é pequena Sim. e tal, ou não? Sim, você conhece ele. Quem que é ele? Você pode me explicar, mestrezinho? O nome dele é... É, te peguei, né? Que filha da puta. Muito escroto, né, mano? Deixa eu marcar. Tá. Geraldo. E ele é o responsável pela loja de caça. Ele é bem carrancudo assim. E era sempre seu pai que lidava com ele. Ele não gosta das pessoas, ele gosta de matar animal. E Tá, ele então, tá usando um moletom cinza e essa boina cinza. E ele tá... E aí, cadê teu pai? Tá tudo bem com ele? Tá, tudo bem. E aí, o que vocês querem? Mas, Por que não eu veio um que Bruno vim aqui aí, hoje. veio pegar as coisas? Se é dele que vocês vieram pegar. Ah, vocês estão juntos? Eu não sei, na verdade. Sim, meu amigo, ele veio pra cidade dar uma visitinha. Não, tá bom, então. Tu quer o que, ô Arthur? É pros Galdério, né? A gente bota na ficha deles, né? É pros Galdério. Que Tá, que mas a não gente tem tá nada. precisando mesmo, O César? Bruno não mandou nada preparado pra eu separar. O que tu quer aqui? Eu não vou ter muita coisa. Não, o Bruno tava ocupado demais, por isso que ele me mandou, desculpa. Não, mas por que ele não me avisou então que tu vinha? Ele tava ocupado demais. Ah, meu Deus. Ô, mano, pelo amor de Deus, Depois mano, reclama, só né, arruma irmão? O que um que foi? bagulho O que pra vocês nós. querem? O que vocês querem? Eu tô mandando mensagem pro César do carro lá. O que você tá mandando, Liz? Cezinha. Três cartuchos de pistola sinalizadora. Pede um colete pra mim, por favor. Um colete de Kevlar. Tiagão, o que você quer, meu querido? Rapaz... Quero nada não. E Não, 2 bota, kits tá? de primeiros socorros. Tem uma bota pra chutar a porta. É um pouco maldoso, deixa ele ir lá comprar um negócio. Sola de metal aí também? É, Pera aí que a Alice tá me mandando uma mensagem aqui pra confirmar que aqui a gente vai... Ele abre. Ok. Todo mundo tem bala? Vamos, caralho, eu tô fechando a loja. O que vocês querem? Ô, vê se pergunta, segundo. pergunta pro Cezinha perguntar pra ele se tem calça nova aí, uma calça. Calça de Qual cá. pistola eu mando pra... Cartucho de qual pistola? Pera. Pistola sinalizadora. Ah, sinalizadora. Pistola sinalizadora. Arthur, caralho, o que vocês querem, pelo amor de Deus? Sinalizadora também. Calma, eu tô pensando. Tá. Pensando, você não falou que você ia pegar o bagulho do Brulho? A gente É precisa... que é o meu pai pediu um monte de coisa. Lábia. O que é, César? Eu anotei aqui o que o seu pai Lábia, pediu. lábia. Vou dar lábia. Ô, pergunta se ele tem um paiol também. Deixa eu ver onde que tá a lábia. Pera, o que você quer, meu querido? Paiol? Isso foi, mano, vocês estão mandando isso aqui, é tipo 2 minutos de interação que tá acontecendo lá Eu dentro. falei Não tem, na não lábia. tem como parar o tempo.
Ô, acenda um cigarro que eu tô estressado. Você falhou? Falei. Ele começa a fechar. Já acabou? Já tô fechando. Ele começa a fechar as coisas assim. Vai, Não, sai, aqui, ó, sai. aqui, ó. Não vai pagar, não Aqui, vai o que que ele pagar vai? Aqui que- dinheiro pra Eu sei que caralho, vocês vão vai pagar, pegar óbvio que vocês vão bastante pagar. O que vocês querem? Aqui a lista, Ó. aqui, ó. Vou falar, nós precisamos de 3 cartuchos. Tem cartucho de pistola sinalizadora aí? Sei lá quantas que eu tenho. Ele puxa uma gaveta assim. Tem uma aqui, ó. Ele bota na mesa. É só isso? Uma. O que o Bruno Não, quer mais com coisa. sinalizador? Vai caçar Sinalizar. agora? Ele sempre adorou caçar animal. A gente também precisa de munição pra espingarda. Você tem alguns cartuchos aí? Qual o modelo? Tá, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar do calibre 12 é isso. Ele joga Calibre assim. 12. É isso que eu tenho. Tem. São cartuchos que ele colocou na mesa? É. Quantas balas são por cartucho? Uma? Uma bala por cartucho? É, um cartucho de É. dois. Você bota duas assim. Cartucho que Você você bota, fecha é. a espingarda. Ah, eu achei que você colocava individual as balas, assim, e o cartucho vinha várias balas, tá? Então, o cartucho é uma bala. Ah, não, é uma bala só. Tá, eu- então. Quantos tem? Pega uns 10. É. 10. Tá, eu leio assim. É, aqui. Eu- Tem 10 aí. Deve ter uns 10. Eu leio no zap dele assim. Você tem calça aí também? De caça? Qualquer calça. Tá achando que aqui é o quê? A Renner, caralho? É uma loja de arma ou... Arthur? Você não tem então, é isso? Claro que não! Tá, Você não quer vender a sua? Não, tô brincando, Geraldo. Tem kit de primeiros socorros? O que foi? Nervoso. Tem kit de primeiros socorros? Deve ter um aqui. Tem um que tá meio usado, serve? É o único que tem. Serve, Tá bom, serve. toma aí. Ele bota. E. Tá, e o que mais você tem? Você tem algum tipo de granada, alguma coisa assim? Vai matar animal com granada, tá louco? Ué, sei lá, algum explosivo que seja Eles- específico pra Por que caça? tu quer eu isso? não Tu vai sei. caçar ou tu vai fazer um terrorismo? Tá louco, guri? Não, é porque eles não são daqui do interior. Eles estão a fim de experimentar umas coisas diferenciadas. Mas Então que a vai gente experimentar vai droga, então brincar, fica tirar a tudo granada e isso. tacar no meio do mato, sabe? Essas De onde coisas. eu venho, na festa junina, a gente tem a bomba 4, tem track, tem tudo pra estourar na festa junina, entendeu? Vai Aquilo na lá porra da quando loja é- da festa junina, então, Tom. Essa é uma loja de caça, pelo amor de Deus. Foi mal, foi mal. Tá, você não tem Aí o essa Arthur, o que tu tá calma, fazendo esse Geraldão. maluco aqui? Eu mando mais uma Eu mensagem talvez pro mando o Bruno, eu não Cezinha. aguento mais essas crianças. Não esquece eu o não sou colete de Kevlar. Tá, piririm, tocou meu Ele celular. arrumou a nossa, calça e- eles. E colete. Tá bom, é Já isso, tá é isso. tudo Vai certo, dar... deixa eu ver. Vai dar 2.500 e se reclamar eu aumento o preço. Liz, manda mensagem. Tô com frio, mano. Pergunta aí se achou uma calça, pelo amor de Deus, velho. Eu Arthur, o Bruno falou pra Vamos lá, colocar vamos lá. na conta dos Galderos? pega a calça também. Pode colocar na você tem que conta do pagar ele de qualquer Vamos, jeito. tamanho Tava avisado. 42, Não 42. tem essa, querido. O quê? Vai ter que pagar de qualquer jeito, não é assim que funciona. Não, mas a gente paga depois, não? Colocando na Não, conta não- dos Galderos, a gente não pode pagar depois? Não, Puta que não é pariu. assim que funciona. Tá, então... Calma, onde é que eu vejo quanto que eu posso gastar por dia? Que aqui na minha ficha tá errado. A gente fez lá em dólar, mas aí eu converti pra real e aí tem tipo 3.900 reais que eu posso gastar, não é isso? 3.900 reais, dependendo do quanto de crédito você tem. De crédito, eu tenho 54. Então você tem isso mesmo pra gastar. Ah, então demorou. Passa no débito aí. Você não quer dividir comigo, não, Cezão? Liz, Pô, e eu tenho mais dinheiro ainda por conta da herança do Cristo. liga pra ele. É verdade. Liga pra Eu vou ele. eu Meu ligo colete. pro César. Tá chamando. Nossa, esse cara vai me bater. Tá, Ô, Joe, tira a mãozinha da minha o camisa. telefone toca. Eu não Alô? sei se Cezinha vai ter. Opa, César! Oi. Pegou o colete do Joey? Vou pegar. Pegou a calça do Tiagão? Não Não tem tem. calça. Putz, Tiagão, não tem calça. Não é possível, irmão. Eu grito o carro. Ô, Cezinha, vê uma calça aí, irmão. Não é possível. Eu tô desenrolando aqui. Aquela Eu cheia de desligo, eu bolso. desligo. Eu desligo, eu tô com medo do cara, velho. Eu Ele escuto ele segura gritando na e ele minha falou: cara. Nossa, tá cheio de alcoólatra passando na rua, né? Que perigo que tá. Tá, vocês... Beleza. Quando você se dispõe a pagar os 2.500 que ele cobrou, ele se assusta assim. Tá bom? E ele dá um sorrisinho meio de lado. E coloca na maquininha. Tá, 2.000, colocou- 2.500, né? Que tu vai... Tá bom. 2.500, tem como colocar mais um colete? O colete tá aí incluso? Eu pedi um colete? Que colete? Não lembro. Colete Kevlar, você tem aí? Colete o quê? Tá achando que eu sou FBI? Que é isso?
Vai tomar tiro de tigre agora, de javali? Você tem um bom 2.500, ponto. né? Os cartuchos, o sinalizador e o kit médico, né? É porque a gente tem um amigo que ele tem a mira meio ruim e a gente tá com medo. O que eu dele tenho a ver acertar com gente. isso? Eu não vendo colete, tá louco? Tá, mas 2.500 a gente só aqui, bota a perguntou. senha. Calma, meu amigão. A gente só tava querendo saber se tinha colete. Tá tudo. Tamo pagando. Vou pagar o bagulho, paguei o bagulho. Tô botando a senha, minha senha é essa aqui que eu não vou falar pra ninguém pegar meu cartão de crédito. Pronto. Tá lá. Valeu, boa tarde. Volta sempre aí, tu quiser também. Não, acho que eu não vou voltar, não. Se for muito Não, grosso pode comigo. voltar se quiser. Ó, tu quer comprar mais a 12? É R$1.000. Mais 2 tiros. Tem alguma coisa por perto assim pra eu tentar passar a mãozinha assim? Eu não sei, o que você tem aí? Me conta o que você tem aí. Talvez eu queira gastar mais dinheiro. O que você tem aí de bom? Olha Você não aí, tem ao redor, granada? o que tu quer? Tem não várias tem armas e granada? munições diferentes. Você nem tem nada nessa Tem loja alguns, aqui? alguns rifles de caça, a maioria é tudo rifle. Você vê uma espingarda um pouco mais baratinha do lado, não tão boa quanto a do Rodolfo. E é isso, é só rifle de caça e espingarda. Tem alguma coisa por perto assim que eu Sinalizador. posso pegar Não, pra sinalizador tentar não. O quê? esconder? Tem alguma coisa por Ô, perto vai que eu posso roubar o tentar pegar cara? e esconder? Não vou Você roubar, quer só tentar quero roubar saber. alguma coisa? Não, eu quero saber. Não, Caralho, tá. No Arthurzinho, balcão não tem Misa. nada. Tem tipo umas balas aleatórias que você não sabe do que é. Tá tudo meio que atrás da vitrine, assim. Não tem nada Ah, que alcançável loja à mão. porca. Então vamos embora. Não, então é só isso mesmo. Pode crer, eu não tô afim de comprar mais nada. Então tá Pode bom. crer. Ah, tá, mas ó, só pra avisar. Esses custos diários que você tem, César, não é o custo... É custo de vida. Comprar coisa, você gasta do seu dinheiro. Tá, ok. Eu quero só a NF, por favor. Nota fiscal? Que nota final? Já, vai, sai daqui. Ah, Eu ô tô fechando minha mão. Vai. louco, você tem que dar nota fiscal. meu. Ele vai empurrando, ele sai do balcão assim, ele é bem gordinho, tem a pancinha meio que saindo assim na câmera. Tá. Tem alguma cadeira por perto? E a próxima vez chama o Bruno que ele sabe melhor de arma do que tu. Comprou dois. Tem alguma cadeira por perto? Tem Pelo alguma amor de cadeira Deus, por perto? custava R$500. Vai. Tem, mestre, uma cadeirinha por perto? Eu quero derrubar. Quero fazer assim, ó. Pá, Tem um também. banquinho, tem um banquinho. Tá, derrubei o banquinho. Ah, tá bom então. Quem? Desculpa, eu tô com um tique nervoso que eu faço essas coisas. me Levanta. perdoa. Tô em pé já, aí eu saio andando. Vambora. Tá indo embora. Vambora. Vocês saem e vocês veem ele resmungando assim, fechando, puxando a grade. Que pariu, não. Não, mas eu ganhei R$2.500, que trouxa. E aí ele fecha a loja. Desgraça de cara chato. Tá, vamos voltar. Posso falar, Arthur? Opa! Comprou as balas? Eu entro no carro. Então. As balas, tô gritando na janela. Comprei 10 cartuchos de espingarda, comprei. Nossa, mas Comprou senhora. colete? Gente, olha, a próxima vez vai alguém aí, porque aquele cara era mais chato do que ele. Meu Deus do céu. Ele é mano. muito chato, muito chato. E eu acho que ele me roubou, inclusive. Paguei muito caro. Mas não importa, tinha muita arma lá pra ver. Não tinha nada. Aquela Não loja tinha, lá era não. porqueira demais. Não tinha. Depois a gente vai voltar aqui, todo Não mundo tinha uma fazer xixi calça na de porta. caça, não? Não tinha! Sabrina? Não Depois- tinha! Tô Não estressado, esse tinha. cara me deixou estressado. Ô, Thiago, depois a gente vai voltar aqui e fazer xixi todo mundo na porta dessa loja aqui, só de raiva. Não tá louco, velho. Chuta ela, tio. Então vamos chutar, não tem problema. Mas depois, agora não. Ó, Ô, gente, Cezinha, eis aqui passa o que aí eu de consegui. Eis aqui o que eu Vocês consegui. veem então Tem- o tiozão que tava fechando a porta, ele vai mais à frente assim, ele entra num fusquinha. E sai andando. Vamos bater. Não, tô brincando. Ó, Vamos então, vamos roubar. Aqui tem. Eu peguei 10 cartuchos de espingarda pra a espingarda do Joey, são 10 balas. Tem um kit de primeiros socorros pra Liz que tá meio usado, mas ele era o único que ele tinha, aparentemente. E Eita. tinha também um cartucho de pistola sinalizadora só. Não, eu sempre pediu 3, ele só tinha um. Mas que beleza, hein? E custou caro, viu? Eu tô muito triste. Eu tô muito Desculpa, triste. eu te pago um churrasco depois. Não, o senhor velocímetro vai reembolsar isso aí. Eu vou mandar print do meu extrato do meu cartão provando que eu gastei esse dinheiro pra ele me reembolsar. Ele não, o Getúlio não, o Gilberto, o Geraldo, ele não quis me dar a NF. Meu colete. Eu acho. Espera, mas aí, qual né? o nome dele? Getúlio, Gilberto ou Geraldo? Geraldo, eu Ô, acho. César, já manda uma foto do Chris também pra colete. mostrar que você já perdeu muito nessa coisa aqui. Ele vai ter que Comprou meu tirar o colete? dinheiro. Nossa, ô, mano. Daí você não comprou meu precisava ter colete? falado isso. Essa foi pesada, Arthur. Nossa! Me Volta perdoa. pra sua moto lá, Arthur. Tá Caralho. bom, Não, desculpa. calma. Pesada, Arthur.
Que? Coletinho? Colete. Não tem, eu perguntei pra ele se tinha colete, ele falou que onça que dá um tiro. Aí eu fiquei triste. Não tinha colete. Enfim, é só isso que eu consegui. Vamos lá pro cemitério então. O Arthur vai de moto. Arthur! Cemitério! É nóis, ele sabe onde é. Então, Não, então manda ele na frente aí que eu não tô ligado O não. Arthur, tá você sabe escuro, onde é o cemitério, sim. Apesar Tá, de então eu os posso Galderos guiar? nunca serem enterrados lá. O Não, Disney eu no... Tu, 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 tu. Aí eu faço. Caminha. Beleza. Aí eu vou atrás dele e tal. Vocês então seguem por mais uns 5 minutinhos. Saem um pouco da direção da cidade do lado oposto do Sovaco Seco, né? Vocês iam pro oeste, agora vocês vão pro leste. E vocês chegam finalmente no... Peraí. Oi? eu queria pedir pra Liz no meio do... Pode pedir um bagulho no, Claro, meio, sim. no meio do caminho? Liz, as pistolas que estão aí no seu pé, você consegue dar uma olhada qual delas tem mais bala? Tipo, você tira o cartucho delas, dá pra ver, né? Quantas balas tem dentro de um cartucho de pistola. Sim, meu queridinho, calma aí, posso olhar. Tá bom? Tá. Então no Começa caminho eu Nossa, quero... que isso, Liz? Mano, vocês vão Ué, o fazer cara acha que puxar eu o não sei negócio. olhar uma pistola, eu de trabalho na duas polícia e o sessão maluco me manda uma atrás, dessa. mano. Foi Esse mal. barco tá legal, meio grossosinha também. Tá. Não, eu tava falando meio que, tipo, foi mal, pô. Não, não, quero tá. mediar aqui um relacionamento familiar nesse grupo. Eu tô nervoso. Não foi legal. por causa do- Não, Você... tá tudo bem, né? Então, tá. Você consegue checar... Vocês ganham... Vamos lá. Vocês ganham... 7 novos cartuchos de revólver. Eu não sei o calibre disso. Eu vou ter que ver o calibre disso no livro. E Mas eu mais não 4 balas de Magnum. Tá. Tá bom, Nossa, eu não mano, tava as pensando em... pessoas fazendo ir atrás. Que cozice do caralho. Não, mas não dá nem tempo de fazer isso, mano. De pegar as balas de Não, todos dá os sim. cartuchos. Ela só tá pegando um cartucho de cada vez e vendo por cima quantas balas tem. Ah, tá. Pessoal, qual de vocês tem Magnum? Eu tenho uma 10 antiga, na verdade. Eu tenho 5 balas aqui de Magnum, eu posso dar pra alguém, já que eu tenho a minha espingarda agora. Pô, aceito, meu querido. Ok, mas Pô, você valeu, vai Joey. pegar com a espingarda? Aqui. Assim, se você parar de alisar e falar com a espingarda e essas ser pistolas- psicopata, tudo bem. Essas pistolas, alisar, eu só elas converso são... agora. Ó, essas pistolas que vocês têm aí são .22. Elas são curtas e automáticas. Elas dão 1d6 de dano e a munição que tem nelas não entra na arma de vocês. Então, se vocês quiserem usar essa munição, vocês têm que usar a pistola deles. Tô cheio de munição ainda, tenho 140, É tá isso. de boa. Ô, Joey, pode ficar. Então vocês têm tipo umas... São 8 vezes 6. Mas tira 4 tiros que eles deram. Isso dá... 8 vezes 6 vai dar 46. Menos 44. Você tem 44 tiros de ponto .22 nessas pistolas. Ok. A gente vai usar isso pra alguma coisa? Pra atirar Não, no não. carro. Não, mas a gente vai usar essas pistolinhas deles, a gente tem as nossas. Eu tenho a minha espingarda, eu tô bem. Não, tá Eu tô ok. tranquila também. Não quero. Nossa, arma. mas eu odeio vocês. Vocês vieram fazer tudo isso pra não usar os bagulho. Eu não Seus tinha Mano, ideia, eu- não Vai, foi vocês chegaram no sozinha, não cemitério, tenho nada a ver com vocês isso. veem na distância, Ok. tem um cemitério que é relativamente médio, assim, não é muito pequeno, mas também não é gigante. E vocês veem que ele é bem cuidado. Vocês vão chegando e ele é bem florido na frente, parece que ele tem várias flores na frente, é um cemitério bem bonito e parece ser um lugar bem agradável. Vocês estacionam na frente do cemitério e ele tá aberto ainda. A gente vai fazer o que aqui mesmo, Liz? Eu me esqueci. Capacete. A gente tem que encontrar o túmulo do Rafael Montes. E. Sei lá, né? Não sei o que a gente vai achar. Se vocês quiserem, eu distraio o cara que tá aqui trabalhando aqui. Coveiro? Deve ter um coveiro, né? Esse mesmo. Você conhece o coveiro? Ih, o Arthur tá na moto. Daqui a pouco nós conhecemos. Tá de O boa. Arthur chegou antes de você, tô esperando vocês chegarem. Tá, vamos descer do carro e vamos escolher o que a gente vai fazer. Simbora. Vocês então descem do carro e tem um arco de pedra assim, escrito Cemitério de Carapazinha. E aí um caminho entra e é um... Apesar de estar de noite, vocês conseguem ver que é um cemitério bem bonito e bem cuidado, assim. Ele é... Parece que as pessoas que trabalham nele cuidam bem dele. Chegando, vocês vão entrando em direção ao cemitério
Sim. Vocês veem então que a grama, no geral, ela é toda bem verde e todos os túmulos, a grande parte dos túmulos estão acompanhados com flores vivas, que provavelmente são trocadas frequentemente pelos parentes que vão visitar os mortos. Só que no meio desse cemitério tem um túmulo no meio dele que chama a atenção. Não por ser muito bem cuidado, mas justamente pelo contrário. No meio de toda essa grama esverdeada, que vocês ainda conseguem ver porque ainda tá acabando de escurecer, tem um túmulo onde ao redor dele tem só uma área acinzentada. Eu acho que a gente encontrou o que a gente procurava, né? Esse túmulo aí tá cabuloso. Ó, se liga. Eu não vou chegar mais perto de nada hoje não, velho. Se alguém quiser ir lá, vai na fé, mas já perdi metade de uma calça hoje. Eu vou. Eu vou junto. Eu só não tenho um joelho muito legal depois daquele incidente que eu não quero falar sobre. Não precisa. Mas eu acho que eu tô bem pra ir na frente. Eu dou um abraço no Cezinha. Tá tudo bem, Eu cara. dou um abraço de volta. Vocês vão caminhando até esse túmulo e quando vocês chegam nele, vocês veem que ele é cinza, porque a grama ao redor dele, numa área circular, tá toda morta. O túmulo lê: Rafael Montes, que Deus o tenha. Aí a data de nascimento dele, 25/3/1975, e a data de morte, 11/11/2019. Opa! 11/11? Eu vi esse 11 do 11? 11/11? 11/11? O Thiago também viu aí, mestre? Eu gritei. Quem foi no túmulo viu. Eu fui. Tá todo Eu mundo sou- no túmulo. Olha isso. Acho que tá todo mundo lá. 11/11. Eu pego o papelzinho dos diários que tava na mochila e balanço assim. Aí, ó. Ô, não abre minha mochila não, porra. Foi mal. Mas falei, ó. Não briguem. Falei, teve doideira dia 11. Se a gente descobrir o que aconteceu com esse cara aí, a gente acha mais um pedaço do... Tá, Pano. calma. Eu já anotei no meu caderninho. Vamos com calma. Tá, gente. A galera tá falando que esse lugar tá assombrado e que eles estão vendo coisas, etc. Será que é só questão de a gente esperar? Ou a tá gente... mesmo a fim de esperar um suposto demônio aparecer? Ô, mete no Google o nome dele aí, Cezinha. Bora ver Mano. porque ele tomou por pouco. E se a gente cavar esse buraco aqui, cavar essa grama e, sei lá, dar uma bala na cabeça do bicho pra garantir que ele não levante mais? Você quer... Não, isso meio que é Uma vez. contra a lei, né? Eu acho. Ninguém liga. Mas aí... O cemitério tá fechando! Vocês olham pra trás, vocês veem uma senhorinha corcunda. Com um vestidinho cinza, assim. Com Eu já vou falar com ela. Ela parece ter tipo uns 70 e poucos anos, ela tem um óculos. E ela vem... Gente, desculpa, mas o cemitério tá fechando já, viu? Não falaram com você? O que aconteceu? Gente, me desculpa, eu sei que vocês estão respeitando os mortos. Não, minha querida. Conhecem esse aí? E ela aponta pro túmulo. Não conhecemos não. Sim. Vocês são as primeiras pessoas que visitam o túmulo dele? Eu achei que ele era amaldiçoado, né? Olha isso! Ela aponta. Ai, que é terrível, né? Acho que ela deve ter ligação com o diabo pra ter... Não, minha querida, deixa eu te Eu falar e o que meu marido, a gente acontece. cuida desse cemitério como se fosse a nossa vida. Nunca Não, vi isso. Ele deve ter ligação com o capeta, a gente não gosta nem de mexer nesse túmulo. Não existe isso não, minha querida. Deixa eu falar. Oi. Fala pra ela que a gente é um grupo de você tá no exorcismo e a cemitério, gente respeita tem os mortos, exorcismo. por favor. Ela tem cara de acreditar nessas coisas. Confia, minha querida, não. Deixa eu falar o que acontece. Tem uns jovens que vêm aqui de vez em quando e ficam brincando com o sul, mas tem uma denúncia lá que a gente trabalha pra Querido, eu polícia moro aqui de naquela perto. casa ali, se tivesse jovem eu veria. Ela aponta uma Mas a galera tá vindo casinha aqui na atrás ali. Mocaia, minha querida. Eu Tá vindo aqui na reconheço ela Mocaia. porque eu fico visitando o túmulo da minha mãe e do meu irmão, se pá. Sua mãe e seu irmão não estão enterrados no cemitério. Beleza.
Mas ó, deixa eu te falar, a gente veio aqui justamente passar a noite aqui pra ver se algum jovem desse vai fazer baderna no cemitério. A gente veio aqui justamente pra sua segurança de todos os corpos Querido, mortos que me estão aqui pra desculpa, eu preservar. sei que vocês querem visitar, mas vocês podem Não, voltar não é amanhã. O cemitério visita. abre, ele não vai sair daqui, Deus me Ô, perdoe. minha senhora, minha senhora, sério, a gente veio aqui, eu mostro distintivo lá, aquele distintivo fake lá de sempre, faz rapidinho. A gente veio aqui justamente pra tomar conta dessa área, pra poder preservar o descanso dos Bom, em mortais respeito, aqui. espera Glória a Deus. Calma, Abençoa, menino, senhor. menino. Em respeito a que ninguém visita ele, pobre coitado, talvez por isso, né, que tem o diabo que tá fazendo isso com ele. Eu Tem vou deixar diabo vocês não, né, ficar mais querido? 5 minutinhos aqui, mas por favor, eu tenho que fechar o cemitério. Em volta do cemitério, ele é cercado de quê, assim? Ele tem uma cerca... É um muro. Grande, baixo, é um assim, não muro? muito alto. Eu vou apagar a véia, tô brincando, vou não. Meu Deus, não vou fazer isso não, vou fazer isso não. Ela se vira assim, ela com a bengalinha dela, ela começa a caminhar em direção à casinha, assim. Gente, Mano, eu tenho um kit de lockpick na mochila. A gente pode simplesmente sair no carro, esperar ela ir embora e voltar. É isso que eu tava pensando, a gente entrar no cemitério depois que fechar. Ou a gente não é pode melhor botar só fogo, a gente pode meter o falar louco que nela, não, se mano? a Ela gente mora não no vê. cemitério, ela tá indo na direção então, da casa, a a gente gente- fica dentro do cemitério ali. A gente tá podia- precisando convencer ela a gente que a gente podia é da meter o polícia. É, exatamente. Não, mas a véia vai ver as coisas que a gente fizer. Alguém apaga a véia e quando ela acordar amanhã, entendeu? Não vai meter Não, eu não nada. vou apagar uma véia não, parceiro. A velhinha, pelo amor de Deus, me lembra minha mãe. Deus Vamos atende. trancar eu ela dentro da apago, casa é só dela. meter o álcool no paninho. Não, tu não vai apagar velhas. Thiago Sensei. Eu vou apagar a véia. Cara, Mano, relaxa, faz o seguinte, eu vou Querem trocar que eu ideia com ela na distraia ela? casa dela. E vocês ficam aqui cuidando disso, eu fico conversando. A velha deve gostar de trocar ideia, vai falar sobre a juventude, eu vou ver se estragam informação, tudo mais, e ficar tudo lindo. Eu posso ficar Thiagão. com ele se vocês quiserem. A gente distrai e vocês fazem um trabalho aqui. o trabalho provavelmente vai envolver tiro e várias outras coisas com muito barulho. Tá de Eu não sei boa. se conversar com a véia. Se ela ouvir tiro, a gente fala que os assombrados estão invadindo aqui e a gente vai proteger. mano. Mas a gente não protege. precisa ter necessariamente triste. Se a gente abrir a cova e realmente só tiver um cadáver num processo de virar um zumbi de sangue, é só a gente meio que botar uma faca na cabeça dele. Não precisa... Não, vou falar um bagulho na moral, ninguém vai pagar a coitada da véia. Vai que tu apagar ela, morre do coração, tadinha. Você vai lá tomar um chá com ela. É isso, aí o Arthur vai lá, a gente troca uma ideia, vocês voltam aqui na Mocaia, a paz, fica trocando ideia, fala que a gente da polícia tá tomando conta pros bichos não virem aqui e roubar tudo. Eu aprovo. Escuta aqui. O corpo do Rafael Montes tinha o símbolo na testa. O que vocês acham que ele vai virar, sinceramente? O Beuzebu. Vocês acham que ele vai virar só um zumbizinho de sangue? É só um zumbizinho de sangue. Não, mas peraí, fala aí, Joey, qual é a sua ideia? Existem outras maneiras de apagar ela, Thiago Sensei. Que maneira? Usa com as pigarras na mão, não tô gostando disso aí não. Faz ela soprar um monte de vezes forte, a pressão dela vai cair. Ela vai... Eu dou uma piscadinha pro Thiago. Eu ignoro o Joey. Então, gente, o que a gente vai fazer? Ai. Tá, eu acho que a melhor ideia é o Thiago e o Arthur ir trocar uma ideia com ela e a gente entra na mocaia e faz o trampo. Eu acho que tem que ter as 5 pessoas pra abrir esse túmulo. Tá, então quem que vai desmaiar ela? Eu não vou Eu desmaiar acho ela, velho. que o seguinte, a gente pode fazer isso. Se a situação ficar feia, a gente dá tiro, eles vão vir lá dentro da casa, aí o Thiago lança do mata-leão na véia e vem ajudar a gente. Eu não vou lançar um mata-não na velha, tio. Mas e se tiver um demônio aqui muito forte? Aí coloca a velha pra, sei lá, mano. Mano, você vai desmaiar ela, você não vai matar ela. Aí imagina, velho. Vai desmaiar um velho, olha o perigo que então é. vai tu desmaiar a velha, mano. Não vou desmaiar a velha nenhuma, não. Mano, o velho tropeça e quebra a perna. Você acha que desmaiar a velha é assim? Mano, fácil? imagina você querer pegar de mão junto, quebra o pescoço, tadinho. Vai lá você, desmaia a velha. Vamos cantar umas canções de Niná. Vamos voltar pro carro. Vamos botar fogo no túmulo de uma vez e aí a gente sai correndo. Hackeia o Facebook dela porque ela vai ficar preocupada com isso aí. Vamos voltar pro carro e a gente vê o que a gente faz lá dentro do carro, porque daqui a pouco ela tá fechando aqui o bagulho. De boa. Ô, ela deu 5 minutos, só abre a cova rapidão, vai, mano. Vai que sai um bicho aí, ela fica com medo, bora. Pra abrir uma cova? A gente é rápido. A gente tem uma pá? Eu vou pegar pá lá na casa dela. Mano, vamos deixar o carro em cima da... Eu fui. A furtividade.
catar uma pá. Você vai, dá uma furtividade e você vai em direção na casinha que ela foi. Ela acabou de entrar, ela anda bem devagarinho. Ela entrou assim e fechou na casinha. É uma casinha de uns 4 quartos, tipo 4 cômodos. Mano, a percepção dela tem que ser menos 3, mano. Falei. Falhou? Você chega perto, você vê que tem do lado de fora da casa um carrinho de... Tem várias ferramentas de um jardineiro. Tem um carrinho de mão, tem uma pá grande, tem vários fertilizantes, tem várias coisas, sementes de flores diferentes. Parece que alguém que mora ali também é um jardineiro. E eu acho uma pá? Você disse que falhou, né? No furtividade. Oh. Tá. Menos Tem uma pá, desvantagem porque ela tem uma pá grande, falei catarata. que tem uma pá. Como é que é? Tem uma pá. Tem uma pá? Tem uma pá. Ok, eu quero olhar pra ver se ela tá... Você olha Ela meio que entrou na janela assim e você vê ela. Você vê um senhorzinho bem corcunda, bem magrinho também, meio sujo de terra, com uma regatinha branca, sentado assim, tomando um chimarrão. E ela, tipo. As pessoas não deixam a gente trabalhar. E senta assim, puxa a cadeirinha. E aí eles estão assistindo TV. Tá passando novela. Ok, eu quero pegar a pá. Você pega a pá. Pego. E levo lá pra galera. É uma pá bem grande. Ok, eu sou forte. Não, tipo não, era só uma pá grande, não é uma pazinha pequena igual a que vocês tinham outra vez. Você chega, então você volta, vocês veem o Joe voltando assim com uma pá. Gente. Eles estão vendo novela. Eu acho que eles vão se distrair com a novela. A gente pode Qual que acabar era a agora. novela? Era... Não sei, era uma tal de Carminha. Ah. É boa essa aí. Eu não conheço. Tá, vamos começar vejo. então. Eu não Só sou vi a ela favor gritando. de abrir som Joey, sem dá todo mundo dá tá aqui junto. Dá um teste de... Por que eu abro minha boca? E curiosidade pra ver se você conhece a nova Avenida Brasil. eu quero que você dê um teste de curiosidade, ver se você... Avenida Brasil. Não tem curiosidade. Inteligência. É a única que eu lembro, e o clone. Ô Cezinha, Dá um teste de inteligência. enquanto a pra você galera tá ter acesso a isso. enterrando lá, bora lá distrair a velhinha, vai. Eu? Eu e tu, mano. Falhou? Tá. Falei. Vai que você lembra ela do neto, alguma coisa. Olha a tua cara de 16 anos de idade. Mas ele tá com Não barba. tenho Ele não tem cara de 16 anos, principalmente com a É, barba ele tá com agora, barba. ele parece que tem no mínimo uns 26, assim. Chupa. Vocês vão deixar os 3 fudidos abrir o túmulo, é sério? Os Tu quer 3 que distra- estão na merda. Ninguém tá querendo fazer o Mata-Leão na véia. Mano, então vai vocês. Então faz o seguinte, vocês três dão mata-leão na velha e no velho, sei lá, se tiver outra pessoa aqui. Estaciona Aí o eu carro vou na aqui. porta pra eles não conseguirem sair. Thiago Sensei, Oi. vai na frente da casa dele. O que a gente vai fazer? Rápido! Porra! Cava de uma vez, eu fui lá pegar. Eu pego a pá e eu começo a cavar. Não, eu cavo. Não, eu cavo. Me dá Mano, essa pá. faz o seguinte, gente, deixa eu falar. Eu e o César, a gente é infalível. Nós dois juntos não dá errado nada. Aí eu olho pro Deixa juiz. que a gente que escava, deixa que a gente cava e vocês três vão lá distrair a velha. É verdade. Tá, que fechou. funciona. Pega Tá essa bom. pá então. Eu trago E a pro situação? Thiago. Quê? O quê? Tá travando? Nossa, sua Você vai voz travou na inteira. garganta. O César engasgou, você vê... Ele engasgou assim com a ideia. Ele tá... Bora. Ele tá... Ele meio que engoliu... Desceu saliva pro pulmão. Não tá funcionando. Alô? Alô? Aí voltou, Ô, Cezinha. Cuspiu. Ô, Cezinha. Tinha se afogado. Bora então cavar, eles vão lá? Tá, Pode ser. vamos. Bora, pronto. Eu espero Pera aí, eles saírem pra eles- falar com o Cezinha. Calma. Tá, então quem foi falar com a velhinha? Eles três, eu acho, não? Ok. Vocês começam a cavar, então. Sim, eu falo, mano, imagina ter uma velhinha sozinha no cemitério, chega um cara com a cara enfaixada, outro com o buraco na boca e eu ia do nada. Vocês então chegam até... Vocês chegam na casinha da idosa. Eu vou pedir pra quem tá cavando multa. Ah, ok, peraí. Não, quem tá cavando Quem multa. tá cavando? Então César e o Thiago multam. Pera, quê? Você não tá Mas gravando. Thiago, Joey, você tá não tá indo cavando. Você tá com a gente. Ah, é quem não está cavando. Ah, tá. Isso. Eu É. achei que era o contrário. Ah, eu achei que é quem está Não, cavando não, multa. É, não, quem tá... Gente, César e Thiago mutem. Pronto, é isso. Então tava certo, porque Não, é o Joey. O Joey. Não, o mudou Joey Oba. mudou também. Ah,
O mestre tá bravo. Vocês chegam, então, vocês vão em direção à casinha. E aí, Tá. vamos fazer o quê? Baterzinho assim? Vocês dois estão com a carinha meio. Deixa eu tentar falar com a Beleza. velhinha primeiro. Daí, se eu precisar de cobertura, se um dos velhinhos tentar sair da casa pra ver o que tá acontecendo ou qualquer coisa acontecer, vocês seguram eles. Eles são velhinhos, vocês conseguem segurar eles, né? Eu, particularmente, tenho bastante charme com pessoas mais idosas. Elas me adoram. Vocês estão indo... O que vocês querem aqui? Eu viro o Eles rosto. querem ir Boa embora. noite. Boa Vai lá, noite. Joey. Alô? Eu que sou surdo, vocês, alô? Não, Oi. Boa noite, senhora. Como é o nome da cemitério senhora? tá fechando. Você quer que eu feche o cemitério pra você? Não, eu vou fechar. Vai embora, vai embora. Não, eu estou aqui Volta pra ajudar a amanhã. senhora. Vai embora, tem que fechar o cemitério, pelo amor de Deus. Não me faça chamar a polícia. Eu não posso voltar amanhã. Hoje é o último dia que eu tenho. Ela... Dá um lábio aí. Eu não sei o que eu tô fazendo. Joey? Minha lábia. Manuel. Adivinha. Ela se assusta. Hã? O que você quer dizer com isso? Amanhã eu vou... embora. Se é que você me entende, senhora. Não entendi. Senhora, Eu vou embora. você tá vendo esse curativo no rosto dele, senhora? Tô vendo. Ele tem uma doença também tá todo degenerativa. cagado, né? Desculpa, vai pra lá. Tá, tudo É bem, que tudo bem. ele tem uma doença degenerativa muito grave. Eu também. E ele provavelmente não passa de amanhã, senhora. Meu Deus. Mas parece que tá tão bem, tão saudável, jovem, o menino. Não, eu estou péssimo. Lábio. Lábio da Alice. É que... Da Liz? Ixi. Falhei. Amaldiçoado, velho. Ok. Falhei. Mas ele tá tão saudável, tá tão bonito, menino. Você não pode jogar o livro pela obrigado, capa, quer dizer- senhora. Por dentro ele tá todo destruído. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não posso fazer nada. Eu tenho que fechar o cemitério. O sonho dele é fechar o cemitério. Tudo bem, tá bom, vamos junto então lá, que a gente fecha junto. Me desculpa, me perdoa, eu não sabia. Eu vou com ela. Bernardo! Aí lá de dentro. Chamou! Que? Tá voltando a novela aqui, mulher! Bernardo, eu só vou fechar o cemitério, já vou... Tá bom! Se a senhora quiser ficar pra assistir a novela, a gente vai fechar o cemitério e vai embora já, Vocês senhora. não têm a chave! Deixa eu ir com vocês. Eu posso pegar a chave, é Você meu tá último louco? desejo. Como é que você vai me trazer a chave se você vai fechar o cemitério? Vamos logo. Ela começa a ir. Droga, ela foi mais... Claro, vamos fechar o cemitério, sim, senhora. Ela vai passando, ela olha assim. Ela ajeita o óculos. O que tá acontecendo ali? Nossa, peraí. Tem dois... peraí, tem que chamar, tem duas Não tem pessoas nada, ali na senhora. túmula. Senhora. Não tem nada ali. Você tá vendo alguma coisa ali, Joey? Você tá vendo alguma coisa ali? Lábia de novo. Pra dizer que não. É pra dizer que não? Pra dizer que não. Normal. Nossa, normal. Ela ajeita Eu só assim. tenho 5. Como não? Ali, menina, a vista tá pior que a minha ali, ó. Não tem nada Eles ali, estão senhora, não é, cavando no Joey? túmulo! Meu Deus! Espera, senhora. Oi! Senhora, Voltou a novela já, Madalena! senhora, me escuta. Aquele túmulo... Não, senhora. Esse túmulo é assombrado. Se a polícia vier, vai liberar um demônio super malvado. A senhora tem que entender que a gente tá aqui. Ah, mano. Deixa eu ver quanto que eu tenho de lábio. Foi normal. Foi 28. Ela nem se 30. assusta, você fala demônio, ela... O quê? Santo Cristo, o que tu falou? E o A gente Bernardo... foi chamar... O que tem que chamar quem, Letícia? A gente foi chamado... Que demônio? A gente foi chamado aqui porque a Por gente... que tu me chama aqui, túmulo amaldiçoado?
Então, a gente vai tirar essa maldição, porque como você percebeu, tá todo em volta ali e a gente veio aqui pra resolver esse problema. Quem são vocês? A gente é a equipe Ai, meu contra Deus! demônios. Ai, eu não queria! Eu pego ela no Tem a ver colo. com isso, senhor! Ela segura Eu pego um ela no crucifixo colo. assim no... Não, a gente só precisa da sua paciência, porque a gente Eu pego vai ela no cuidar colo, de mestre. tudo. Ela começa a Mestre, eu rezar pego ela no baixinho colo. pra ela. Ave Maria, Ave Maria. Mestre, eu quero pegar ela no colo, enquanto ela reza. Teste de força. Pegar ela no colo. Com vantagem, porque ela é... Não. Não acredito! Nossa, velho, você vai quebrar a veia. Só não deixa eu dropar a velha no chão. Não, pera, você pegou e fracassou. É. Você pode forçar. Ok, eu quero forçar. Nossa, Maria. se você falhar, sabe que dá um desastre. Caralho, né? deu um extremo. Me ferrando. Você extremo, pega a extremo, velha, o que tá acontecendo? E você puxa ela. Ai, comigo. minhas costas! Ah, Bernardo! Ele, o que tá acontecendo? Ele levanta assim. Sai correndo com ela e leva ela O pra Bernardo, casa. de eles volta. lembram muito os avózinhos do Coragem, o Cão Covarde, assim. Eu ia falar isso. Nossa, eu imaginei os dois. Eu Ok, também. Eu levei... O que tá Sai acontecendo correndo com ela aqui? pra casa. O que tá fazendo? Tudo bem, Ele volta tudo correndo bem, assim tudo bem. pra chamar a polícia. Calma, Madalena, eu vou chamar a polícia. Tá, eu saio correndo e seguro o Eu levei telefone. ela pra casa. Não, eu levei ela em casa. Eu vou correndo atrás. Você chega e ele tá, tipo, pegando aquele telefone de girar ainda. Ele tá no Senhor, eu sou a polícia. 0. Eu vim aqui por causa de um chamado. Ele tá Ele é surdo, eu chego lá e puxo. Ele não me ouve. Please. Eu puxo o fio. Não tem como eu chegar e puxar o fio? Você pode puxar o fio. Ah, então, já chama o papai. Eu tenho que mandar o quê? Destreza? É, destreza, sim. Tá, nossa. 001, meu Deus do céu, eu juro por Deus. Alô! Alô! Alô, polícia, me ajuda! Madalena, ninguém tá atendendo! Sai daqui, socorro! Não temos nada! Socorro! A gente só cuida do cemitério! Madalena, Sim, tá tudo não bem, mata tá minha tudo bem. esposa, por favor, Não, é tudo que tá eu tudo tenho! bem. Eu vou soltar ela aqui. Eu tô soltando. Todo mundo levanta a mão. Tá tudo bem, tá tudo Tudo bem. bem. Senhora, é Letícia, não é? Deixa eu só pedir pra eles mutarem. Nenhum dos dois. Alô, como é que eles pretendem voltar? O Calan tá no zap. Oi? Foi mal, foi mal. E o Thiagão que tá O olhando. Thiago tá olhando no armário, ele tá olhando no armário. Eu tava olhando pra vocês, daí eu parei de olhar uma hora porque eu César, fiquei com medo. você ouve gritos vindo da direção da casa. Você olha pra direção da casa. Mano, Thiago, eu vou mandar mensagem. Eu vou mandar pra ele na no WhatsApp. Steam, é. Thiagão encarando Vou fazer assim que ele vai túmulo olhar. pesado. Você vê que enquanto ele cava, ele começa a ficar completamente paralisado olhando pro túmulo. Aí, ele viu. Ele não viu. Ele viu. Eu mandei pra ele várias vezes na Foi. Steam. Oi, Meu Deus do céu. caralho. Mas Foi mal, você tomou um tiro, velho, enquanto você tava off. Não tomei nada. Vocês estão cavando, assim, vocês estão afundando bastante. Vocês já desceram quase 1 metro. E vocês ouvem gritos vindo da direção da casa. Vocês olham, vocês veem o Joey segurando a velha no colo, assim. E o Arthur correndo pra dentro da casa com o velho. Eu vou chamar a polícia! Mano, o que aconteceu? Continua. E a velha. Eu continuo cavando, foda-se. Na moral. Ué, se vira com os velhos, vamos Se vira com os velhos, mano. Tá, Vai bom, então tomar muda no de novo, pode mutar de novo. mutar de Eu novo. continuo pode cavando, mudar de eu tô novo. continuando cavando. Que cena incrível. Ai, Ele Ok. Ela tá. tá me ouvindo? Ninguém Ela tá bem? vendo. Não me leva, por favor, só não mata minha esposa. Tamo tudo Por bem. favor. senhores, Ninguém vai levar senhores, ninguém. Eu acho que... Grita! Senhores. Senhor! senhores, vocês... A gente veio fazer um exorcismo. A gente veio fazer exorcismo daquele túmulo Vocês amaldiçoado. vêm chegando um eu preciso saber- vira-latinha. E ele tenta morder o Arthur. Oi, neném! Ai! Eu quero tentar fazer carinho nele. Ah, não, você vai tirar 6 de vida meu, não, Homer. Por favor, né? Ele morde você com tudo. Ah, não, é o extremo. Você perdeu 3 de vida. 2 de vida, porque é uma mordida de um cachorro. Tá bom. O cachorro pula, morde com tudo em cima, pula com tudo em cima de você e meio que arranca uma bandagem sua assim.
Mano! Cachorro, velho! Tá tentando te... Cadê o cachorro bonitinho? Cadê o cachorro bonitinho? Pega ele, Matias! Pega ele! Ai, me ajuda. Enquanto isso, a véia tá tentando se soltar do Joe. Que cena ridícula. Eu quero filmar, mas eu não posso. Eu puxo o celular e começo a filmar. Ah, me ajuda. Eu tava com o cachorro puxando. Eu vou correr e pegar o cachorro. Mano, dá um arremessar aí. Tu arremessou o cachorro. Pra você. Pra mim. Mas ele tá segurando a velha. Mano, você tá dentro da casa, eles estão fora. Como é que é? Você tá dentro da casa, que ele foi ligar pra polícia e eles estão fora segurando a velha. Não. Ué, mas ele não levou a velha pra dentro? Não, ele tava segurando ela lá cheguei a fora. Ah, então não vou cheguei tacar o em casa, cachorro, não tem como. Tá. Eu tô lá segurando ele. Liz, para de filmar. Ai, cachorrinho bonitinho. Cachorrinho bonitinho. Isso é muito Senhora, você... É Letícia, certo? Eu ouvi seu marido gritando. Não. Me solta, socorro! Eu soltei. Ok. Meu Deus! Ela não consegue cair de pé, tadinho. Não, ela ficou em pé. Eu Ela não larguei. consegue, ela caiu no chão. Ah, mano. Meu Deus, a gente só queria distrair, o cara vai matar, velho. Eu ajudo ela a levantar. Que Nossa, senhora, o Joey tá... Nossa, Joey, você tá cancelado a partir desse vídeo. eu não sei o que isso significa. Vai embora! Bernardo! Aí o Bernardo... Alô, polícia! Eu não consigo, Madalena! Madalena, senhora Madalena. Tá tudo bem. O padre Everaldo me mandou aqui. Que padre, sai daqui, demônio! Sai, demônio! Não, o demônio. puxa Eu vim a aqui cruz. expulsar o Em demônio. nome de Jesus! Ok. Pode Senhora, deixar comigo. senhora, Sai! Sai! a gente veio exorcizar o demônio daquele túmulo, senhora. A gente veio perguntar se você tinha Vocês alguma estão cruz. cavando o túmulo! Porque o demônio tá ali. a gente vai exorcizar o corpo do rapaz. E a gente precisa de uma cruz, senhora. Pega ele, Matias! Senhora, por favor, o demônio vai sair e vai matar todo mundo, senhora. Eu achei o Vocês são demônio. o demônio, vocês não me enganam! Ele tentou me assediar! Ela aponta pro Joe. O que ela disse? Ele tentou me assediar. Não. Senhora. Ajoelha, Joey. Eu ignoro. Sinto muito pelo que eu vou fazer. Eu quero dar um mata-leão nela. Tá. Dá um ataque aí. Meu Deus do céu. É briga? É. Mas gentilmente. Não existe um matalhão gentil. Ok, eu não quero dar mata-leão. Já era. Você puxou, mano. Você meteu o golpe. Você puxou a véia. Era um carinho, ele quer fazer assim, Puta ó. que pare. Ah, eu passei. Foi normal. Dá um dano. Dano? A véia tem 1 de dano, olha o que você vai fazer. Quer dizer, 1 de vida, desculpa. Dano é o quê? É dano, é um D3. Nossa Jesus Cristo, senhora. velho. D2. É, 4. 2. Nossa Dá um teste de sanidade, por favor. senhora. Um teste de sanidade? Nossa senhora. Eu só queria... Nossa senhora. Enquanto isso, eu lá com vira-lata me mordendo. Não, é menos ou mais sanidade? É, tem que tirar mais. Tem que tirar menos. Então não passei. Você começa a enforcar a velha. E ela apaga. E ela cai dura. E você acabou de acreditar que você matou ela. Quê? Você tomou 6 de sanidade. Liz, você também dá um teste de sanidade. Nossa senhora. Eu tirei 100. Você Mas, toma né? 8 de sanidade. Porque você acabou de ver o Joey matando uma idosa na sua frente, por nada. Mestre, eu quero me abaixar imediatamente e verificar os Você sinais tá em vitais choque. da velha. Você tá em choque. Eu só queria Você deixar ela gravou, inconsciente. você tava gravando ele enforcando essa velha. Que não, Jesus, não foi onde tipo, foi foi coisa parar? de 2 segundos, assim, ele apertou, aí ó, caiu no chão. E o Bernardo tá lá dentro com o Arthur que não viu isso. Calma! E eu, mas eu Pode levar, não temos nada aqui, só tem a TV que a gente assiste novela. Liz, eu só queria deixar ela inconsciente. Joey? Eu só queria deixar ela inconsciente. Será que ela tá Joey? viva?
Joey? Eu posso tentar fazer uns carinhos no cachorro pra ver se Ele ele tá para. na sua mão, não tem como. Eu não... Lee Senpai, eu não sei se ela tá viva. Eu acho... Eu não sei o que eu fiz. O que a gente faz? Joey? Me ajuda, por favor, não aguento mais. Eu quero ver se ela tá viva. Tá? Você faz o quê? Ver se ela tem pulso. Você desce, bota o pulso, e quando você desce, ela... Ela tá bem. Deitada no chão, assim. Tentando achar força pra se levantar. E eu recupero 5 de sanidade. Ninguém recupera nada. Pelo amor de Deus! Tira esse cachorro de mim! Senhora, você tá bem? Eu não aguento mais, mano. Você me mobilizar por vira-lata. Liz, tenta me exorcizar. Em A nome velhinha tá do no Pai, chão. do Filho Ela tá no e chão do tentando se Espírito. levantar, assim, no meio da grama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o demônio saia desse Eu me corpo. jogo no chão. Começa a agonizar. Cara, não Em aguento nome mais do cavar, Pai, mano. do Filho e Eu do tô cavando Espírito. lá. Vocês estão ouvindo a Liz Demônio exorcizar o saia. Joey com uma véia caída no chão. Em nome do Pai, do Filho e do olho, Espírito Eu continuo a Santo. cavar. Tiagão, esses Saia moleques sempre Vocês foram chegam estranhos. no, vocês Essa chegam no caixão. Esses caras sempre Você foram bate muito na estranhos, madeira, né, assim. Enquanto a Liz tá exorcizando o Joey, e vocês veem o Arthur lá dentro segurando um cachorro. Louco, assim. Eu tô cavando. Eu abro o caixão. Seu César vai abrir o caixão? Vamos, porque o bagulho Vamos. tá quebrando lá dentro. Coloca Vambora. a arma na mão. Pera aí, coloca a arma na mão, papai. Quer que eu abra? Eu abro e você fica mirado. Pronto, eu tô no pixel. Senhora, sua Mira cruz. cruzado. Eu alcanço, tipo, de fora da cova pra abrir, assim, tipo, botando Consegue, o braço lá, consegue, lá embaixo. Tá, então eu Não, vou não abrir consegue assim. não. O caixão tá muito baixo. Vocês têm que abrir dentro do buraco. Então eu tenho que fazer um buraco, O buraco pra tá mim tipo aqui no também. peito de vocês, tá ligado? Ah. Tá. Tá, então eu vou entrar no buraco e vou Vocês estão dentro abrir, do buraco mano. já, vocês não saíram. Tá, Thiagão, sai você da cova. Fica lá de fora com a Não, deixa eu ficar mirado, tio, aqui mesmo. Aqui Eu embaixo? Não, A não? cena lá de fora tá ridícula. A Liz tá gritando, o Joey tá se contorcendo no chão, assim. Eu tô ignorando, porque claramente se fosse algo sério, a Liz não estaria exorcizando demônio de dentro do menino, velho. Então, só tô mirado. Eu miro ali, eu miro no bagulho, tio. Relaxa. vai mirar? Eu tô miradaço, tô no pixel. Aqui se abrir HS. Então fica esperto aí, eu vou abrir. Eu tô A mirado, chance de eu tô nudo. mirado. Vou abrir. Eu tô mirado. Vai. Eu vou abrir o caixão. Tá, você enfia a Abre o pá caixão. e pum, faz um efeito de alavanca pra levantar o caixão, que ele é pregado, né? E quando você faz isso... Não é pregado, mas enfim, ele é pesado. Você levanta, e quando você levanta, você vê dentro dele um cadáver muito apodrecido e escuro, com a boca aberta assim. Só que ele tá muito mais podre e escuro do que ele deveria estar pra um cadáver normal. Você vê que o símbolo na testa dele, aquele símbolo queimado que vocês viram na foto, ele ainda é levemente visível. Mas ele não tá tão... mas tipo, ele é quase reconhecível, não é detalhado. E a gosma preta tá no fundo do caixão inteiro, assim, tem uma camada de gosma preta. E tem gosma vazando da boca e dos olhos dele também. Putz. Ó, essa porra tá nojenta, hein, mano? Tá nojento, Tá nojento, e um mano. teste de sanidade pros dois que viram isso. Ah, mano. Ai, não, né, chefe? Por favor, senhor. Falhei. Falhei também. Ok, vamos lá. Os dois tomam 4 de sanidade. É uma vista terrível e lembra vocês um pouco daquela criatura horrorosa que vocês viram na casa. E César, você que tá perto, você sente vontade de se aproximar desse lodo e mexer nele. Você vê, Thiago, o César lodo se aí- aproximando e colocando a mão em direção ao lodo, assim. Eu puxo ele pela gola. Ô, arrombado, para, tio! E puxo ele. Teste de força aí e teste de sanidade mais uma vez, César. Passei. Falhei. Tá. Você consegue segurar ele, mas ele quer muito colocar a mão naquela coisa. E você ouve, Thiago, vindo
do cadáver. E você vê que ele tá se mexendo muito devagarinho, assim. Você vê que a boca dele mexe O cadáver? E você percebe mais pela movimentação da gosma embaixo, que ele tá meio que mexendo um pouquinho o braço, assim, tentando se levantar e deslizando, porque ele é muito fraco. Eu tento dar um tiro na cabeça do bicho, então. Já tava mirado mesmo, tava uma mão na Dá um gola e tiro outra com mão na vantagem. arma. Tá. Vou dar logo... Eu ia dar 2 e matar de porra. Só vou de 1. Cadê? Tem! Nossa senhora! Se eu não tivesse upado uma atirar, eu não teria acertado. Acertou? Dá o dano. Acertei. Nossa, tirei 89 de 90. Dá 1d10. Que merda, hein? Tirei 7 de dano. Você dá um tiro que estoura a cabeça dele bem no símbolo que ainda era visível. Quando o símbolo estoura, aí o bicho para de mexer. E o César, instantaneamente você meio que já... Dá mais teste de sanidade, por favor. Mano, vai ser muito difícil eu passar nisso. Já não é... Você já não sente mais vontade. Você percebe que você estava indo botar a mão e estava sendo segurado pelo Thiago e você já volta atrás e não quer mais botar a mão. Eu falei que eu tava contigo, meu parceiro, mas pô... Foi mal, valeu, Vocês valeu. que a Alice estava exorcizando o Joey, se contorcendo no chão, o Arthur, você vai ter que fazer mais um ataque, vai dar uma esquiva aí, porque o cachorro vai Quer que te morder muda? de Vou novo. esquivar. Vocês Mais ouvem um um? tiro vindo na direção do caixão. O que aconteceu quando a gente tava cavando? Eu tirei 72 e eu tenho 80 de esquiva. Esquivei normal. Tá, É você normal, esquiva, é você normal. segura o cachorro assim e você solta ele e ele vai... Quando ele ouve um tiro pra se esconder dentro da casa. E o Bernardo... Calma! Meu Deus, o que foi isso? Foi um tiro! Não me mata, por favor! Cadê minha esposa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saia desse corpo! Senhora, me dá o seu crucifixo, senhora! Ela tá deitada no chão, agonizando. Eu pego o crucifixo da mão dela. Tá, ela usa no colar, assim. Ela usa como colar. Oh, meu Deus do céu, eu quero tirar o crucifixo dela. Shh, Joey, continua se contorcendo. Eu tiro do pescoço Ela não dela. tá nem de olho aberto. Tá, não, mas eu tiro Você não do tem certeza se pescoço ela tá dela. consciente do que tá acontecendo. Tá, mas eu quero tirar o crucifixo, Tá, mesmo você assim. tira o crucifixo dela. Tá, né, vai que o velho aparece e continua se contorcendo, Joey. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saia desse corpo! O Bernardo tá lá com você, Arthur. O que você quer? Que você tá olhando pra mim faz 10 minutos? O que eu faço? Sendo mordido pelo seu cachorro! Senhor! Pera. Peraí, você vai falar alguma Não, coisa? vai. Continua. O que você quer? Você quer roubar? Não temos nada, não tem dinheiro. A gente tem... Quando eu não Tem sei um ideia, eu sou demônio um no seu jardineiro. telefone! Eu pego o telefone assim. O quê? Eu pego o telefone, eu falo que tem o demônio no telefone e cato o telefone pra mim. Tá bom, é isso? É, só isso. E tá rolando algumas coisas ali fora, a gente tá resolvendo, tá tudo bem. Relaxa, só pode voltar a ver a novela. Esse episódio aí é importantíssimo, aí eu viro. Você sai assim, ele vai atrás. Madalena! E vai o mais rapidinho que ele pode, assim, meio corcundinha, e vê a esposa dele que tá caída no chão. Eu coloco o telefone no chão, daí eu... O senhor quer ajuda pra levantar ela? Sai, me deixe em paz, seus demônios! Em nome de Deus, vão embora daqui! Não, os demônios que fizeram isso, senhor, a gente tá tentando resolver. Amor, fala comigo. Ele começa a chorar. Madalena, o que vocês fizeram com a minha mulher? Tadinho. Eu quero me abaixar, eu quero parar de exorcizar o Joey, eu quero checar os sinais vitais dela. Ela Mas não com pode sinais agir vitais bem enquanto fracos. isso? Oi? Ela não pode agir Ela tá enquanto com isso? sinais vitais bem fracos, você não sabe se ela vai resistir. Ah... Ela tá respirando direito? Ela tá ou tentando respirando respirar. com dificuldade? Ela tá com falta de ar. Ok, eu quero abrir um pouco a gola da roupa dela, eu não sei com o que ela tá vestida. Ela tava com um vestidinho cinza. Abrir um pouco a gola da roupa dela e botar ela numa posição que ela consiga respirar um pouco melhor, erguer um pouquinho as costas dela, assim. Dá um teste de medicina aí. De primeiros socorros, na verdade. Quer que eu ajude também? Ou pode ir com vantagem? Primeiros socorros, não. Normal. Tá, você abre assim e você, com a sua experiência médica, você tenta deixar ela numa posição melhor. E o Bernardo... Sabe o que vocês estão fazendo? Isso nunca aconteceu! O que tá acontecendo? Foi ataque de um demônio, senhor! Vocês são o demônio! Não, senhor.
não, eu ia apontar pra cova, mas eu nem sei o que tá acontecendo lá na cova, então... Vocês ouviram um tiro vindo da cova, e aí vocês viram o Thiago segurando o César assim, e aí puxando o César pra fora. E agora o Thiago e o César já estão... Foi o que aconteceu. Vocês fecham o caixão, o que vocês fazem? Tem um morrinho de terra do lado. Então, Thiagão, nós precisa botar fogo nesse lodo aqui, ó. Não tem? Esse corpo daí tá impuro, mano. Mas a gente vai fazer o que aqui mesmo? Só ver se o corpo tava impuro mesmo? Eu juro pra tu que eu não lembro qual foi o propósito disso tudo. Não, a cova tava zoada. E provavelmente ele ia sair daqui, sei lá, ele ia virar um bicho... A gente vai aqui só pra dar um estouro nele. Vamos só colocar fogo nesse lodo aqui. Será que ele... Mano, e se esse corpo daí tava infectando todos os outros corpos desse cemitério, mano? Tá vendo ali que o lodo tá se espalhando? O lodo tava só dentro do caixão. Parece que não tá só dentro do cara, tá só dentro tava do escorrendo caixão. dele, assim. Ah, mano, mas imagina se a gente tivesse deixado isso daí, o bicho ia espalhar, talvez saísse assim o lodo e ia... Tá ligado? Não quer botar fogo, Você então? tá um pouco fora da câmera, Thiago. Opa, Não, tá certo. Essa tava só Bota cá. apertando um pouquinho aí. bota tacar fogo então. Demorou. Vamos voltar lá no carro. A gente tem aquele Tem uma galão gasolina, ainda. não? Rapaz, deve ter, mano. Qualquer coisa você pega a mangueira e não. faz o seu. Ah, mano. Vamos na moto do Arthur. Nossa, bora. Eles estão distraindo. O Bora, Bernardo tá bora. chorando assim no corpo da mulher dele. Alguém chama uma ambulância, por favor, é tudo que eu peço. Eu quero Acho sair que tá correndo bom. pra moto do Arthur. Nós dois. Vocês dois saem correndo então, na direção da moto do Arthur. E o Kip e as pessoas estão com o Bernardo e com a Madalena. Joey, levanta! Chama a ambulância, Joey! Agora! Ok. E eu ligo pra ambulância. Eu tô... Tá, você liga pra Tem mais ambulância. alguma coisa que eu possa fazer? Alguém atende. Alô? Emergência? Alô, aconteceu um ataque aqui no cemitério? Cemitério de Garbazinha? Isso, tem uma senhora que precisa de ajuda médica, ela parece estar com problema respiratório. Ok, estamos vendo uma... Como é que eles chamam isso? Viatura mesmo? Ambulância? Estamos vendo uma ambulância agora, nesse momento. Ok, obrigado. Aí ela já desliga o celular. Liz, ela tá viva? Ela tá viva, mas ela tá meio mal. Os sinais vitais dela estão fraquíssimos. Eu acho que você deixou ela muito tempo sem ar. Eu não acredito no que eu fiz. Senhor, o senhor me perdoa, por favor, a ambulância já tá vindo. Madalena! A gente nem terminou a novela! Calma, senhor, ela vai ficar bem, senhor. Ela gostava muito! Ela é hoje um vocês ainda episódio vão que ver ia todas as revelar novelas. quem que era a assassina! E é vocês! Madalena, fala comigo! Eu sinto muito, senhor, eu tava sendo exorcizado. A Madalena tá... Ai, Jesus Cristo! Bernardo, o que tá acontecendo? Calma, senhora. A gente já exorcizou o demônio, senhora. Tá tudo bem. Tá, o tempo passa um pouco. Os caras foram pra moto. César e Thiago foram pra moto. O que vocês fizeram? Ah, mano. E agora, Thiago? Eu vou levar a gasolina na boca mesmo? Vai na fé, tio. Só leva na boca e cospe dele. Tá, eu pego a mangueira da moto do Arthur, chupa a gasolina. Segurou. Vai, toma. Encho até o limite minha boca de gasolina. Constituição. Puta merda. Te ajuda, tio. Coloca um pouco na minha também. Só me ensina a técnica aí. Passei normal. Tá, 69. o gosto é muito ruim, muito ruim, mas você segura, enche assim. E você vai correndo com a boca cheia pro tubo. Eu vou tampando assim para não vazar e vou correndo direto pra cova. Tá, Como que você fez o... mais 2 testes de constituição. Quê? Eu quero ajudar ele, eu quero fazer também. E outro pra corrida. Nossa. Calma, eu preciso jogar 2 testes de constituição então. Isso. Tá. Eu tirei 7, extremo, Tá. e eu falhei no outro. Você dá um teste de destreza, por favor. Passei normal. Tá, você tá correndo. Nossa, é muito ruim. Você segurando um monte de gasolina na boca. É horroroso, é um dos piores momentos que você já teve. E você tropeça no meio do caminho. Mas você se recupera. E você chega bem no túmulo e cospe toda a gasolina em cima da gola. É muito nojento! Bota fogo! Dá um gosto. Mano, você nunca teve um gosto tão ruim na sua vida, na sua boca. Foi muito nojento isso.
Você acha que é o suficiente já, Cezinha? Mano, eu cuspi... Eu posso falar onde eu cuspi? E o Arthur meio que mudou de cor. Calma aí, vou você recuperar. cuspiu assim, você chegou e cuspiu onde dava. Você cuspiu Eu acho que vai ter que fazer mais ou menos umas- na região do peito e da cara, assim. Ô, Cezinha, mais umas 2 vezes e tá bom, se pá, hein? Vamos. Quê? Mais 2? Isso já dá! Como isso já dá? Foi nada. Só olha o tamanho dessa boca. Olha o tamanho do bicho. Ah, eu volto correndo. Bora. Faz mais 3 testes de constituição. Cezinha! Cezinha, tô torcendo pra ele. Cezinha! Você tem que Mano, passar a gente tá vendo isso falei acontecendo? A gente tá vendo Já isso falou no acontecer? primeiro? Falei no primeiro. Você bota... Você começa a vomitar. Você não aguenta. Você não Não. aguenta mais gasolina na sua boca. É muito nojento, você não vai conseguir. A gente Pega um tá, balde, tio! Como nós é burro! Por que não pegou um balde? a gente tá vendo Sei isso lá, acontecer, mano. ô mestre? Vocês estão vendo isso acontecer, sim. Ô, E vocês estão vendo o Bernardo Vou rezando voltar pro- assim, junto com a... Ô, Thiagão, segurando a mão vem cá. da Madalena, eles estão Pera que eu estou atacando fogo no cadáver. Eu entro na casa e procuro algum álcool por lá também, sei lá, mais E por que fácil. que eu- Você vai até Vem a até cozinha, aqui, você Thiago. encontra um álcool Então, em cima da pia. Eu pego e viro e olho pro César assim, O toma. César tá correndo, gorfando. Tá, no- então eu chego correndo assim e começo a jogar no negócio lá. Eu fiz. Oi, que foi? Que você me chamou? Manda, manda. Tiagão, por que que vocês vocês estão fizeram? correndo? Por que vocês estão correndo? Por que você tá exorcizando de 8 a velha morrendo no chão? Por que vocês estão correndo? Você primeiro, que o seu é muito mais absurdo que o nosso. A gente tava tratando a velhinha aqui, ela passou mal. E vocês? Eu tô gorfando, velho. Ele tá botando gasolina na boca pra cuspir dentro do cadáver e tacar fogo no cadáver. Mas por que vocês estão botando gasolina se o negócio estoura com qualquer indíciozinho de fogo sem gasolina? Por que vocês estão jogando gasolina pior que é em cima? verdade, né? Ô Cezinha, precisa pomar não, só taca o isqueiro dentro. Ah, mano. Você vê o César tá vomitando do lado da moto, o Arthur tá tacando o álcool que ele pegou da cozinha. Eu volto lá pra tacar o isqueiro. Ô, deixa que eu taco o isqueiro, Cezinha, relaxa, tu foi bem, irmão. O César tá vomitando na moto. Eu pego meu isqueiro e Teste taco. pra ver se eu acertei a moto com o vômito, na moral. Dá um teste aí. De destreza. Destreza pro meu vômito? Isso. Se você passar, você não acertou. Chininho, torce aí, mano. A moto é sua. Ah, mano. Passei extremo, eu tirei 4. Nossa, eu Não vou gorfou, virar não meu gorfou, você vômito. gorfou fora. Ele você vomitou gorfou entre fora os da moto. aros da moto, assim. ó. Mas você deixou vazando gasolina na moto dele, tá quase vazia já de gasolina. Ah, mano, foi mal. Eu pego o isqueiro e taco dentro do bagulho. Você taca depois que você vê que o seu isqueiro pega no. Ele pega na gasolina que o César tinha cuspido e também no álcool que o Arthur tinha jogado e começa a queimar o fogo. E você vê que o fogo espalha bem pelo corpo da criatura e começa a borbulhar e evaporar e dá um cheiro muito nojento, muito, muito, muito ruim. Ô Cezinha, vem cá, xera, pra você botar tudo pra fora. teste de sanidade quando você viu o corpo. Tá bom. Ah, mano. 18. Ah, passei. Você meu passou, parceiro. você tava na loucura, você só tacou, você viu um corpo, você nem entendeu o que era e você já foi tacando álcool. Tá O bom. corpo começa a pegar fogo e uma fumaça mais preta assim começa a subir. Eu tô gorfando ainda. A ambulância vai demorar muito, será? Ou vocês têm que fechar essa cova antes da ambulância chegar, hein? Eu fico com a velhinha aqui, Joey, vai ajudar eles a fechar a A cova. velhinha e o Bernardo tá rezando assim e a velhinha tá ainda tendo problemas respiratórios. Eu já me recuperei da vomitação? Você tá, Vou já ajudar pode eles, vomitar. Tá, eu vou voltar lá na cova então junto com eles. Já tá pegando fogo, né, o corpo? A cova tá pegando fogo, você volta, você vê o Thiago atacando a isqueiro e pegando fogo assim, a fumaça subindo, o cheiro forte. Ô, me Eu vou ajuda. ajudar eles a... Você vê a Liz com a velhinha e o Bernardo tá tipo ignorando assim, não querendo olhar pra Liz porque ele só tá preocupado com a mulher dele. E vocês ouvem na distância. Chegando. Não vai dar tempo de tampar isso aqui nem fodendo. Mano, vamos jogar o que der. Vamos De tentar, terra. ué, vai. Só paga o fogo, tio. Teste de constituição pra quem for tentar jogar a terra. Deixa Quem que eu tá com a jogo, pá? foda-se. A pá Vai tá com você a- então, vai você então. Eu vou rapidão, eu vou bora. jogando com a mão também, mano. É, eu vou tacar com a mão também. Tá, quem Sucesso que pega a pá? extremo. Tem uma pá do lado. Extremo, já meti um 3 no dado. Quem tá com a pá? Nossa. O Thiago. Tá, o Eu. Thiago então começa. Ele começa meio que tentar tacar todo o morro assim com a pá. Ele consegue arrastar metade do morro. Ele tapa boa parte do corpo que já tá todo bem desintegrado com o fogo.
E aí o resto de vocês começa a se jogar na terra assim e suja toda a roupa de vocês, tacando terra em cima. Vocês conseguem tapar o corpo, não tá perfeito e não deu pra tapar tudo, mas vocês conseguiram tapar o caixão que tava aberto e ficou aberto lá. Ô, rapaziada, mete o pé. Vocês ouvem a sirene da ambulância ficando cada vez mais alta. Mete o pé, a gente tem que sair daqui, mano. Sai daqui. Eu não me sinto bem saindo daqui. Depois você me fala o que tu Vamos- fez, mano. Mete o pé que eu não vou te falar. Calma, é só a gente falar que a gente vai perseguir quem fez isso tudo e sai correndo. Que perseguiu o quê? O velho é testemunho do seu. Mas a gente vai ter que ver a ambulância e falar pra eles que eles estão... Vai falar o quê, mano? Então vamos embora, Mete o pé. O senhor não me viu, mas ela me viu. Não dá nada, você não vai voltar pra essa cidade depois de ver isso tudo não, filho. Vamos embora. Vai. Eu subi na moto, botei o capacete. Eu vou ficar sem gasolina. Eu vou correndo. Não tá sem, tá quase acabando. Tá quase acabando, mas tá vazando a gasolina nele, não tirou a mangueira. Putz, é madeira, princesa, velho. Foi mal, esqueci, pô. Você olha, mano, você vai, você tem tipo mais 15 minutos de gasolina. 15 minutos de gasolina dá pra chegar até o Uruguai, vamos. Eu já liguei. Eu vejo eles passando correndo por mim. Sim. Ok, eu levanto e saio correndo atrás porque eu não quero perder o bonde. Ok. Você vê todo mundo desesperadamente em caos, assim, parece um monte de criança. Vocês entram no carro, na formação de vocês, e o Arthur sobe na moto. Eu quero ter certeza que a ambulância chegou antes. A ambulância tá vindo, você Ah. consegue ver a luz dela vindo na distância, assim. Vindo na direção de vocês. Gente, ela vai ficar bem. O que tu fez com ela, tio? Tu me deu a ideia de dar mata-leão. Eu te dei a ideia de... Não põe essa culpa em mim, não. Não põe essa culpa em mim, não. Eu não sei o que tu fez com a véia. Eu só queria Nossa, deixar ela Joey. inconsciente. Mas Olha você isso. apagaram a véia. agressivo. Eu fui. Olha isso, confisca a espingarda dele. Não, a minha espingarda não. Confisca, tem que ter castigo. Joey, você vai ficar 2 dias sem espingarda, desculpa. 2 Vai ser o dias. castigo de hoje. Não é o suficiente pelo que eu fiz com ela. Uma semana então, pai. Eu acho que eu preciso me entregar. Não, não, Um não. mês, não, não. então. Não, calma, pera. Que? Eu quero me entregar. Se você se entregar, vai rodar todo mundo aqui, tio. Não, eu vou sozinho. Não, Não. Joey, Joey, não. respira. Não. Ela tá bem, ela tá viva. A ambulância tá chegando, vai resgatar ela vai ficar um diazinho no hospital e vai embora. Ela tava bem, ela até falou com o velho, tá tudo bem. Eu estico a moto Vocês assim veem a até o vidro do ambulância carro e- chegando assim, e algumas das enfermeiras do hospital vocês reconhecem como uma daquelas que tinha atendido vocês naquela outra vez, a Mariana, eu acho. E. É Mariana? Deixa eu confirmar. Mariana. acho que é a Mariana, é sim. isso. A Mariana, ela desce assim e vai levando a maca correndo. Vem, cadê, meu Deus? O que aconteceu? Ela ignora o carro de vocês e passa reto. Até porque o carro não tava ligado, eles nem viram vocês dentro dele. Mas o Arthur tava no escuro também. Então eles não perceberam, tá bem de noite já. De umas 8. Eu não me sinto bem. Joey, tá tudo bem. Não tá, Se eu você, ataquei se uma você senhora. quiser, a gente fica esperando aqui até a maca voltar. Mas ela tá bem. Tudo certo. Eu fiquei preocupado do bicho aparecer e eu só queria que ela se acalmasse e eu só queria deixar ela inconsciente, levar Vocês ela vão pra ficar casa, aí? mas... Oi? Vocês vão ficar no carro? Vocês vão ficar parados na frente do cemitério? Eu tô na janela assim, ó. Paradinho. Eu liguei o carro pra meter o pé, mano. Não vai ficar parado aqui, não. Você vai em que direção? Vou ligar Nossa. também. Eu vou em direção ao sovaco seco. E Tá. falou, Arthur. O Arthur tá na moto. Tô na moto, Eu, tô no vidro. Não, pera aí, eu bato. Eu falo pra ele. Dry arm, bitch. Sovaco seco. Só vamos. Então vamos. Tá, você liga o carro, o Arthur também, vocês rapidamente vão em direção ao sovaco seco. Você pode continuar conversando. Ah, não. Ô, Joey. Ah, mano, vomitei pra cacete. Joey, Oi. Limpando assim, ó. você deu um mata-leão na velha? Eu tava preocupado, a gente tava na rua, vocês estavam abrindo a cova, ela não parava, ela disse que ia chamar a polícia e eu só queria que ela ficasse inconsciente e pra gente fazer o que a gente precisava fazer, eu não queria atacar ela. Mas eu acho que foi forte demais, eu fiquei preocupado, eu coloquei a vida dela em risco e isso não tem perdão. Ô, mano, relaxa. Eu dei mata-leão num velho também uma vez na minha vida, velho. Às vezes as circunstâncias exigem medidas inesperadas. Você fez isso pro bem maior. Aquela velha tomou um mata-leão pelo bem maior da nossa missão. Se ela não tomasse esse mata-leãozinho, ela ia tomar uma mordida do que tava dentro da rapaz. cova lá. Pensa assim. Mais uma semana sem espingarda. Depois que a gente terminar a nossa missão, né?
Não. Não. Vocês então, depois de conversar, vocês chegam no sovaco seco e o que vocês fazem agora? Gente, você sabe que agora fodeu, né? Agora a gente é meio que criminoso, assim. A gente abriu uma cova. A gente era 5 pessoas aleatórias que chegou no cemitério, tirou uma pessoa do túmulo dela, botamos fogo no corpo dela, a gente não deu a mínima satisfação e agora a gente é meio que procurado porque o velho viu a nossa cara. O que a gente vai fazer agora? Fudeu, hein? Eu já tô ouvindo isso? Sim, vocês estão todos na frente do sovaco seco sem estacionamento. Tá, eu acho que a gente já matou, acho que um monte de assombrado, né? A gente criminoso, a gente já era faz tempo, né? Isso é verdade. Mano, a gente já tacou fogo numa casa, praticamente. A gente tacou fogo em cadáver. A gente enterrou um monte de cadáver. A gente matou um monte de gente. Eu acho que dar uma plana numa velha desenterrar um corpo não vai a gente pra cadeia. Isso é verdade. O maior problema é que agora uma outra pessoa viu a gente, né? Fazer essas coisas antes e ninguém tinha visto nós. Aquele velho lá. É um casal de velhos que Eles são no velhinhos do cemitério, ninguém vai acreditar neles. Ninguém vai acreditar neles. Eles têm um cachorro que chama Matias. Perigoso, viu? Grande. É os velhos que moram no cemitério. Ah, não, então tá tudo bem. Eu vou confiar que não vai acontecer nada. Pelo menos a minha cara eles não viram. Eu tava lá na cova e não saí de lá. Exatamente. Eu só ia... fico de cabeça pra baixo, olhando a minha espingarda aqui. Cabeça pra baixo? É, eu fico assim, tipo... Ah, achei que você tinha plantado bananeira, assim. olhando pra baixo, com a cabeça pra baixo. Tá. Mas eu sugiro que daqui uns dias alguém que não foi visto pelos velhinhos vá olhar o túmulo e ver como que a grama cresceu, regenerou. Relaxa que a gente deu um estouro bem dado na cabeça daquele zumbizão. A gente tá dentro do bar, mestre? Vocês estão no estacionamento. Estacionamento. Ô, eu quero ir pegar uma gasolina pro menino, hein, mano. Ô, Desculpa aí. Arthur, desculpa. Ah, mano, vocês tiraram a gasolina da princesa. A gente Foi precisava, velho. A gente precisou. Não, tá tudo bem. Não. Tá tudo bem. Desculpa, cara. Precisar não precisava, né? É, não era bem, precisava. Olha, Deixa que eu e o Thiago, a gente sabe os melhores jeitos de lidar com as coisas. Liz, a definição de capricho é fazer o melhor que você pode fazer na situação que você está. É verdade. E a gente também não pode jogar muito pelo que aconteceu. Isso também é verdade. Também. ninguém aqui com uma estrela de ouro no quadro, não. É, a gente não é Hoje foi melhores. Hoje a quantidade de linha torta que aconteceu, meu amigo, só tá ligado. Acho que eu só vou entrar e beber um pouquinho pra desestressar, porque eu tomei umas mordidas de um cachorro desse tamanho aqui, que doeu e eu vou ter que desestressar Calma. um pouquinho. Não sei se o cachorro era desse tamanho todo, não. Ah, de perto ele era. Tá, vamos pelo menos entrar no bar, mano. Tá, vocês entram no bar. A porta do bar tá aberta, mas a Ivete não tá aqui. Ah, mano, velho. Peraí, cadê a Ivete? Ah, mano, olha o mestre inventando. O carro dela tem também nem- não tá aí. Por que ela deixaria tá, o bar aberto se ela não tá aqui? Eu pego o celular e ligo pra ela. Você liga pra Ivete. Alô? Ivete? Arthur? O que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, aconteceu alguma coisa com você? Tá tudo bem? Eu tô em casa. Eu não consegui ficar no bar hoje. Tá, mas você deixou o bar aberto? Importa alguma coisa, Arthur? Ah, Ivete, mano, não fala assim. Você tá bem? Tô bem. Eu vou fechar o bar aqui então. Tá bom, se cuida. Qualquer coisa eu tô Você aqui, cuida tá também, tá? Qualquer coisa me liga também, viu? bom? Te amo. Também te amo. É, galera, a Ivete tá bem. Pode beber. Graças a Deus. Nossa, fiquei com medo. Ô, rapaziada, eu queria falar não, mas acho que tem que ir pra aquela caverna quanto antes. Se aqui tiver lá, mano, a gente leva lá uns 20 coquetel malofodas. Chega lá com a arma na mão e já vem preparado, mano, que eu não tô aguentando mais. Acho que a gente vai acabar matando mais velhinho que esse bicho doido aí nessa cidade, velho, de Sei lá. as coisas. E antes... Eu acho que a gente... Hã? Pode falar? Eu achei que a gente ia ter que descansar um pouquinho, porque o César tá É com a olheira isso. parecendo um Darth Vader aí. Não. Eu tô tranquilão. A única tá coisa que bom. aconteceu foi que eu vomitei um pouco. Mano, bora dormir no bar. A gente fecha o bar e dorme aqui, família. Pode crer, tem alguma coisa atrás pra gente colocar no chão? Sei lá, uns panos, alguma coisa assim. pra- Tem vários panos, tem várias coisas. Você conhece o bar bem. Você sabe que dá pra montar uns cobertores. As cortinas que vocês usavam nos shows de De rock.
Isso, nos shows improvisados que vocês faziam, tem como vocês fazerem algumas preparações pra vocês descansarem no próprio bar mesmo. Ou até um espaço no carro também. Mas no hotel, o hotel tá no débito automático. A gente tá pagando, por que a gente não vai pra lá? Eu não vou naquele hotel mais não, mano. Depois de tudo que aconteceu, mano, a gente tá... Desde que a gente chegou na cidade, tem gente sumindo. As pessoas que a gente tá interagindo só tá sumindo do nada. A gente quase matou uma velha. A gente, Mas então, Tiagão, eu vou ter que discordar de você de ir na caverna agora. A gente não faz ideia do que tem lá e lá parecer a fonte de tudo. Eu acho que a gente tem que, no mínimo, ir na biblioteca pra juntar mais informação, até porque a bibliotecária tinha falado pra gente que ela tinha visto umas pessoas passando lá e que eram os doutores e tal, e a gente não tinha nem dado bola quando ela falou isso. Eu vou Deixa eu ter só que entender. concordar com você discordando de mim. Vocês vão querer... Vamos ficar aqui então, só pra eu ter que arrumar já tudo direitinho, colocar aqui os negocinhos no chão pra gente dormir gostoso. Pode? Será que não era bom a gente avisar o seu Vitor que a gente teve que fazer um negócio no cemitério? Não é uma má ideia. Eu posso ligar pra ele, tá no... Eu ligo pra ele do celular do meu pai. É tipo umas 10 da noite já. Depois, amanhã eu ligo pra ele. Amanhã eu ligo pra Você ele. pega o celular e você vê que são 10 da Policial, né? noite. Tá. Policial, né? Policial, sim. É o policial. Obrigado. Ah, César, me passa o contato dele. Joey. Por quê? Você não faz se entregar, né, Joey? Não faria isso. Vamos fazer o seguinte, quando eu ligar amanhã, você vai estar do lado e aí eu deixo você falar com ele. Eu tenho medo de você se entregar. Poxa, César, você me deu um tiro. Só tô te pedindo o celular dele. Ah, Joey, mano. Joey, se você se entregar, você não gosta da Alice. Não. Não diga isso, Arthur. Eu só preciso do É contato verdade. dele. Por que você não pode falar com ele com a gente do lado? Por que você me deu um tiro? Ah, tá bom. Ah, mano. Não tá bom, não. Se você se entregar, Joey, eu e o Thiago nunca mais vamos numa missão com você. É verdade. Mesmo que isso seja verdade, a minha consciência fala maior. Você vai se entregar mesmo? Vou. Mano, Não passa o telefone do policial pra ele, não, Cezinha. A gente vai trancar essas portas, a gente vai esconder a chave e ele vai ficar preso com a gente aqui até de manhã. Joey, Pessoal, se a gente falar com o Vitor, ele talvez entenda a situação. Ainda assim, eu acho que é correto. Joey, Sim, é isso que eu ia fazer. se você se entregar, tudo que você fez até agora foi em vão, até o mata-leão que você deu na velha. Aí sim vai ser completamente relevante até o que você fez na velha. Então você terá dado o mata-leão à toa na velha e, consequentemente, a sua ação realmente foi uma ação caótica e ruim. Por que você vai se entregar sendo que ela tá viva? Ela tá bem, mano. Não aconteceu nada demais. Ok, depois que a gente for na caverna, eu me entrego. Pronto. Mas então deixa eu ir na caverna com a minha espingarda. Não. Alguém aqui sabe dar mata-leão, além do Joey? Ah, o Joey sabe, mas... Eu também sei. Não, mas tem que ser alguém que saiba além do Joey pra dar o mata-leão no Joey. O Thiago também tem experiência em matar leão em Eu velhos. também. Eu brincava com o Ivan direto, a gente ficava se desmaiando. Mata-leão Ah, em então mim. serve. Você vai dormir igual um anjo, confia. Mas isso é punição? Isso, é a sua punição. Mano, imagina, você tá recebendo o que você deu. Então aí você estará fazendo uma... Você estará realmente pagando pelos seus pecados. Contando... Ok, se eu tivesse 70 anos, talvez esse argumento valeria, mas... Então eu te dou 2. Ok. Tá, então a gente vai passar a noite aqui. Amanhã a gente liga pro Vitor e a gente descansa bastante hoje pra gente ir pra caverna quando a gente estiver prontos, né? Provavelmente amanhã, depois a gente ir na biblioteca, pode crer. Isso, eu concordo. Vocês Todos de então vão até o carro, pegam o que vocês têm de suprimento, pego pegam meu os notebook. panos e cortinas e tudo que vocês têm preparado pra descansar. E a gente termina a sessão de hoje aqui e continua sábado que Mano, vem. agora ia ser a conversa do bar. Eu queria pesquisar um bagulho, deixa eu pesquisar um bagulho antes. Tá, você Não. precisa antes de dormir, tá bom. Eu quero só pesquisar sobre os nomes, Putz, calma aí, eu tinha anotado aqui, anotei no celular. Vocês veem o César, então, antes de dormir, vocês estão todos já colocaram as cobertinhas de vocês. Eu sofri o mata-leão? Eu vou Não, pegar não um sobrou whisky e mata-leão. virar um shot pra dormir. E vocês veem o César mexendo em alguma coisa no computador e tem internet no sovaco seco.
Eu quero pesquisar sobre a doutora Eva Van Gloss e Eric Jor pra ver se tem algum tipo de reportagem falando de alguma coisa que eles fizeram como médicos. E também quero pesquisar a origem do nome deles pra ver se é austríaca. Pesquisa sobre a marca. Você de pesquisando sobre fertilizante. a Van Gloss e Eric Jor, você encontra exatamente o que você já sabia das fichas. A Ordem já tinha feito essa pesquisa por você. E sobre a origem austríaca, não. Eu quero pesquisar também no meu celular, se tiver 3G. Tem. Eu quero pesquisar o nome daquele adubo lá. A organização... A marca do adubo, pode crer. Verdade. Verdura. Verdante. Antes, eu quero pesquisar lá e ver se tem alguma reportagem. Eu quero mandar mensagem pros meus network de jornalistas de São Paulo. Pesquisando sobre Verdante, você encontra informações de uma empresa uma empresa agrícola, de produtos agrícolas bem grande de São Paulo, de um cara chamado Olavo Verdante, que tem uma filha chamada Paula Verdante. Aí é Tem uma foda. foto dela e você vê que ela tem 37 anos e ela é loira. médica. E aqui a gente termina a sessão de hoje e voltamos sábado que vem Tá bom. pra continuar o Segredo na Floresta. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Obrigado a vocês por mais uma sessão incrível. Hoje foi muito bom. Obrigado. E vamos lá, semana que vem estamos de volta pra mais um Segredo na Floresta. Durmam bem e até sábado que vem às 18 horas. Obrigado. Se cuidem. Alô. É nóis, é Tchau, nóis. gente. Boa noite.